A high-performance multifunction linear amplifier is one of the key pieces of equipment for keen competition in DX hunting and contesting. If genuine amplifier reliability is added to that, it will be a must-have piece of equipment. For DXers and contesters aiming for the top of the world, ICOM presents the new IC-PW2 linear amplifier. It is an unrivaled linear amplifier that realizes clean transmission with a new DPD, digital pre-distortion technology, and supports the SO2R single operator 2 radios operation with one PW2. The IC-PW2 uses new 65-volt LD-MOS power transistors and a high-efficiency power supply. A 1 kilowatt output at full-duty cycle can be achieved with 200-volt AC input. It can be operated at full power operation after the power is turned on. Of course, you can operate it continuously, even in long contest hours or full-duty FT8 operation. As the name implies, a linear amplifier is ideally used in the linear operating range of gain. On the other hand, in a general class AB power amplifier module, the linearity will be lost when operating near the rated power. As a result, the transmission waveform will be distorted. This is the distortion component in an SSB mode signal. The IC-PW2 has succeeded in realizing the world's first digital pre-distortion DPD as a linear amplifier for amateur radio in combination with the IC-7610. This technology corrects the signal distortion from the PW2 by applying inverse distortion to the output signal from the IC-7610 exciter in advance. The effect is obvious at a glance. As you can see, compared to the previous PW1 model, the PW2 has an extremely clean transmitted signal. Two radio input and 6 antenna connectors provide fully automatic antenna switching capabilities. Each antenna can be switched independently when making a band change on either transceiver. You can operate it as if you had two linear amplifiers. When using dual independent receivers, which the IC-7610 and IC-7851 have, you can watch two different bands at once by using two antennas. Moreover, SO2R operation in a contest can be realized with one IC-PW2. While you are making a call on one radio, you can watch another band on the other radio. The transmitter lockout function prevents simultaneous transmission of two radios during the SO2R operation. Conventional linear amplifiers require two multi-band BPFs to prevent suppression of receive sensitivity by their own transmit signal when operating SO2R. However, the IC-PW2 automatically connects the multi-band BPF to the receiving radio when you select either radio to transmit. This makes SO2R operation possible with just one multi-band BPF. User-supplied bandpass filters, preamps, and attenuators can be connected to the RX in-out connectors. When two radios are used with the IC-PW2, one multi-band BPF can be shared with these radios by switching the receiving radio.
In addition, the band switching and multi-band BPF can be controlled from the band data output connector. The Band 1 and Band 2 data output connectors can each be set to either Input 1, Input 2, transmitter side, or receiver side. It can be linked with band switching of various external devices. With current ICOM radios, various settings are easy, and you can get the full performance out of the IC PW2. When you operate the transceiver by tuning and switching between main and sub-receivers or changing bands, the PW2 automatically works in conjunction with it. It provides an extremely quick response in contests and multi-band operations. A LAN port provides remote control operation from a PC. Remote power on-off from a PC will be possible. By using mechanical relays, the antenna tuner can quickly retune the operating band in 2 to 3 seconds. The PW2 has also succeeded in reducing unnecessary emissions during tuning. The antenna tuner works even when the power amplifier function is not used. A remote control cable enables the amplifier to be mounted away from the radios for a big station installation in a small shack space. The 4.3-inch color screen is a touch screen with a graphical user interface. Connected antennas are graphically shown on the display for easy recognition. Effortless operation is possible even when connected to non-ICOM radios. In addition, the IC PW2 has a number of outstanding features. High efficiency and low noise cooling system. Various error detection circuits protect internal components. An SD card slot on the front panel for firmware updates and saving settings. Remote aux jack for controlling an automatic tuning telescopic antenna. Antenna quick select function temporarily set to a preset antenna connector, such as for using a multi-band antenna or a dummy load. The PW2 is equipped with a variety of functions suitable for the latest in linear amplifier technology. What do you think? The IC PW2 is the result of the efforts of ICOM as an enhancement to the DXers and contesters, who aim for the highest level in the world. Let's always aim ever higher. VHF, UHF, and enter the world of SHF. The IC905 is the first rig in the industry to operate in the 144, 430, 1200, 2400, 5600 MHz, and 10 GHz bands. All mode operation including D-Star, DV, DD mode, and ATV. Output power is 10 watts on 144, 430, 1200 MHz, 2 watts on 2400, 5600 MHz, and 0.5 watts on 10 GHz.
The IC905 consists of the controller and the RF module. The biggest feature is the LAN cable connection between the controller and the RF module. By connecting the controller and the RF module with the LAN cable, even if the antenna and controller are 20 meters apart, for example, the coaxial cable loss can be reduced by only using a few centimeters between the RF module and antenna. Even in the UHF/SHF bands, efficient transmission and reception are realized with extremely low cable loss. This allows the IC905 to operate efficiently in the SHF band, which in the past was mainly limited to operation directly below the antenna, even from home or in a car for mobile operation. Adopting PoE, Power over Ethernet technology, supplies power through the LAN cable. With PoE technology, the connection can be made with a single cable, and the RF module can be installed with more versatility. Moreover, PoE technology makes it possible to supply power with a low power loss. Normally, if the power cable is extended to 20 meters, the voltage drop will be too large for a 10-watt transceiver, and it may not operate properly. With PoE technology, the DC power loss can be reduced by raising the voltage and reducing the current. So it is possible to supply stable power even if the cable is long. The IC905 will be supplied with a LAN cable with weather durability. Another challenge is frequency accuracy and stability. Even with a high-performance OCXO, the frequency gradually changes due to temperature and aging. With normal OCXOs, the annual deviation will be plus or minus 0.3 ppm and plus or minus 1.5 ppm in 10 years. At 5.6 GHz, the deviation will be as much as 8.4 kHz in 10 years. To solve this problem, we have adopted a method that uses a high-precision 1 pulse per second clock signal from a GNSS GPS receiver to enable advanced frequency management. The controller design is based on the compact IC705. The operation is basically the same as the IC705, with a 4.3-inch large color LCD touch display. A high-performance real-time spectrum scope and waterfall display are built in. The real-time spectrum scope can be adjusted for various band spans. D-star functions are also built in. DD mode, DR function, terminal mode, access point mode enable easy use of D-star. It is also possible to send, receive, and view saved photos in the IC905. The IC905 is compatible with ATV in the FM mode. If an analog camera is connected, the IC905 can transmit and receive video, and also supports enlarged display of the video. In addition to these various functions, the CX10G, a 10 GHz transverter, is available as an optional item. An antenna unit for the 10 GHz band is also available. ICOM in the IC905 has made operation in the 10 GHz band much simpler than it has been to date. SHF operation will become more familiar and easy to work going forward. A variety of functions are available, including AV input and output for ATV. The IC905 is packed with useful features and functions, making it possible to provide more comfortable and advanced operation. Let's take a look at each part. On the right side of the controller, there are ports to connect to the RF module, the SD card slot, and the USB Type-C connector. On the left side of the controller, there are connectors for the speaker microphone, key jack for CW, and AV in-out, etc. Now let's look at the RF module. On the top side, there are SMA-type antenna connectors for 5600 MHz and 2400 MHz.
an N-type antenna connector for 144, 430, 1200 MHz, and an SMA-type antenna connector for the GPS. On the bottom side, there are connectors for the LAN cable to the controller, a connector for the CX10G, and a BNC-type connector for the 10 MHz reference output. The RF module is robust and designed for outdoor use with an IPX5 waterproof rating. The IC905 will show you a new world in the SHF band. It will excite your curiosity and inspire you to explore technology. Let's aim higher together with the IC905. VHF, UHF, and enter the world of SHF. Agora são 4h03. E a gente lembra os amigos que hoje teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto, ok? Lembrando que esses encontros são para todos, não só radioamadores, mas corujas, simpatizantes do hobby, PX, futuros radioamadores, ok? Então todos poderão comparecer a partir das 8h. Lembrando, Capela do Alto é uns 130 quilômetros aqui de São Paulo. E a partir das 8h, vai ser o dia inteiro ali com os amigos, ok? Um baita churrasco. Cada amigo colabora com o churrasco. Quem puder leva lá um pouco de carne, um refrigerante. Leva também 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento não perecível vai ser doado no final do churrasco, ok? Lá para as instituições carentes na cidade. E teremos também sorteio de equipamentos, de antena, fonte, enfim. Nosso amigo Figueiredo sempre sorteia lá alguns prêmios e vale a pena você conferir, tá bom? Então, compareça. Lembrando, não é só para radioamadores, para todos que gostam aí do nosso hobby, poderão comparecer, ok? Então, boa sorte e vamos em frente. Lembrando que a gente teve um pouquinho de problemas por conta da chuva que chegou aqui em São Paulo, ok? Estava iniciando a rodada, a internet travou, né? Raios, trovões, chuva forte, tá bom? E com isso deu uma travada, eu retomei a internet. Então você vai encontrar 2 vídeos, um de uns 40 e poucos minutos, né, que foi até o momento da travada da internet, e depois seguindo com esse nosso vídeo, ok? Então quem pegou aquela parte ali, quem estava fora do ar, problemas aí atmosféricos. Agora acabou a chuva, acabaram os raios e trovões, tudo normalizado, tá bom? Lembrando que hoje o nosso time das 3 ao meio-dia. Estaremos aí direto com os amigos, full time. Let's always aim ever higher. VHF, UHF, and enter the world of SHF. The IC905 is the first rig in the industry to operate in the 144, 430, 1200, 2400, 5600 MHz, and 10 GHz bands. All mode operation including D-Star, DV, DD mode, and ATV. Output power is 10 watts on 144, 430, 1200 MHz, 2 watts on 2400, 5600 MHz, and 0.5 watts on 10 GHz.
The IC905 consists of the controller and the RF module. The biggest feature is the LAN cable connection between the controller and the RF module. By connecting the controller and the RF module with the LAN cable, even if the antenna and controller are 20 meters apart, for example, the coaxial cable loss can be reduced by only using a few centimeters between the RF module and antenna. Even in the UHF/SHF bands, efficient transmission and reception are realized with extremely low cable loss. This allows the IC905 to operate efficiently in the SHF band, which in the past was mainly limited to operation directly below the antenna, even from home or in a car for mobile operation. Adopting PoE, Power over Ethernet technology, supplies power through the LAN cable. With PoE technology, the connection can be made with a single cable, and the RF module can be installed with more versatility. Moreover, PoE technology makes it possible to supply power with a low power loss. Normally, if the power cable is extended to 20 meters, the voltage drop will be too large for a 10-watt transceiver, and it may not operate properly. With PoE technology, the DC power loss can be reduced by raising the voltage and reducing the current. So it is possible to supply stable power even if the cable is long. The IC905 will be supplied with a LAN cable with weather durability. Another challenge is frequency accuracy and stability. Even with a high-performance OCXO, the frequency gradually changes due to temperature and aging. With normal OCXOs, the annual deviation will be plus or minus 0.3 ppm and plus or minus 1.5 ppm in 10 years. At 5.6 GHz, the deviation will be as much as 8.4 kHz in 10 years. To solve this problem, we have adopted a method that uses a high-precision 1 pulse per second clock signal from a GNSS GPS receiver to enable advanced frequency management. The controller design is based on the compact IC705. The operation is basically the same as the IC705, with a 4.3-inch large color LCD touch display. A high-performance real-time spectrum scope and waterfall display are built in. The real-time spectrum scope can be adjusted for various band spans. D-star functions are also built in. DD mode, DR function, terminal mode, access point mode enable easy use of D-star. It is also possible to send, receive, and view saved photos in the IC905. The IC905 is compatible with ATV in the FM mode. If an analog camera is connected, the IC905 can transmit and receive video, and also supports enlarged display of the video. In addition to these various functions, the CX10G, a 10 GHz transverter, is available as an optional item. An antenna unit for the 10 GHz band is also available. ICOM and the IC905 has made operation in the 10 GHz band much simpler than it has been to date. SHF operation will become more familiar and easy to work going forward. A variety of functions are available, including AV input and output for ATV. The IC905 is packed with useful features and functions, making it possible to provide more comfortable and advanced operation. Let's take a look at each part. On the right side of the controller, there are ports to connect to the RF module, the SD card slot, and the USB Type-C connector. On the left side of the controller, there are connectors for the speaker microphone, key jack for CW, and AV in-out, etc. Now let's look at the RF module. On the top side, there are SMA-type antenna connectors for 5600 MHz and 2400 MHz.
an N-type antenna connector for 144, 430, 1200 megahertz, and an SMA-type antenna connector for the GPS. On the bottom side, there are connectors for the LAN cable to the controller, a connector for the CX10G, and a BNC-type connector for the 10 MHz reference output. The RF module is robust and designed for outdoor use with an IPX5 waterproof rating. The IC905 will show you a new world in the SHF band. It will excite your curiosity and inspire you to explore technology. Let's aim higher together with the IC905. VHF, UHF, and enter the world of SHF. DXCC ハンティングやコンテストにおいてさらなる成果を求めるなら高性能で多機能なリニアアンプは必要不可欠です。そこに無線機器メーカー純正で高い信頼性が加われば最強と言えるのではないでしょうか。世界の最上位を目指す DXer コンテスターに無線機器メーカーのアイコムが送る新しいリニアアンプIC-PW2 クリーンな送信波を実現する DPD デジタルプリディストーション技術の採用 PW2 台で SO2R に対応するなどまさに最強といえるリニアアンプです。IC-PW2 では新たに 65V 系 LDMOS トランジスタおよび高効率電源ユニットを採用 HF オールバンドプラス 50MHz 帯で 1kW のフルパワーフルデューティー運用を余裕で実現しています。電源オン直後からフルパワーでの運用が可能です。もちろんフルデューティーの FT8 や長時間に及ぶコンテストにおいても安心して連続運用していただけます。リニアアンプとはその名の通り、原因の直線動作領域で使用されることが理想です。一方で、一般的な ABQ アンプでは定格パワーに近づくと直線性が失われてしまうため送信波形が歪みます。これにより変調信号にはないはずの成分が電波に含まれることになります。これが SSB における歪み成分です。IC-PW2 ではアマチュア無線用リニアアンプとしては世界初となる DPD デジタルプリディストーションを IC7610 における信号処理との組み合わせにより実現しました。これはリニアアンプが持つ非線形歪みに対し、エキサイターとなる IC7610 からの出力信号にあらかじめ逆特性の歪みを与えることにより、リニアアンプで発生する歪みを補正する技術です。その効果は一目瞭然。ご覧のように全モデルの PW1 と比較すると、PW2 では送信波が極めてクリーンであることがお分かりいただけるでしょう。IC-PW2 は6つのアンテナ出力端子と2台のトランシーバー入力端子を装備しています。オートアンテナセレクターにより2台のトランシーバーから自在に各アンテナを切り替えることができるため、まるでリニアアンプが2台あるかのように運用することができます。IC7610 や IC7851 等の対応機種では
異なるアンテナを使用することで、異なるバンドのデュアルワッチが可能です。また、2台のうち1台が送信中でも、もう1台で受信ができるため、従来のリニアアンプではできなかった SO2R 運用を PW2 なら1台で対応することができます。さらに、インターロック機能を内蔵。SO2R 運用時の2台同時送信を防止しています。従来のリニアアンプの場合、SO2R 運用をする際、磁極の送信波による受信感度の抑圧を防止するために、2台のマルチバンド BPF を必要としていました。しかし、IC-PW2 では、送信するトランシーバーを選択すると、自動的に受信側トランシーバーにマルチバンド BPF を接続します。これにより、一つのマルチバンド BPF で SO2R 運用が可能になります。バンドパスフィルターやプリアンプ、アテネータを接続できる RX インアウトコネクタを装備しています。SO2R 運用時には、ここにマルチバンド BPF を接続することができます。また、マルチバンド BPF のバンド切り替えは、バンドデータ出力端子からの制御が可能。バンドデータ出力端子は2系統装備しており、それぞれをインプット1、インプット2、送信側、受信側のいずれかに設定が可能。マルチバンド BPF だけでなく、様々な外部機器のバンド切り替え等に連動させることができます。ICOM 製トランシーバーの操作と PW2 の各種設定が完全に連動します。トランシーバーでチューニングやメインとサブの切り替え、バンドチェンジを行うと、それに連動して PW2 が動作します。即応性が求められるコンテストやマルチバンド運用で絶大な威力を発揮します。無線機だけではなく、LAN 接続による遠隔操作にも対応しています。パソコンからの電源オン・オフ等の各種操作が可能です。従来機のオートマティックアンテナチューナーではバリコン式を採用していましたが、PW2 ではメカニカルリレー方式を採用しています。これにより、再チューニング時は約2、3秒というハイスピードでのマッチングを実現しています。また、チューニング時の不要電波の発射も大幅に抑制することにも成功しています。なお、アンテナチューナーはアンプ動作オフでも動作します。コントローラーはセパレートにも対応しており、本体から離して設置することができます。また、4.3 インチの大型カラー液晶はタッチ操作に対応。グラフィカルな表示と相まってアンテナの選択、各種設定を直感的に行います。他社製の無線機にも対応しています。さらに IC-PW2 は数々の機能を備えています。新開発のクーリングシステムを採用したほか、各部の破損や故障を未然に防止する多方面同時監視式の保護回路、ファームアップや各種設定を保存できる SD カードのスロット、
エレメント伸縮型アンテナの制御に対応したリモート端子、有線アンテナに瞬時に設定できるアンテナクイックセレクト機能など、最新のリニアアンプにふさわしい多彩な機能を装備しています。いかがでしたでしょうか。無線通信機器メーカーのアイコムがそのプライドをかけ総力を結集した IC-PW2、 世界の最上位を目指す DXer コンテスターに送ります。はい、はい、はい、はい。大丈夫ですか？準備できますかね。はい、バーチャルハムフェス実行委員会の山内です。ごめんなさい。ハムフェア会場からの、ライブ中継、YouTube ライブ第2弾ということで、アイコムさんのブースに来ております。アイコムさん、取材許可をいただきまして、これから、新製品2つ、それから、もう一つ、IC705 の新機能ということでご説明をいただきたいと思います。はい、それでは、今日は案内していただけます。ちょっとまず自己紹介からお願いいたします。はい、アイコム宣伝広告部の青木と申します。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、青木様よろしくお願いします。はい、まず、板橋さん反対向いていただいた方がいいか。今度は、ですね、まず、注目をされてました。すごく、なんて言うんでしょうね、そう。ちょっとずつ出してですね、我々ドキドキしてましたが、今日、世界公開されました IC905 ですね。はい、まず、概要からご説明いただければと思います。はい、じゃあマイクお預かりします。IC905 と言います。いいですか？いいですか？はい。このパネルに書いてますように、業界初の144、430、1200、2400、5600までの入ってる、5バンダーですね。で、さらにオプションで 10GHz まで使える、このオプションがあるんですけども、全部で6バンダーが使えるという、もう業界初の、夢のような無線機でございます。で、主な特徴としてはですね、まずはコントローラーと、それから RF ユニットですね。この部分は、無線 LAN ケーブル。LAN ケーブルで、無線 LAN じゃないです。LAN ケーブルでつながっております。で、さらに電源も POE の技術を入れまして、POE 給電でここまで電源を供給しております。で、それにした理由っていうのは、これをすることで、そのアンテナから RF モジュールの同軸ケーブルをできるだけ短くしてロスを減らせれるっていう、そういったことを売りにしております。で、これにより、例えば移動運用をしに行ったときに、コントローラーを車に置いとく。で、それでアンテナとモジュールだけを外に出して、車からできるとかですね。あと自宅でもコントローラーを家に置いて、で、自宅のしっかりしたポールにもうずっとつけておけるっていう、そういうメリットがございます。はい。で、あと機能的なところですけど、ここはもう基本的に705のと同じような操作系になっておりまして、ここにありますように、バンド切り替えがございます。で、一つ今回また売りがあるんですけども、この ATV モードですね。で、さらにメニューに入ります。で、ここにビデオという、はい、ビデオというボタンがあるんですけども、ここでチラシをちょっと見ていただきますと、はい、カメラがつながってると、このように、ライブで、アナログですけども、アナログの動画というか、映像ですね。それがずっと映るようになっております。自分のカメラの映像がそうですね。はい。で、この無線機から同じ無線機を持ってる人に、
いうことになります。で、逆に相手から送信してる、なる点側の方にその映像が来ると。そういったちょっと遊び心を持たせた機能を積んでおります。はい。ビデオはですね、じゃあ、本体、まず、これでいきます。ここにね、AV 出力端はい。大丈夫かな。カウントで大丈夫です。はい。すいません。まず、この固くできますと、ここに AV 入力、出力ってございます。で、で、戻できますと、こちらのサイドのところですね。横に。はい、横に端子があります。はい。よろしいですか。で、あと、スコープを使うことで、さらに、ね、今ちょっと映像ないですけども、どこに映像が出てるんだとか、そういうことも、簡単に分かりやすくなっております。はい。で、あと、オプションですけども、10ギガが、使える CX10G という、こういう商品をオプションで、ご用意しようとしております。はい。はい。ちょっと質問させていただいてよろしいですか。まず、本体とこの RF モジュールをつなぐケーブルっていうのは、この太いやつ1本、これだけってことですか。で、これで電源も、はい、はい、電源もすべて全部ここでいけてます。電源が、コントローラーから、給電。コントローラーに給電をする。コントローラーに給電します。これはさすがに705みたいにこう内蔵のバッテリーってわけでいかない。はい、ちょっとそこは残念ながらかなり電気を食いますので、そこは、はい。で、裏を見てもらったらいいように。はい。裏。バッテリーがなくてですね、ヒートシンクになってますね。ヒートシンクになっております。はい。なるほどですね。ここでですね、酒井さん、マイクロ波、私、全然詳しくないので、マイクロ波の専門家として、酒井さんに来ていただいてます。まず、酒井さん、自己紹介お願いします。ジャムサットの JH4PHW 酒井と申します。はい。あとはですね、酒井さんに専門的なご質問をしていただければと思います。お願いします。それでは、今日はですね、ちょっとこちら見ていただきたいんですけど、コロナ対策っていうのもありまして、アイコム本社、技術スタッフがロボットを通じてリモート、実はこの向こうで大阪から技術スタッフがリモートでお答えできるような体制を整えておりますので、ちょっとその詳しいお話はロボットと会話していただこうと思います。お願いします。こんにちは、大阪スタッフです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、酒井と申します。はい、よろしくお願いします。はい、名前は名乗れません。すいません。はい。ですね、まずこれ、今実際に製品を見せていただいて、2.4 と10ギガの接続がなんかちょっと変わってるなと思ったんですけど、なんかその辺はどういう工夫っていうのかな、何かあるんでしょうか。ちょっとね、現地の写真しかなくてちょっとよくわからないんですけど、1000ミリジットケーブルでつないでいるだけじゃないかなと思うんですけど、そうじゃないんですか。そうなんですけど、ということは、これ 2.4 と10ギガを一緒に出るっていうことは可能なんですか？ですね、905本体としては、2.4 のアンテナが一つです。それで、トランスバーターの入力配信が 2.4 ギガなので、そこは直結という形になります。なるほど。それで、トランスバーターからもちろん10ギガも出るんですけれども、スルー回路を用いて、こっちに 2.4 のアンテナ端子を用意しているという形になります。ということは、例えば、アフリカ上空に静止衛星の QO100 とか上がってますけれども、その QO100 とかで、2.4 を送信しながら10ギガを受信するとかいうことは可能なんですか？ですね、申し訳ないんですけど、これ、シンプレックスしか対応していなくてですね、送信しながら受信するということは、できません。なるほど。はい。
そうすると、例えば衛星なんかで144と430もついてますけども、そういう VU の衛星においても、送信しながら受信するってことはできないんですかね。できないですね。弊社の製品ですと、IC9700 だけが今の現行品では、その衛星通信のフルディプレックスに対応になってます。なるほど。ということは、ちょっと衛星をやるには、ちょっと使いにくいけれども、2台買ってくださいってことですね。具体的にそうなんです。はい、わかりました。はい、そういうふうに、はい、ポジティブに理解したいと思います。はい、ありがとうございます。それからもう一つが、プリアンプとかですね、その辺はなんかオプションでつけたりとか、あるいは、RF モジュールの中になんか組み込めるとか、なんかそういうようなところは、教えていただけますでしょうか。ですね、感度に関しては、RF 部のその NF の問題はあるんですけれども、割と限界に近い感度をこの本体だけで実現しております。なので、プリアンプを外につける必要はないと考えています。特にモジュールがアンテナ直下に配置できますので、これまでですとそのトランシーバーは手元にあって、アンテナが遠いのでアンテナ直下でプリアンプっていう考えもあるかと思うんですけれども、今回直下にあるモジュールを置いていただけるので、限界の感度を実現してますし、特に必要ないという考えになっております。なるほど、ありがとうございます。NF は実際、例えば 5.6 とか10ギガだとどれぐらいの、ちょっと今手元に数字がないんで、具体的な数字は言えないんですけれども、なるほど。感度のスペックでいうところの、VU とか1200に対して、1、2デシダウンぐらいで、済まそうかなということを考えてますので、その程度の演出を持っていただいたらいいかと思います。なるほど。1200自体は、例えば IC の9700とかと同じぐらいのレベルなんですかね。そうですね。感度のスペックは同じで規定してます。なるほど。じゃあ、それちょっと落ちるぐらいで 5.6 と10ギガも受信できるということですね。はい、ありがとうございます。それからあと、例えば QO100 とかをやるっていうことになると、パワーアンプが多少必要になるところもあると思うんですけれども、パワーアンプとかはなんか接続上、制約とかなんかあるんでしょうか。特にはないと思いますけれども、送信のスタンバイを、この RF ユニットと、トランスバータの間は専用の ACC ケーブルでつなぐんですけれども、その中にそのスタンバイの情報が入ってますので、そこをちょっと何か改造してもらって分岐しないと難しいのかな。なるほど。本体の先導端子をね、そのままそこまで引っ張っていくというわけにはいかないので、そこはちょっと、何らかの改造っていうか、改造はそちらメーカーとしては言ったらいけないんですけれども、そうしていただくことになるかと思います。なるほど、わかりました。で、あとじゃあそうすると、例えば高出力ので使う、例えば EME とかですね、そういうところには何かこう、使うにあたって、なんか考慮点だとか、こうやったら簡単に使えますよみたいな、なんかそういうようなデザイン上の工夫。残念ながら特に自慢できるような工夫は搭載してないです。なるほど。はい。わかりました。あとは、2400、5600、それから10ギガの出力は、これ今何ワットの予定でしょうか。2.4 と 5.6 は2ワットです。で、10ギガは 0.5 ワット。0.5 ワットですね。はい、わかりました。ありがとうございます。はい。聞きたいことは聞きましたけども、何かございますでしょうか。はい、はい、すいません。今日の企画をしました、7K1BB 山内と申します。よろしくお願いします。これ、すごい初歩的な質問なんですけど、本体は、あれですよね、アンテナ端子はあるのかないのかっていう質問が、ネットに上がってましたが、本体には何もないわけですよね。これね、どっちが本体かっていう話なんですけど、そうか。実際、トランシーバーの本質の部分は RF モジュールのところに全てついているんです。で、コントローラーの方はマイク端子ありますけども、マイクから入ったらAD コンバートで取り込んで、あとはもうデジタルで上に送るだけみたいな形なんです。
上の方で変調もかけて、電波になって出る。受信も、RF ユニット側で空調まで行った上で、デジタルで下のコントローラーまで置いてきて、コントローラーは DA 変換してもスピーカー鳴らすだけというようなイメージ。なので、もちろんコントローラーの方にアンテナ端子などはあります。なるほどですね。このコントローラーから、さらにそのネットを経由してリモート運用とか、そういうことはできるんでしょうか？ですね、中に、LAN のところを通っている信号は、そのまま、インターネットにつなぐことは可能なんですけれども、POE、電源の供給が POE なので、これ直接つないでもらわないと運用はできないということになります。なるほどですね。すみません、長い時間、ご質問対応いただきましてありがとうございました。こちらで会場に戻したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、今、IC905 のインタビューをさせていただきました。次、パワーアンプじゃない、リニアアンプに行きたいと思います。はい、ICPW2、です。はい、青木さんお願いします。はい、じゃあ、こちらが ICPW2 という商品です。長らくご愛用いただいてたPW1 というものがあったんですけども、それの後継機種となります。で、特徴はですね、まずはこのサイズです。今まで PW1武藤君。はい。次に使用できる機能を搭載する暗記者ですと、セットボードに説明していかがでしたでしょうか。FTW シリーズにはご説明いたしました特徴の部分をシートペーパーなどのステッカーされたものをどうにも覧することができ、運用周月をはじめ、メーカーや企業の参加へディスプレイで機能的には6が近いかなって感じですね。その他の説明ここまでは便利な機能について説明してまいりましたが、
ありがとうございます。3時ぐらいに終わって、今回また帰って公開トランスになります。よく言うてたのよ。動けてない方の本当にちょっとこう斜めの方向みたいな感じで喋ると。顔もあったんだけど、あれと思ったら。
Precisa deはい、こんにちは、PY2EXUです。今日は8月20日土曜日朝9時半です。今日はですね、念願のハムフェア2022開催なんでね、東京ビッグサイトにやってきました。結構行列できてると思いますね。はい、私はゆっくりめでね、一応会場前には来てますけど、はい、新製品とかね、いろいろ出てるみたいなんで楽しみです。広がってください。広がってください。ここで広がってください。はい。
やっと入場です。アイコン来ました。IC905。出ましたね。はい。何メガで送られてるの？この間はですね、ランです。おー。はい。インドの方でスペックに入れます。本当に分かってお話しください。すみません、アンテナ H24 と H56 って利得どれぐらいですかね。まだちょっと公開できるスペックが決まってないんです。そうですか、わかりました。はい、情けないです。アクセスすることで、そのチャンネルがフリーフローモードでの運用時に表示周波数を中止なしから長期スクリーンを採用しています。周波数表示や通信モードが強調され、抜群の視認性を誇り、高品質、フェーズノイズ特性はマイナス 143dBc/Hz に達しています。渾身除去機能においては2ビット不動小数点 DSP を採用。シフト、バイズ、ノッチ、コンツアー、快適な運用が可能です。遠隔地からのリモート運用以外にも家庭内ランニングので車中から結構大きいですね。
となんか関係があったり。そんなにミスもないですけど、それなりには混んでますね。コスモエクサのコスはい、1万円からです。そうはないけど。100周年に向けまして、ジャーナルをですね、もう頑張ってまいりたいと思いますので、先生、そちらよろしくお願いしたいと思います。はい。今ね、社会貢献でアマチュア無線というのも制度改正なんでね、言われてますけど、やはり 3.11 の東日本大震災の時に、本当にあの頃のインフラ、電話がほとんど通じなかった、その時に唯一つながったのがアマチュア無線でして、ありがとうございます。ビタミン C の手に一個である。いやー、入場チケットをね、落としてしまいました。もう一回出るとね、入れないんで。いや、お金払えば入れますけど。参ったな。会場内がね、ペットボトルっていうかね、ジュースの自販機がね、ないんですよ。どうぞカラカラなんですけど。これは参った。さあ、西館の屋上に向かいます。おお、アンテナタワー立ってますね。ここでね、1200を運用してみたいと思います。はい、準備ができました。DJ-G7 手持ちであります。1200です。さあ、さすがにハムフェアなんで、1200は誰かいるでしょ
でも誰も聞こえないな。誰も聞こえないな。とりあえず CQ 出してやってみます。ハロー CQ1200、ハロー CQ1200。こちらはジュリエットエコ1、ビクターユニフォームジュリエット、ポータブル1、J1VUJ ポータブル1、東京都江東区、ビッグサイトからの運用です。ご入館ございましたらコールください。こちらはジュリエットエコ1、ビクターユニフォームジュリエット、ポータブル1受信します。はい、ありがとうございます。先日もね、コンテンツありがとうございました。こちら J1VUJ ポータブル1。はい、東京都江東区ね、ビッグサイト西館屋上からやってます。加藤です。はい、59です。どうぞ。はい、こんにちは。同じく59会場の近くからです。どうぞ。はい、合計ありがとうございます。はい、今日ファンメアでね、やってきまして、はい、午前中ずっとね、歩き回って疲れたんで、はい、西館の屋上でね、教えろうかなと思って、やってました。はい、またね、なかなかね、ちょっと離れてますけど、距離で最近ね、はい、コンテストまたね、つながりました。よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございました。またお願いします。ジュリエット、今1、ポータブル1。はい、コールありがとうございます。レポート次回お送りしますね。よろしくどうぞ。はい、了解です。こんにちは。ピックアップありがとうございます。こちらからレポート59、ちょっと手持ちなんでね、触れちゃってると思いますけど、59をお送りいたします。こちら内のブースから出ております。こちらの59をお送りしますね。はい、今日はね、ずっとね、午前中歩き回ってね、もう疲れたんでね、はい、休憩ということでね、外でね、無線やってました。はい、カードこちらからはね、お送りしておきますね。楽しまれてください。ジュリエットゴルフ1。ポータブル1。はい、いつもお世話になっております。こちら J1VUJ ポータブル1。はい、東京都江東区ね、ビッグサイトのね、西館屋上からね、加藤ですね。はい、レポート次回お送りしますね。こちらで51ですね。はい、同じく江東区は駐車場の中です。南館の駐車場2階の中から出ております。電力誰か出てるかなと思ったら、上地さんの声聞こえました。51です。お疲れ様です。どうぞ。はい、51ありがとうございます。こちらから5に52ですね。はい、私も手持ちなんでね、ちょっとフラフラしてるかと思うんですけどね。はい、お疲れ様です。はい。ポータブル1。こちらには59が入ってます。どうぞ。はい、59ありがとうございます。こちらごめんなさい。すみません。ちょっと51ですね。こちらはね、会場の中です。天狗とか、アイコムのブースのね。はい、どうもこんにちは、ディスコです。現在ですね、撮影しているのが、8月の20日土曜日、夜の12時半ということで、無線をやっていらっしゃる皆様ならこの日付を聞いておっと思われるかもしれないんですが、本日私ディスコですね、ハムフェアの方に人生初参加してまいりました。いやー、今までですね、コミックマーケットであったりですとか、あとはガジェット系の展示会とかお呼ばれしたものは何度か行ったことはあったんですけど、ハムフェアはですね、今年アマチュア無線を始めようと決意して初めて、真剣に参加してみたイベントでございます。存在は知ってたんですけど、どうしてもね、この2年間やってなかったのかな、3年間やってなかったのかな、3年ぶり開催って言ってたんで、2年間やってなかったのかな、コロナウイルスのせいで、開催してなかったりもして、今回ね、ついに開催するということで、アマチュア無線3級を取得して開局を待っている今だからこそ行ってみようということで、今回は、参加してまいりました。で、今回のスケジュールなんですけど、前日の金曜日ですね、昨日の金曜日の、午後休を仕事で取りまして、午後からですね、東京に行って、昨日は秋葉原、軽くね触ったりしてみたんですけど、もう未知の世界というような感じだったんですけどね、行ってきて、早速ですね、ちょっと買ってきたものが結構散財をしてしまいまして、買ってきたものが結構あったということで、今回は買ってきたもの紹介、実際の会場の様子とかですね、簡単にお話ししていこうかなと思っております。ではですね、早速今回散財をしてきてしまった購入したものを、こんにちは、ディスコです。今日の動画はですね、今更になってしまうコンテンツとしてはですね、今更に非常になってしまうんですが、ですね、今回私よりもねはるかに詳しい無線をやられている方々がたくさんいるんですが、ツイッターで実は、私に聞いてくださった方がいてですね、端的に言ってしまうと、私まだ今現状コールサインは来ていないんですが、モールスをどうやって勉強して、普段どんな練習をしているかということを、今回ご質問いただいたので、あくまですみません、これ
最適解とは全然思っていなくて、あくまで私流にはなってしまうんですが、あくまでディスコ流の、モールスの勉強法というか、こうやって今のところ勉強していますということをちょっと今回ご紹介っていう感じで、ランダムに出てきたときに、KM みたいな形でこう判断ができるかっていうのを、レッスンがですね、とりあえずアルファベットと記号数字まで含めて全40個のレッスンで、だいたい1回のレッスンが、1分プラス聞き取りでだいたい2分だとして、早い人だったら正直1日で全部覚えられちゃうんじゃないかなという、結構それがスピードによりけりとかもあると思うんですけど、で、私の場合はですね、3級アマチュア無線の試験勉強なんかをしたりしながら、これを LCWO の国保法コース。どうもこんにちは。ディスコです。さて、今日はゆっくりで動画をお届けします。てのも、開封が夜中だったんであんまり声出して撮影できなかったんですよ。で、今回の動画内容としては、先日のハムフェアで購入してきました、FT818ND の開封をやっていきたいと思っております。購入経緯などに関しましては前回の動画をご覧いただけますと幸いです。ってことで、早速開封の方していきましょうかね。ちなみに同じくハムフェアにて購入した PY2EXU さんに関しましては、局免許が届いてからの開封になります。ってことでオープン。お、これ FT991 の時にもついてたおまけが入ってますね。まず箱を開けて一番上には世界地図に国に対応したコールサインが書き込まれたやつが入ってました。これ定番のおまけなんですかね。ちなみに私はこういう付録とか付属品みたいなやつはもったいないので使えない派です。コレクションアイテムにしてます。電波が出せたらここに書かれているようないろんな国の方と交信してみたいもんですね。で、次に入っていたのは取扱説明書。この FT818 という機種、ワッフルさんから使い方が超独特だって聞いてるんで、マストリードですね。ちなみに FT991 の説明書と比べると、でかさも厚みも圧倒的に991の方が容量ありますね。機能もそれだけシンプルに集約されているということでしょうかね。では説明書は後で熟読するとしまして、開封を続けます。次はどれを見ていこうかな。機種本体はメインディッシュなので、奥の箱から行きましょうか。これは FT991 と同じならマイクが入ってるのかな？あ、やっぱそうだったっぽいですね。私は CW メインなので、そこまで使用頻度は高くないかもしれませんが、付属なのは嬉しい。これって見た感じは FT991 と同じ形状だし端子も同じなんですが、使い回しはできるものってことですよね。PTT ボタンの押し心地がめっちゃいいですね。私はしばらく使わないと思うので、袋に戻してしまっておこうと思います。では次は右上に入ってるやつを見ていきます。右上にはパッチンコアと AC アダプターが入っていますね。どうやら、無線ではこの AC アダプターってのが結構なノイズ源になると聞いておりまして、ケーブルをパッチンコアに巻きつけて対策をされるんだとか、私も使うときは巻きつけておこうと思います。ちなみに付属の AC アダプターは 12V の 0.5A で 6W 出力みたいですね。さすが QRP 機。消費電力も少ないですな。で、なんかもう一個ケーブルみたいなのがついていたんですが、これはどうやって使うんだろう。片方は端子になってるんですが、もう片方は配線向きだし、シガープラグとかにハンダ付けして使うんかな？移動運用が多い機種だとは思うので、これを何でもいいから 12V 源につなげれば給電しながら運用できるって寸法ですね。では次は手前に入ってたやつ。これはアンテナですね。すげえアンテナまで付属してるんだ。しかもなんか独特な形状で、ハンディ機用のアンテナみたいなやつが複数本入ってて、連結して使うみたいなんですよ。ちなみに端子形状は BNC ですね。本体の前面につけるタイプかな。で、反対はネジになってます。ここにさらにアンテナを挿すことで、長いアンテナを実現してるみたい。てか今更だけどアンテナまで付属してるのありがたいですね。
ちなみにこのアンテナ、先端が長いのと短いのがついてまして、長いのだと50、144、430MHz 対応、短いのだと50は出れないみたいです。50までいけるアンテナが付属って結構豪華ですね。ちょっとしたハイキングとかの場合はこれをフロントの BNC につけて移動運用できますね。で、次に出てきたのはショルダーストラップですかね。しかもヤ S のエンボス加工が施されてます。これもったいなくて使えないやつだ。てか付属品マジで豪華ですね。すぐに移動運用できるセットが全部入ってるじゃん。ではそろそろメインディッシュの本体を見ていきましょう。この瞬間がたまらない。ガジェット好きの宿命ですな。散々秋葉原でも会場でも見ていましたが、やっぱり改めて見ると小さくて可愛いですね。ボタンやつまみなど操作系統はすべてフロントの小スペースな部分に集約されており、このリグをコンパクトに持ち運び用にしようという執念が見えますね。そして液晶のサイズはとても小さいですが、意外とこれで視認性は悪くなさそうなんですよね。本体上部にはスピーカー、そして本体背面ですが、こんな感じの入出力系となっていました。左から AC アダプタ、電源、データ端子、ACC 端子、アンテナとなっています。コンパクトですが必要なものは全てあるという感じですね。ちなみに本体背面のアンテナの端子は M 型ですな。で、箱の中にはもう3つほど付属品が入っていました。いやマジで付属品多いな。それがバッテリーと電池ボックス。バッテリーの型は、ニッケル水素電池となっており容量は 2000mAh ですね。Bolsonaro fala que, como ele. In today's video, we're going to take a close look at this RigExpert AA55 Zoom antenna analyzer, really kind of geared towards the radio amateur who likes operating in HF and the 6-meter frequency bands. As the 55 stands for 55 megahertz, which is the upper frequency range of this analyzer. RigExpert makes about 10 different models of analyzers that range from a max frequency of 30 megahertz up to 1400 megahertz or 1.4 gigahertz. We should more accurately call this unit a multifunction antenna and cable analyzer because it really is a lot more than simply an antenna analyzer. Let's go take a look at what I mean by that. Do a quick rundown of the various measurements you can make with this AA55 Zoom. We've got the ability to plot the complex impedance versus frequency on a Smith chart, as well as plotting SWR versus frequency on a traditional SWR sweep. Plot just complex impedance versus frequency, the real and reactive components. The SWR meter is a single frequency SWR meter that has a couple of interesting modes in it. All params is a way of looking at everything from the SWR, return loss, complex impedance, etc. at a given frequency. The setup function allows you to go in and set up the language, the units, whether you want it to be imperial units or metric units, set up frequency bands, amateur radio frequency bands to be in the Americas or Europe and other parts of the world. There's a calibrate function that allows you to do a full vector calibration so that you can establish a reference plane either at the instrument's connector or maybe at the end of a piece of coax. So you can actually make measurements referred to the antenna feed point impedance. You can also sweep return loss versus frequency. The multi-SWR function allows you to measure SWR at multiple frequencies, really handy when you're trying to tune a multi-band antenna and looking for the interaction between tuning one band and seeing its reaction on another band. And there are some additional tools for coax measurements which can be really handy. A stub tuner that allows you to to measure and tune particular lengths for quarter wave and half wave length long hunks of coax or stubs of coax. You can also measure the length and velocity factor of coax, and also sweep the cable loss and cable impedance versus frequency. So lots of functionality and actually very easy to use. If you take a look at the icons here on the left-hand side, the number is associated with the keypad number. So for the Smith chart, we would just hit
number 2, and you see that key number 2 says polar, and that's essentially the Smith chart. If you want to do an SWR chart, you could just hit the number 4, and it says SWR right there. The real and imaginary impedance plot is key number 5, etc. So it's very, very easy to figure out what to do. And also, no matter where you are in a measurement or things like that, the 1 key is generally a help key, and it tells you so right here. If you hit 1, it actually gives you help, and you can scroll through and get help about what these various keys do. So you don't even have to crack the manual open, even though the manual is actually very well written. I've got access to a 20-meter antenna down here in the basement shack, so let me hook that up to the analyzer here, and we'll run through some of the measurements that we can make on this antenna. Let's start off with the very basic SWR chart. So I'll select that by either hitting 4 or arrowing up and down until I select that item and hitting OK. And right now I've got it set to sweep with a center frequency of 27.5 megahertz and a sweep 27.5 on either side. So it's the full range sweep. And if I hit OK, we're sweeping that full range of the antenna. Now what you can see on this sweep of these various colored bands, each of these colored blue bars represent amateur radio bands. In this case, I've got it set for the US and North America amateur radio bands. And we can actually see we've got a dip in the SWR right here on this band, which happens to be the 20-meter band. In fact, the minimum is being shown here at about 14,360, just outside the amateur radio band, about 1.89. Now, any of the plots that are made on the analyzer itself consist of just 100 points. So it's likely that there's a lot more going on in here. Now, we can tune the analyzer a number of different ways. Just by hitting the frequency up and down keys, I can shift our measurement frequency. And then the up and down keys here will change the range. So I can zoom in on a particular area. So I can center that again and zoom in again. And then I can go and repeat the measurement and do another 100-point sweep right there. So now I can actually see I've got a little bit better granularity in the 20-meter band, and I can actually see that the minimum is sitting inside the 20-meter band. Just as an example of some of the other functions that are available to you, we'll hit the help key here. So you can do, you can just have it run once and stop by hitting the check like we've been doing. If we hit the function and checkbox, it'll continuously cycle and continue running until we hit the stop key. 0 will show the data at the cursors, and I'll show you what I mean by that. So I've got the cursor sitting right here. If I hit the 0 key, it shows me the SWR, the complex impedance and its phase, the return loss, as well as the complex impedance values that are there. Some other interesting things, let's scroll down to the next page of help. I can change frequency like I was showing you using the frequency keys back and forth, change the range by hitting the range up and down keys. The 3 key will actually allow me to enter frequencies directly a couple of different ways. We'll look at that next. And then the function in 3 key will restore you back to the full sweep of the analyzer again. Oh, and one more page on help here. Hitting the function and the side arrows will jump you to the minimum SWR. So that's really handy if you see where the minimum is. I can jump to that frequency, then zoom in around that. The function up and down keys will change the scale or vertical scale on the plot. We can also save or load data, so you can actually save traces that you've made on previous measurements, even edit those names. So a lot of functionality that's available here. So if I hit the function and arrow keys, I can jump right to where that minimum is and then re-perform a sweep right there again. If I hit the 3 key, that allows me to go change frequencies directly. I can tell it what center frequency I want and how much I want to sweep around that. Again, hitting the function and 3 key will do the full range, but also hitting the function key allows me to now scroll up and down through the various amateur radio bands. So the 20-meter band is centered at 14.175, and then plus or minus 175 kilohertz around that. The 30-meter band is here. So if I only want to sweep just the 20-meter band, I could just select that, hit OK, and now if I sweep that, now I'm sweeping my antenna just over the 20-meter amateur radio band. If I want to go a little bit wider, I can just open up the scale and then sweep again. And again, if we move the frequency back and forth, essentially our little vertical bar here is where we're making a measurement. So in this case, if I move it over at this particular vertical bar, I can see the SWR is 1.87. If I hit the data key,
I can see there's the SWR and all of the other numeric values associated with that particular measurement. Now, once we've made a sweep, we can look at it in a number of different formats. For example, if I hit the polar key, or key number 2, that brings me to the Smith chart. And here's the Smith chart now of this particular antenna impedance versus frequency. You can see the little red square here. That's essentially at this frequency here, 14.215. And by hitting the frequency arrow keys, we can move that around and see where we are in the Smith chart at different frequencies. Similarly, we can hit the R, X key, key number 5, and that brings me to the complex or the real and imaginary components of this antenna. If I hit the function and range up and down keys, I can change the scale of the measurement that we're looking at here. Instead of being plus or minus 1,000 ohms, we can knock that down to look at even a finer scale to look at the real and imaginary components of the complex impedance looking into this coax. The function 4 key will take us from the SWR plot to the return loss plot, just another representation of essentially impedance match, and essentially we want the return loss to be as high as possible when the SWR is low as possible. So we can actually see we get a return loss here of about 15 or so, 14.8 at 14.24 megahertz. So those 4 measurements, the Smith chart, SWR return loss, and complex impedance sweeps, are all kind of the swept measurements that you can make with this antenna analyzer. But there's a number of other measurements we can make which are equally useful. So if we hit the 7 key, or the SWR key, we'll get essentially a SWR meter. And by hitting the OK check mark key here, we can start the meter reading. That's what the flashing indicator means here. And this shows us our measurement frequency, graphically and numerically showing the SWR, as well as showing the return loss. Again, I can hit the frequency keys to move up and down in frequency and see how the SWR changes at different frequencies. And if I use the function and arrow keys, we can move the frequency in larger steps. And of course, hitting the frequency and range key, we can actually dial in a frequency directly if we want to do that. But there's some other interesting capability here. Let's take a look at the help key and see what I'm talking about. So we talked about how to change frequency and set frequency, start and stop the meter. But there's also this function here called SWR to air. This is actually a very interesting feature. Let's look at that right now. The SWR to air feature is really useful when the analyzer is sitting in a spot where you can't see it when you're making adjustments on the antenna. It could be that the analyzer is sitting at the end of a coax, maybe inside your vehicle or inside your Radio Shack, and you're outside making physical adjustments to the antenna, and you can't see what the meter reading is saying. So the SWR to air function basically will transmit a code to tell you what is going on with the SWR as you're making adjustments to your antenna. You set the SWR to air transmit frequency using the function 3 key, and then you start this up. Let me show you what that looks like. Well, I've already set the SWR to air transmit frequency to 144.500 megahertz, so I can hear it on this little handy talkie. So I could stick this thing in my back pocket when I'm making adjustments to the antenna. And then in order to enable this function, I hit the function and checkmark key. So let's actually go do that. So I hit the function and checkmark. You hear one short beep coming out of the radio. So the single beep tells us that we're in the 1 to 1.0 to 1.99 SWR range. As we go higher in SWR, the duration of that beep gets longer. So we can hear now that we're at 1.76, 1.77, 1.8. The length of that beep is longer than it was down here. So it's a nice short beep now that we're below 1.5 to 1. If we go even higher in frequency, we get into the 2s. It's transmitting 2 beeps. Okay. We get into the 3s and above, it transmits 3 or 4 beeps to tell us that we're way out in SWR. So by listening to these beeps
and how many are being transmitted, and then the duration of them, we can see how our SWR is doing remotely without having to actually be seeing what the meter is doing. Now, another handy feature for the single frequency SWR measurement is the heartbeat display. And that display is entered by hitting the function and up arrow. So if I hit the function up arrow here, we get this heartbeat display. And what this is kind of like a scrolling, almost like a heartbeat monitor, which is why it's called that. So as the SWR changes, this bar graph changes. So let's see if I can adjust frequency up and down. We can actually see the SWR changing because I'm changing frequency. So we can tell by looking at this bar graph very quickly if I'm making adjustments in the right direction, either with an antenna tuner or by actually tuning my antenna physically. So it's another easy way to kind of monitor how the changes that you're making to the antenna or your antenna tuner are affecting the SWR. Now, an interesting variation on the single frequency SWR meter is the multi-SWR measurement. We hit the function and 7 key. We look at the multi-SWR measurement. Now, this is allowing us to look at SWR measurements on multiple frequencies essentially at the same time. Now, we can see in this case, I've got a single band antenna, so I've got good SWR on the 20 meter band, but very bad SWR on all the others. But if we were looking at a multi-band antenna, like a trap dipole or a multi-band vertical, oftentimes when you're making adjustments on one band, it will affect the other bands slightly. So this will allow you to kind of see the effect on all of the bands as you're making band-specific adjustments on that antenna. Very handy feature. In addition to this numeric mode for the multi-SWR, we'll also see that there's a graph mode that's entered by hitting the function and up key. So we go and hit the function up and hit OK to run. We essentially get a little graph of each one. So instead of actually looking at the numbers, you can actually see what the SWR sweep is doing in each of those particular bands. And of course, you've got the ability, no matter which mode you're in here, to make adjustments to what frequency it is that you're looking at on each of those bands. And finally, the all function, character or key number 8, will allow me to actually get live measurements of SWR, complex impedance and phase, return loss, as well as the complex impedance and the capacitive and inductive components measured kind of live. And again, we can adjust frequency and watch those things change. So as we've seen, this is a very comprehensive analyzer for looking at antenna mismatch and SWR conditions, complex impedance conditions for both swept as well as fixed and multi-frequencies. Very handy analyzer. Let's take a look at some of the other tools for doing some measurements on coax. Next, we'll take a look at some of the coax measurement tools that we have. We hit OK under Tools. The first one is the stub tuner. This tool allows us to determine the half wavelength and quarter wavelength lengths of coax. So if I hit OK on this, it tells me to connect the cable with an open or short at the far end and then press the check mark to start. So I've got this hunk of cable here that's open at the far end. And what it's telling me is that this hunk of cable is a quarter wavelength long at a frequency of 5.24 megahertz, and it's a half wavelength long at 12.6 megahertz. And again, these could be handy values because what we know from coax is that, or transmission lines, is that if you use a half wavelength at a given frequency, the impedance seen at the feed point of the coax is exactly the same as the feed point or the impedance that is present at the far end. The quarter wavelength moves us halfway around the Smith chart, essentially gives us the complex or the inverse of the impedance. So this very easily allows us to determine quarter wave and half wavelength lengths of coax. The next tool allows us to determine either the length or velocity factor. If you know one, you can determine the other. So in our case here, we know the velocity factor of this coax is 0.66, but I don't know the length. So I'll hit the check mark here to go measure the length. And it actually measures that length of 24.87. In this case, it's feet, because I've set the analyzer to use imperial units, because that's what I use here in the US. But you could also set it to measure in meters. Now, if you knew the length, but you didn't know the velocity factor, you could dial in the length and actually measure the velocity factor. Now, the cable loss tool allows us to measure the loss of the coax versus frequency. We start off by leaving the far end open and hit the check mark. It collects a little bit of data.
Then it's going to ask us to connect up a short to the far end of the cable, which I'm doing now, and hit the OK key. Oops, hold on, let me get my short on there. Hit the OK key. We'll make some measurements on the short, and then we get the plot of loss versus frequency, and we can move our frequency back and forth to measure loss at any given frequency here. And once we've done that sweep, we can also then switch to the cable impedance tool and hit OK, and we've automatically got the results of that. That's going to show us our coax impedance versus frequency. Now, in this case, you're going to see these little disturbances that are going to occur every quarter wavelength, just because of the way the impedance inverts at the quarter wavelength boundaries. But we can see that this coax is a little bit closer to 55 or 60 ohms as opposed to 50 ohms. This is an old piece of dried out coax here, so I'm not too surprised that it's not closer to 50 ohms, but very easy to get those results as well. Let's talk a little bit about the calibrate function. Of course, the instrument comes fully calibrated, and the measurement plane or reference point is essentially at the connector on the top of the analyzer, so that the SWR and complex impedance is what's being seen right here. Now, if you're trying to design maybe a matching circuit to fit at the base of an antenna, you really want to measure the complex impedance at the antenna feed point, not here. But if you connect up a piece of coax, the impedance seen here is not going to be the same as it is over at the antenna. So you can use a Smith chart and things like that to figure it out, or you can actually use the calibrate function to establish a reference plane at the far end of the coax. Let me show you how you do that. So just as an example, let's do a Smith chart real quick without anything connected here, so we just have an open circuit. And we can see that the results are all right here, essentially at the open circuit location on the Smith chart. Now I've connected up a short, 5 or 6 foot length of coax here, and let's run the Smith chart again. We can actually see that we're rotating essentially around the Smith chart. We went, part of the way away from our open circuit point, and then as the frequency ramps up, we're going a little bit further. So that now I've got the end of the coax open, so really from the end of the coax, all the points should wind up right here, but because the coax transforms the impedance, we're actually moving around the Smith chart. But if I wanted to measure the impedance that appears at the far end of my coax, I need to establish the far end of the coax as the new measurement reference point. That's what we'll do with calibration. Okay, so we'll exit out of the Smith chart and scroll down to select calibrate, and I'll hit check mark to start the calibration. And it's just telling me to prepare my open, load, and short for calibration standards, which I have right here, and we'll get ready to start. And the first thing we do is connect our calibrated open to our end of the coax and hit the check mark to run that portion of the calibration. It's collecting some data. And then we connect the short to the end of the coax here. And that's this guy right here. And then we'll hit the check mark again once I've got that tightened up. And then finally, after this is done, we connect our 50 ohm load to the end of the coax here and grab data there. And once we've done that, we've collected all of the information we need to actually run the calibrations. And we hit function F2 to activate and deactivate the calibration for the measurement. Let's go look at how that affects what we saw on the Smith chart. Now remember, here's our Smith chart result that we got without calibrating to the end of the cable. By hitting the function 2 key, we can actually apply the calibration. And now if we take a look, all of our measurement points are right at the open. If I hit run again, you can just kind of see it all updating right there. So now we've got an open at the end of this length of coax, and we're actually accurately showing that on the Smith chart. So now any load that we connect here could be our antenna. What we're going to see on the Smith chart and all of the other swept measurements are going to be with respect to this location at the end of the cable. Now, as I mentioned at the beginning of the video, all of the swept measurements, whether they're Smith charts or SWR plots or things like that, will give you essentially 100 points across the frequency range that you're sweeping. You do have the option of connecting the analyzer up via USB port to a PC. And RigExpert has software that allows you to repeat all these same measurements on the PC with up to 1,000 points in the sweep.
So that could be a really handy way to get more high resolution data if you need that. Now, about the only thing we really didn't cover so far were some of the setup options. So this is where you can set the language. I've got it set to English. The color palette I've got set to orange, which is really kind of this multicolor thing we've been looking at. But there are two monochrome black and white type of displays. For high contrast is a white background with black text and things like that. Probably would work well outdoors when you've got bright sunlight. But then also you can also do the inverse of that as well. Still a black and white, but with now inverse of the other one. But the multicolor one is pretty pleasant to look at. Battery, this kind of controls when the screen will go dim and when the unit will go back to sleep. I had been running it for the video here mainly on intensive, so the display wouldn't go dim while I was doing any filming here. But under normal operation, I usually leave it under optimal. Sound turns on or off as sound associated with the key presses on the membrane keypad. Again, I turned it off because I didn't want it beeping while I was doing the video here. System impedance allows you to select what system impedance you're actually dealing with. In most cases, we're going to be dealing with 50 ohms, but you might be dealing with 75 ohm coax and a 75 ohm system. You can actually make all your measurements with respect to 75 ohms, SWR measurements, reference a Smith chart to that, as well as all the way up to 600 ohm ladder line feed. So whatever you're typically using, but we'll use 50 ohms in our particular case. Units, again, can be imperial or metric. I've got it set to imperial because I'm here in the US. The bands allows you to select the amateur radio bands for different parts of the world to make it easy to select a particular band to do measurements on. And then the default cable velocity factor, in most cases we're using kind of foam dielectric, which is a 0.66 dielectric. Any frequency correction, if there's any errors you want to correct. And then you could also reset all the settings back to factory defaults. As I did mention, anytime you make a sweep, you can actually save those sweeps to look at SWR and Smith charts and things like that, at a later date. If you wanted to clear all those saved charts, you can do that right from here as well. I hope you enjoyed this review of this Rig Expert AA55 Zoom. I think a really versatile analyzer, very, very easy to use. Lots of ways of getting help. The on-screen icons tell you what keys do what. The keys are actually clearly labeled to what they do for both their primary function and their shifted or F function of those keys. The help key will also give you a lot of information about how to set various parameters and do various functions within any of the particular measurements. Agora são 5h39. E a gente lembra os amigos que hoje teremos encontro de radioamadores em Capela do Alto. Lembrando que todos são convidados, amigos radioamadores, amigos que não são radioamadores, corujas, simpatizantes aí do radioamadorismo, todos poderão comparecer, ok? Para quem quiser endereço, quem for, anota aí. Capela do Alto, encontro de radioamadores, PX, amigos, simpatizantes do hobby. Vai ser o dia inteiro de confraternização e teremos uma churrascada, ok? Cada amigo vai colaborar lá com o churrasco, levando lá um refrigerante, ou suco, ou água, né? Enfim. Importante que além da carne e do suco, você vai levar 1 quilo de alimento não perecível. Esse alimento não perecível será entregue no final do churrasco para instituições carentes da cidade, ok? Quem promove é o nosso amigo Figueiredo. Lembrando, Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. Então, uma dica boa, você pode reunir aí 4, 5 amigos
e vão no único carro, racha gasolina, ok? Fica bem tranquilo, fica bem em conta e não pesa para ninguém, tá bom? Começa às 8 horas, logo mais, hein? Já, 8 horas, iniciando. E vai o dia inteiro. Churrasco, sorteio lá de brindes, rádio, antena, fonte. Além do churrasco, além do bate-papo. Então vai ser um dia bem bacana, ok? Esse evento acontece uma vez por ano. Então, aproveita, só hoje, hein? Senão, só o ano que vem, em setembro, novamente. Então, o endereço: Capela do Alto, quiosque da Lagoa, pista de caminhada, ok? Esses dois referenciais estão juntos. Quiosque da Lagoa é do lado da pista de caminhadas, tranquilo? Então, boa sorte, bom churrasco e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Kentucky, London. This is N4LQ. Yeah, good morning, Ken. How are you doing this morning? Okay, real good. The power is adjustable on this 890. The power is adjustable from what 5 to 100 watts. Is that correct? Yeah, I believe that's true. I've got it set for 100. I'm just running barefoot. This is not wired into the amplifier, Ken. But anyhow, I just got the camera going here. I'm doing a video on it. And I thought, well, I'll go ahead and do this and then upload it to YouTube. And that way you can hear yourself. And I'm using the MC60 mic right now. Wow, sounds great. Do you have the, I'm impressed. You have very good audio, and the MC60, a lot of people say it sounds like junk, but that sounds very good to me. Over. Oh, I've never heard anything bad about it. It's a dynamic mic, cartaloid pattern, I believe, and that's what's required for a desk mic. And let's see, it's been around for many, many years. I think they just took them off the market and replaced it with, and that MC90. The MC90 is like some ridiculous price, and it's just a dynamic mic. So you can take a dynamic mic and use the EQ and pretty well make it sound like just about anything you want. So yeah, I'm gonna, while you're talking, I'll sit here and push a few buttons and try to do a demo on a couple of things. W8KL, yeah, N4LQ, go ahead. Okay, Steve. Well, this is a 2000 that you're hearing from the other end, and I have my antenna is a 2-element Mosley, and it's here we go. Got it in the wrong position, my meter. I need to get a good SWR bridge. I have the old Kenwood SWR bridge, but I think it's reading faulty. It keeps reading high SWR when the radio itself reads a low SWR. I know my antenna is a lot better than what this meter's reading. But I get out, I work with the I probably will try to work something with that microphone too then. It sounds very good. I had one in the past and all I got was mushy audio reports, but I was using it with a 940 and a 950, and there was no equalization, adjustments on those
medium and high, I think. I think that one might have even a fuller bandwidth, I'm thinking. I printed out some time ago, I printed out the little manual because when I talked to Leo at Kenwood, he said he was working off campus there, or off, whatever you call it, away from their business, and they had no access to that. I looked and see, you were right, I saw online what comes with it. I guess they give you a couple of fuses, and I think a plug, they may give you a DIN plug or something for the back of that linear plug-in. They might. There's something else they give you too. Yeah, it sounds real good. I'm impressed. So I don't know. It sounds like a very, very nice radio. That's all I was going to ask you. I have to adjust the power on it to drive the amp because the gentleman who worked on the amp made it to where I don't need 100 watts to drive it. So although a couple of times I'll admit that I had the rig here set on 100 watts, I was driving it, but I didn't blow it up, thankfully. But 65 to 70 watts does the trick. So back to you. Back to you, Steve. N4LQ. I didn't log this in. W8 Kilo Lima. Back to you. Okay, Ken, WAKL N4LQ. Very good. Well, you sound good. Are you on the D104? Yes, sir. All right, yeah. Well, a crystal mic has the properties of being very clear, and this doesn't have a lot of lows, and that's typical of a crystal mic. But if you operate AM like I do quite often, just about, I bet you 75% of the AEM guys use crystal mics, and especially D104s. So they're very, very popular. And the reason is the old tube type transmitters from back in the 50s and on up had a high impedance input, and that matches that microphone just fine. I've got several of them here. I've got an old Johnson Valiant that I use the mic with, and I've got a D104 with no preamp, and it just feeds straight into the Valiant. Also got a few other old relics here. I've got some LMAC, multi-LMAC equipment, which AMers are really liking nowadays. Got Amico and Latine, some of the more oddball type things here. Anyway, I'm using the Heathkit HS1661 speaker. Let's see if I can get it in the video. Yeah, a little green job over here. And I like them because they have a very good peak at the voice range, and they sound really good on CW also. And the cabinet on these things is pretty thick aluminum. And I think they came as a kit, though, just like all the other Heathkits. And so I'm putting I'll move the camera up kind of away from the mic. So getting the D104 in the video there so you can see it. Anyway, I got an email from a friend a while ago who said he was interested in the radio, but I told him it's pretty much already sold. But let's see, N4RLD, Rick. And I told him that we'd be on here. So let's take a quick listen for Rick and see if he's on. This is N4LQ. Yeah, I guess not. Okay, well, that's okay. He probably hasn't gotten the email yet. But anyway, I've pretty well, I did some changes on the S meter part up there. It can become a bar graph just by tapping on it, and the old-fashioned bar graph meter, and it shows power output and ALC and SWR all at once.
And I'm using the end-fed half-wave antenna, and like I told you yesterday, it's up about 80 feet, and it resonates best around 7100. So I kicked on the antenna tuner and got a perfect flat SWR. So I guess that's pretty much the story. Oh, I am running the little MFJ power supply that I mentioned. I think it's a 40, what is that thing? A 4035 or something. It's 35 amp power supply, fits in the palm of your hand, and it doesn't produce a lot of hash or anything. There's some noise down below the broadcast band on 500 kilohertz that I can pick up from it, but even then it's not too bad. So I kind of like it. I've got a Astron 35 here that I used with this rig for most of the time, but the little switchers are pretty handy. So let me turn it back to you, Ken, W8KL N4LQ. Okay, Steve, N4LQ, W8 Kilo Lima. Yeah, very good. It sounds real good. Do you have, in the radio itself, do you have the audio set like for a high or a low or, I mean, equalizer? How do you have that set? I'm just curious. Over. Let's see. I've got programmable settings. Let's see here. That's with the EQ off, and it probably sounds kind of muddy. And if I hold the button in, I've got a screen full of choices here, and I can just scan through them real close. This is what you call user one, and that's one that I programmed. But now, like this is called high boost 1, 2, 3, 4. This is high boost 2, 1, 2, 3, 4. This is called format pass, which Kenwood has their idea of how it should be, I guess. And this is bass boost 1, 2, 3, 4, and this is bass boost 2. And this is conventional, and back to user 1, which I have pre-programmed. And the processor is turned on right now. And let's see, this is the processor off, 1, 2, 3, 4, 5. And this is the processor on, 1, 2, 3, 4, 5. Back to you. Okay, great. Yeah, the very last there, it sounds good and crisp. The very last way you had the bass was too mushy. Steve, over. Okay, well, this is how I started out, and I just guessed at it. But yeah, this is the processor on, and I've got the highs boosted up. It seems like just about every rig I've ever had, it seems like they all need the highs boosted up, no matter what mic you use. Over. Yeah, I understand. I had the high on here, but I turned it off because people were saying it was a little bit on the tinny side. So you have the high boost selected now. Is that correct? Over. Well, no, it's custom. It's customized, and it is boosting the highs several dBs. I've got, let me see here. Let me go back into it, and I can actually, when you watch the video, you'll be able to see, I hit the adjust. Now this is the graphic equalizer. You'll see it on the video, and you can see the curve. Like this is 3kC at the top here. That's the highest boost point, and 2.4, and it starts to creep down a little bit at 1.8. and then taper off down to 300 on the low end. Go ahead. Okay, were you adjusting it as you were saying that? Over. Negative. Okay, it sounds very, very good the way it is. Okay, Steve, I'll tell you what, I'll give you, if you don't mind, I'll give you a quick landline. Is that okay? Over. Yeah, okay, will do. We'll see you on the phone then. W8KL N4LQ. Okay, Steve. Thank you for the demo. And whatever radio you're on, it sounds good, but I'm sure you're on the 890. This W7 Hotel Uniform, he does videos, or what? He's on YouTube in the evening, and he transmits to different stations.
couldn't hear him on YouTube. So I thought maybe you had wind of him. He runs an 890 from Miami area, I believe. I've contacted him on 40 and 20. So he has a Ohio, I think, boom kind of deal, or no, not a boom. He has a headset, and he must be using a foot switch. So M4LQ, I'll say 73. Thank you very much, Steve. WA Kentucky, London. I'll see you in a few. Roger, Roger. Hi and welcome to TRX Bench. Today here on the bench, Kenwood's flagship. So it is a TS990S and you may already know this radio. Great stuff. But the 60-meter band, and this is, by the way, the start frequency. So we have now a frequency space from 53515. So this is not the start frequency. We are a bit too far. It is 51500. So that is the start frequency. And it goes up to 53665, which means the bandwidth is 15 kilohertz, and it is allowed to use it on SSB with 2.7 kilohertz bandwidth, which means we have maximum 3 or maybe 4 stations which can work side by side. So that is not really much. And we can use 15 watt output power EIRP. So that are the conditions. But as you can see, if I press here my PTT, you see the indication is not going to transmit, which clearly shows this radio won't transmit here on the 60-meter band. So let's crack open the radio and let's see that it will work on the required frequencies. Agora são 5 horas, 59 minutos. E a gente lembra que temos encontro de radioamadores em Guarulhos. Falei agora há pouco de Capela do Alto, a partir das 8 horas. E Guarulhos, a partir das 9 horas, ok? Todos os domingos, das 9 às 13 horas, Guarulhos. Endereço: Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Repetindo, ponto de encontro de radioamadores em Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Capela do Alto começa às 8 horas, ok? Esse encontro de Capela do Alto é uma vez por ano, portanto, só hoje ou daqui a um ano, ok? Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. Vai ser um churrasco hoje, o dia inteiro, ok? O local, chegando em Capela do Alto, no quiosque da Lagoa Municipal, que é do lado da pista de caminhadas, ok? Quem for, leva carne, leva um refrigerante e 1 quilo de alimento não perecível, tranquilo? Vai ter sorteio lá de equipamentos, de antena, de fonte. Vai ser bem legal. Quem promove,
e o amigo Figueiredo. Tranquilo? Outra coisa, esses encontros, eventos, confraternizações, são para todos os amigos. Não precisa ser radioamador, ok? Vão radioamadores, vão corujas, vão simpatizantes aí do hobby, todos, tranquilo? Então, todos convidados e boa sorte. 6 horas, 1 minuto, oportunidade com um bom dia. Which bands should be usable and which should be blocked. So that is what it is all about. Okay, and I've already opened the radio here from the bottom side. And yeah, when I go closer, then we find down here our control unit. And you see it here right in the middle. So this is our MCU or our SOC, however you want to call it. So SOC means system on chip, which is telling us it is not only a CPU, it is all the peripheral which is needed to operate a computer system. So let me call it that way. Okay, and when we now zoom in, here, we find, at least, let me see, and here is our wire above our coding resistor. So let me take this wire away, and then we can see down here our field where we normally have our resistors here in this radio. So that seems to be then the European version. We have only one resistor left, and yeah, normally we can now do different codes, and therefore you would put additional resistors onto it, or you take it off. But what we want to do is simply taking off this resistor here. As I said, this here is a resistor where we can completely open up the radio, and then transmit will be possible anywhere. So, and that is what the owner asked me to do. We just open up the radio completely. Just once again, so that you have the right impression how really tiny this all is. So I just put here a normal transistor into the circuit, just to get a feeling what are the sizes are. Bom dia para o nosso grande amigo Ian. Grande abraço, bom domingo, Ian. Tudo de bom. Esteja tudo tranquilo contigo, ok? E quanto aos 11 metros, eu falo que eu vim para o radioamadorismo com 18 anos, mas eu consegui comprar meu primeiro rádio com 19, tá bom, Ian? Então você vê que a brincadeira aqui é mais pesada, né? Custo de equipamento, antenas, tudo, né? É bem diferente a pegada aqui no radioamadorismo em relação aos 11 metros. Apesar de já ter um indicativo, né, com 18 anos, mas só depois de um ano que eu comprei meu primeiro rádio de HF. E mesmo tendo um rádio de HF, né, que a antena que eu tinha de polo, né, até comprar uma antena, eu já tinha torre, tinha rotor, que era dos 11 metros, mas uma direcional para começar a trabalhar em HF no radioamadorismo foi com 21 anos. Então eu brincava em 40, 80 metros, fazia também, né, de 10 a 20 metros, mas por conta da antena ser muito limitada, eu não explorava muito no começo, ok? Mas onde eu fiz aí muita coisa foi realmente lá nos 11 metros. Tá bom? Lá eu me esbaldei de fazer rodadas, bate-papo em AM, em banda lateral, DX, campanha, caça-raposa, né? Tinha muita coisa nos 11 metros.
Era bem legal, curti realmente bastante. Positivo. Já era mais fácil, né? Facilidade, era mais tranquilo. Positivo. Bom, deixa eu abrir espaço aí para os amigos. Eu estava vendo lá os enroscos da Europa, hein? Problemas aí com a chegada agora do inverno, né? Logo mais, energia, né? Estou vendo os problemas de energia na Alemanha, na França, em toda a Europa praticamente, né? Com corte de fornecimento do gás lá da Rússia, o caldo entornou para a Europa, né? Não tá brincadeira. Estou acompanhando aí, né? Vamos ver se está tudo certo, né, Ian? Vai dar tudo certo aí para os amigos, mas estão economizando, né? Economia ali tem que ser a todo vapor, né? Até iluminação de prédios públicos e um monte de outros quetais eles estão cortando, né? Tudo em nome da economia. É isso aí, mas no final dá tudo certo, né? Bom, oportunidade aos amigos com um bom dia. To transmit, and well, let's see what is going on right now. So here is our TX indication. Let's see what's going on here. Hey, little dog, what's going on here with you? And so here, and you see now we have the TX indication, and our transmitter is set to 5 watt output power, and I've set it to FM, so that is easier. Let's see what our meter is telling us. Okay, let's see. 5 watt output should be reachable, and you see, yeah, it is working. So let me increase our output power. Now it is set to 50 watt. Let's check. Just fine. No problem. Everything is just fine. Okay, and this radio is able to put out 200 watt, and we want to see it simply. Yeah, 215. It's working just fine, no problem. Okay, and as we said before, this is now a complete Mars modification as well. So it is not only working on 60 meter. So for instance, we have dialed in 15386, which is the Canadian Forces Affiliate radio system. So one of those frequencies. And if you are a ham operator, you know that this is not a ham radio frequency. So therefore, that is a difference. But now we can also transmit here on this Mars frequency as well. And if we have a look here on our LP500, you see that, of course, I can increase my power as well. So I don't know, just to let you know, so 60 watt, and we can go up to 200 watt. So that is what I really wanted to show you. Radio is now fully open. Yeah, and here is our radio dog. So that is Lady Nini. And that is a little dog you heard a second ago. Okay, so that's it for today. Thank you very much for watching. If you like this video, please give me a big thumb up, and Nini as well. And catch you next time. Bye. Para manutenção com vocês, um canu de TS 590 novinho, rádio 0 bala. Problema? Esse realmente é diferente.
Ok? Ligamos o rádio.ミリ単位で浮きや傾きが商品の性能にすごく影響するので、しっかり確認するようにしています。1工程に30分ほどかかり、1台が終わるまでに4時間もかかるので、集中力が途切れないように作業することです。
In this video, a quick look at how to use a nano VNA, like this nano VNA H4, to measure an antenna and then help with optimizing its tuning. Now, to measure an antenna, you can use the reflection coefficient or the SWR or the Smith chart. I'm going to choose to use all three. We can see that the yellow trace is already set up to be the log mag of the reflection coefficient, so we'll leave that. The green trace is already the Smith chart, so we'll leave that one alone. So we'll reconfigure the blue trace to be SWR and then get rid of the purple trace. We bring up the menu, go to display, go to trace, and let's first just get rid of purple trace by touching on it again to get rid of it. And then we'll select trace number 1. The inverse text tells us we're selected. We'll go back and then tell it to be on channel 0, which is the reflection channel, or the S11 channel. And now we just have to go back in one more time to the format and hit SWR. Next, let's set up the frequency range we want to test. So we'll bring our menu back up and go back and back again and go to stimulus. In our case, I want to measure the 40-meter amateur radio band from 7 megahertz to 7.3. So I touch on the start frequency and I dial in 7 M for megahertz. That will set up the start frequency. And then we'll go back in and select the stop frequency, 7.3 megahertz. And now we've set up the stimulus range that we want to test. The next thing we want to do is run the calibration, because the default calibration is going to have 2 course of granularity to measure over this limited frequency range that we have. So we bring the menu back up, go back and hit cal, and go to reset the existing calibration. We can see that those calibration indicators have gone away over here. And then we hit calibrate. And since we're only doing a reflection measurement on channel 0, we only have to do an open, short, and load. So we start off by putting the open on the port and touching open. And next we put a short on the port and touch short. And then we replace the short with a 50 ohm load on the port and touch load. Once we've done all 3 standards, we can hit done and then choose to save it to a memory location. I'm going to choose just to save it to location 1. And so now we hook up the antenna. With the antenna hooked up, we can see our SWR plot over the 40-meter band. We can see the log magnitude of the reflection coefficient, and we can see the Smith chart. And we can use the jog wheel to move our cursor or marker to make measurements at various frequencies across the range. Or we even have some marker functions to search for a min or a max. So for example, if I touch on marker number 1, that activates trace number 1, and I can go into the marker function and do a search and search for a minimum, and that will put the marker right at the minimum. And I can see that's at 7.216 megahertz. Now, of course, that's all we need to do if all we want to do is to sweep the antenna. But if we want to retune it, for example, we can leave these displays up and actually watch the reaction as we adjust the tuning on the antenna. So let's say, for example, I want to retune the resonant point of the antenna to be closer to the middle of the CW portion of the band instead of in the phone portion where it is now. Agora são 6 horas, 21 minutos. E a gente lembra mais um ponto de encontro dos radioamadores. Quem curte, quem gosta, pode participar, ok? Lembrando, se você não é radioamador, pode comparecer, ok? Eu sei que muita gente às vezes não vai, pensando que é só para radioamadores, e são para todos os amigos, tá bom? Todos esses eventos, encontros, piquenique, churrasco, né, encontro às vezes em restaurante ou churrascaria, todos podem comparecer, ok? Não é exclusivo só dos radioamadores, tá bom? Então fica a dica, esses encontros que eu falo de Guarulhos, de Capela do Alto, que eu falei agora há pouco, Ermelim do Matarazzo, vou falar agora, né, que hoje não tem, ok? Só no próximo domingo, porque nós tivemos domingo passado e teve também um churrasco.
E esse churrasco foi para todos. Eu falei, né, um pouco antes, que todos convidados, tá bom? Então, fica a dica aí para os amigos. Todos esses eventos que a gente comenta na rodada são para todos. Quem é radioamador e quem não é radioamador. Pode ser coruja, PX, né? Vai ser radioamador, está estudando para a provinha, tranquilo, tá bom? Então são para todos os amigos. Bom, e a gente fala então de Ermelim do Matarazzo. Nós tivemos aí um churrasco domingo passado, ok? Hoje não teremos e próximo domingo, novamente, Ermelim do Matarazzo. Para quem não conhece o endereço, anota aí. Parque Municipal, Ermelim do Matarazzo, Rua Abel Tavares, 1542. Primo, quinto, quarto, segundo. Tranquilo? Repetindo. Rua Abel Tavares, 1542, Ermelim do Matarazzo. Todos convidados e boa sorte. YouTube, today I'm going to show you a QRM eliminator. The small device which should filtering the noise generated by the local source, like the plasma TV, LEDs, or cheap DC power supplies. So go ahead and let's get started. Okay, firstly, let me explain what the QRM means. The QRM is the noise in general, which is mostly generated by the electronic devices in your area or very close to your antenna or your ham shack. And in my case, for testing, I'm going to use a LED lamp on my desk as the unwanted noise source. As the wanted signal will be used the DCS or a DCS signal generator here. And this generator will be connected to the magnetic loop antenna here on the side. So this magnetic loop will be like transmitting mag loop antenna with the wanted signal, which I would like to pick up on the main antenna. The QRM eliminator needs to have connected also an auxiliary antenna to pick up the noise only. So it should be located very close to the noise source, and it should be small as possible or short as possible to prevent receive a wanted signal. So we shouldn't be able to receive a wanted signal from the generator or from the magnetic loop antenna. The auxiliary antenna have to connect, have to receive the signal only from the noise source in your area or in area of your antenna. As the main antenna, I will use this 1 meter long vertical telescopic whip with transformer on the bottom. For test purpose, it will be placed also very close to the LED lamp, and it should pick up the mixture of the wanted signal from the magnetic loop antenna and also unwanted signal from the noise source. In this case is the LED lamp. Okay, so let's start to test this little device. My LED lamp is turned on. Now I will turn the Zygo X5105 receiver. Okay, and the signal source or DCS signal generator. And now we can hear in the background very weak and noisy signal from the signal source. It's barely here, but
You can see the difference after QRM illuminator turned on. Okay, so Deixa eu cumprimentar o nosso amigo Milton. Dá um ok lá pro Ian. Quanto antena adaptada aí para mais bandas, ok? Depois você me fala, ô Ian. Isso é para 10 a 20 metros. Né? Provavelmente 5 bandas, né? 10, 12, 15, 17, 20 metros. Tá bom? Só me comenta se são para 5 bandas ou 3 bandas, né? 10, 15, 20. Depois você me confirma. Ok. Deixa eu dar bom dia pro Milton. PY2EXU Mike Zulu Uniforme. Grande abraço. Ótimo domingo e tudo de bom, ok? Grande amigo Milton. E hoje temos aí grandes eventos, hein? Olá, Milton, você pode comparecer em Guarulhos das 9 às 13 horas hoje, ok? Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à Padaria Braseiro. Também teremos hoje Capela do Alto, encontro anual, hein? Esse de Capela do Alto vale a pena, ok? Vai ser o dia inteiro de bate-papo, de confraternização, churrasco rolando o dia inteiro, ok? Vai ter sorteio de rádio, antena, fonte. E cada amigo vai levar um pouco de carne, refrigerante e 1 quilo de alimento não perecível. No final, eles vão doar tudo o que sobra para as casas com crianças, idosos, né, instituições carentes. Em geral, lá de Capela do Alto, ok? O Figueiredo já promove esse evento há mais de 20 anos. Um evento bem legal e vão todos os amigos. É o que eu falei agora há pouco, não só radioamadores, mas corujas, simpatizantes, existas, PX, todos, ok? Futuros radioamadores, todos convidados. Lembrando, Capela do Alto é uns 130 quilômetros de São Paulo e você passa um dia lá bem legal, ok? Quem for, boa sorte. Boa sorte porque vai ter sorteio lá de alguns brinquedinhos, hein? Fonte, rádio, antena, todo ano ele sorteia lá um monte de coisa. É bem legal a brincadeira, hein? E vamos em frente. Só um detalhe, hoje não tem Ermelino Matarazzo, tá bom? Ponto de encontro dos radioamadores Ermelino Matarazzo foi no domingo passado, portanto, hoje negativo, só no próximo domingo, tá bom? E lembrando que também temos Pacaembu. Pacaembu toda segunda-feira, ok? É o único evento, o único ponto de encontro dos radioamadores que acontece às segundas-feiras, 19h30 em diante. Tranquilo? Os demais aos domingos. Pacaembu, segunda-feira à noite, em frente ao estádio do Pacaembu, no estacionamento, e todos também poderão comparecer, ok? E vamos em frente. Ok. Então tá aí. Oportunidade aos amigos com um bom dia. turn on again and leave the gain 1 on this position. Now we have to turn the gain 2 and we will find a better signal. If you go too much, signal disappear. Okay, I think this is the best position. And then you can play with the phase knob.
In this case is the best position 0. Those both positions are very sensitive on the signal strength coming from the auxiliary antenna and the signal coming from the main antenna. Different ratios between those signals will change the position of those two knobs. So you have to play with those two knobs all the time when you are on a different frequency on the band, if you want to focus on a different signal noise, and so on. So in my case, the phase is on 0 and the gain 2 is somewhere near 3. Near 2, actually. If you go down with the gain 1, we will attenuate receiving signal from the main antenna completely. So therefore, I leave this knob in the maximum position. Now I will turn off the QRM eliminator, and we are back deep in the noise. Okay, so the link for this eliminator you can find down in the video description if you would like to see more informations. And for the final, I will show you the technical specifications of this little equipment. So here we have technical specifications. The impedance is 50 ohms, frequency range is in the shortwave range, and the maximum transmit power is 100 watts. You don't have to forget for the PTT socket on the rear side of this device. You can see the size. Power supply is for 13.8 DC. Power consumption, current consumption is 150 milliamps. We can see that also on my power source. So my power source shows only 70 milliamps. So the 150, I think, is a little bit more than should be. Okay, and then we have the RCA jack for PTT, as you had seen before. Okay, so this is my new toy, my new helper, maybe in a noisy environment, and I hope that you enjoyed this video. Hope it helped you, and thank you for watching. Looking forward to see you again in the next one. So 7-3 and bye-bye. Good luck. Hello, my dear friends. This is Paul, Oscar Mike 0 Echo Tango, and welcome to my new video about a completely new SDR transceiver. I am a big fan of the Zygo X5105, and you have seen many my videos with this transceiver, often when I'm portable or I'm trying new antennas, and it's a great transceiver. I can say it's one of the best transceiver in the market in this class when we are talking about the QRP portable transceivers. This transceiver is a standalone transceiver. It has all the features inside or internal, so you don't need any cables, wires, accessories around this transceiver. So I'm talking about the main features like an internal battery, internal automatic tuner. It has internal microphone, internal PTT button, and a large display, and the other features like noise reduction and so on. All these things are inside this box. So therefore, I was so happy when the Zygo company announced
arrival of the new model of these ultra portable transceivers. It's the ZYGU X6100, and in this video I would like to show you how the X6100 actually works, how it looks like, and of course I would like to compare both radios, how they looks, differences, and the new features what this SDR technology includes in this new 6100. So let's get started and we'll see. Okay, so the new ZYGU X6100 comes with this beautiful black box, and here on the side we can find the main features of this radio, and here we can see the display, 4-inch display, quad-core CPU inside this radio, noise reduction feature, SWR scanner, or some say SWR analyzer, but actually it is not an analyzer. Voice recorder and the voice call is also included in this radio. We can see the spectrum scope also, auto charging system, and it has a slot for an external micro SD card. And here we can see kind of connections of this transceiver. We have here the Wi-Fi and Bluetooth, but in my version inside this radio it is not included yet, but I believe that in the next firmware updates it will be included also, the Bluetooth or Wi-Fi connection. We can see that this radio includes the USB Type-C connections, which is a great feature because we don't need any special extra data cable, and this USB-C cable is included here in the box. So let me open the box and let's see what is inside. What is a very good thing that the ZYGU started with the printed manuals. This manual is completely written in English, and it's actually the version number 1. So of course with the new firmware upcomings, this manual will be old and I will need to look for the new one. So it's nicely written, also many pictures you can see here, and on the page number 33 you can find the information about the radio. You can see these parameter and specifications of this transceiver, and also you can find here the packaging list to be sure that nothing is missing in your package. Okay, here we can see the warranty card and the quality card here. Then we have an internal part of this box. As you can see here, we can notice this empty space. I don't know for what purpose is this empty space. It looks like for something. So I asked the seller, but he didn't know also for what purpose is this free space here. Okay, here on the bottom you can see the transceiver itself. It's covered in this foil, protecting foil. And here we can see this X100 transceiver. Yeah, it's looks really, really amazing. And it's smaller than the X5105. I will show you it a little bit later. Okay, and here on the side of the box, you can see
the cable for the hand mic. Also power cable. Also the same as the X5105. This is the Type C data cable for connection between a computer and transceiver, and the hand mic body. It's pretty the same hand mic as the X5105 has. All right, and here in this small box is one interesting thing, that this transceiver comes with the charger. Finally, because the X5105, it doesn't have the charger. This one has the charger, but what is really interesting on this charger is that is a 5-volt charger, as you can see here. A 5-volt and 2000 milliamp charger is included in the package. I presume that this radio has some kind of booster inside circuitry, because it charged with the 5 volts, and usually charging systems or charging adapters comes with 12 volts or 13.8. So maybe some kind of booster inside. I don't know yet. All right, that's all. The box is empty. And now let's look closer on the radio itself. All right, so let's look closer to this Zygo X6100. As you can see, that is completely black body of this radio and is made of a metallic shield, which is great and also good for cooling. And you can see this structure. I presume that is for cooling of this radio. It doesn't have any fan or something. So just this kind of body cooling here. Okay, and on the back side of this radio, we have the legs. This is really good feature. And the same legs are used on the X5105, just slightly different in a design, because this is machined inside to the body. Also, it has a click. Agora são 6h45. E a gente lembra os amigos que estamos com 3 cursos em andamento. Curso de CW, comandante de rodada e legislação. Começamos agora em setembro, no dia 5, ok? Segunda-feira. Quem perdeu as aulas, pega lá na playlist, tá bom? Teremos aí 4 meses de aulas. E os 3 cursos vão paralelamente, ok? Antes era só o CW, durando aí 4 meses, agora são 3 cursos ao mesmo tempo. 3 cursos concomitantemente, tranquilo? Na primeira edição, a partir das 5 horas. Na segunda edição, a partir das 17 horas. Você faz com a gente via radiofrequência, via internet, na live e via playlist. A qualquer horário, você faz aí o curso do teu jeito, ok? Na hora que for melhor, faz revisão de aula também na playlist, tranquilo? Cada playlist é um curso diferente. A primeira playlist, 50 videoaulas, é o curso completo de telegrafia. A segunda, comandante de rodada, e a terceira, legislação, ok? Legislação são 4 normas do radioamadorismo. E a gente vai uma por uma, lendo, explicando e passando aí para os amigos detalhes, minúcias do entendimento da legislação, ok?
Por quê, né? Porque nem sempre, quando você estuda para ingresso, você vê com tanto detalhe as normas do radioamadorismo, ok? E normalmente você pega lá o simulado que tem no site da Anatel e deu uma lidinha, passou na prova tranquilo. Só que aquele simulado está muito, muito, muito longe, né, de você entender realmente a legislação, ok? É uma passada, né, muito rápida ali em alguns itens da legislação muito por cima, ok? Então, legal, né? Você estudou, passou, fez lá o simulado, tranquilo. Agora, entender, né, mesmo a legislação tem que ser artigo por artigo, item por item, ok? Tem que ser bem minucioso, né? Senão você não entende, tá bom? Então, fica aí o convite. Começamos na segunda-feira, agora, dia 5. Então, dá tempo de você fazer aí uma revisão e acompanhar as aulas com a gente, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Here, the foam protect this radio against the dust. So I have just a slight feeling that this knob is touching the body of this transceiver, but it is not true. It is just due to this foam, and I think that after some time it will be fine. All right, and the protection foil on the screen. Yeah, this is my most favorite thing on the new transceiver, to do something like that. All right, so here we can see a beautiful screen, 4-inch screen. Here on the left side, you can see the B and C connector, the same as was used here on the 5105. The IQ output, DC power cord, power socket. And on the right side, you can see the host, USB-C. And this connector is for connection with the computer. This is the slot for the micro SD card, speakerphone, keyboard, and accessories connection, and the mic. And the warranty label is right here. Okay, so let me turn on the transceiver. So let's check firstly the Zygu X5105. Total weight is 908 grams. And now the Zygu X6100, 845 grams. So this radio is 50 grams lighter than the X5105. Now the size of the radio, so the X5105, I just measured the body of the radio. It's 17 centimeters. 6100 is 18 centimeters. 1 centimeter bigger. And the height, the X5105 is 9.5 centimeter high. The X6100 is 8.9 centimeter high. Yeah, there is a little difference. And the depth of both radios, almost
4.5 centimeters. Here we have almost 5 centimeters. Okay, so the depth is almost the same. We need to count with these buttons. You can see that there are buttons here and the knobs, and here they are not. So the X5105 is flattered much more than the 6100. Now let me show you how long it takes to turn on this new X6100 transceiver. I need to push this button for about 4 seconds to turn on this radio. And now it's turning on. Yeah, and now it is turning on. So now let me show you how long it takes on the 5105. And it's done. So the main difference between both radios is an internal operating system in this SDR transceiver. This is traditional superhead radio, so the booting of this radio takes much shorter time than this one. The menu system in this radio automatically detects the microphone type. So when you're using an external mic, just connect and the radio knows that the microphone has been connected. So you will be able to transmit with this mic. If you disconnect the mic, it will detect that it have to use an internal mic here next of this tuning knob. For now, I connect my magnetic loop antenna, but there is not really good conditions here, not many signals here on this location. But I would like to show you how the SWR scanner works on this new radio compared to the X5105 radio, okay? So we need to go to the app, to the applications, and now select this SWR scan. This screen is not a touch screen, so for all these features you need to use this function button. So here we can see the graph, and here we can select the speed. This is the slowest speed, but if we will use faster, and 4. And 5. Number 5 is the fastest speed of the scanner. And now I can compare this thing with the X5105. Yeah, slightly different. Okay, so this radio has a general menu here. So here down on the bottom of the screen, you can see the radio settings, number 1, number 2, and a display setting and a system setting. So the radio setting
You can see these features in the menu, and moving between these feature, you have to use this knob. It's the multifunctional knob to adjust the feature. You select it. And the other thing, if you need to select one of this feature right here to this icon, just go to some other feature, let's say microphone gain, and push this button here. Lembrando os amigos, estamos com 2 campanhas em andamento, ok? Quem puder colaborar, a primeira campanha, doação de sangue. A gente já vem há muitos anos com a campanha de doação de sangue, com amigos, com parentes. A última foi o filhinho do amigo Fernando, ok? Muitos amigos ajudaram. Eu também fui 2 vezes doar sangue lá para o Murilinho. Logo no começo, né, que o Fernando confirmou, né, que ele estava precisando. E depois de uns 4 meses também a gente foi lá e doou sangue para o Murilinho, ok? E muitos amigos colaboraram. Então, a todos que ajudaram lá o Murilinho, o Fernando agradece, a gente agradece. A rodada Alto-falante, os amigos agradecem, ok? Tanto que ele está do lado de fora hoje, está com a família, está bem. Então foi muito, muito válido. E a segunda campanha do agasalho, que ainda temos noites frias, né? Estamos no inverno, então quem puder, colabore com a campanha do agasalho, ok? Em farmácias, repartições públicas, padarias, né? Aquelas caixas que você deposita uma blusa, uma coberta, tá bom? Então, colabore com as 2 campanhas, faça uma forcinha e vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. And the system setting, here we can set the time just by pushing this knob button here to OK icon and exit. So going back again, the system info. Here you can find the firmware version. This is mine, 1.1. And firmware update. I will show you later how to upgrade this radio, which is very, very easy. All right, and the one more feature is the audio message. So you can record your audio and transmit it. If you are somewhere in the menu, just press the general menu here and then press the message. Now you can see the voice down there. So by pressing the voice, you will see this screen. It is waiting for recording. This is the idle right here. So by pressing this record button and talking to your microphone, you will record your voice, your CQ. So let me show you. Hello CQ, this is Oscar Mike 0 Echo Tango. And press this stop button. Okay, the play button wouldn't work on this firmware version. So just go to exit. And now go to the application. Or you can tune your transmitting frequency, let's say 200. Okay. Go to the app. Select the voice call. And here you can see recorded the message. It's 6 seconds long. This is Oscar Mike 0 Echo Tango. And again,
Echo Tango. All right, so pretty nice feature, and it's very useful when you're tired calling CQ, and this is cool. You can eat, you can drink, and your radio still transmitting on this frequency and keep the frequency occupied. With my current firmware, I cannot go down with tuning to 1 Hertz or 10 Hertz. I have just the two options, 100 Hertz and 1 kilohertz. And how to do the switch, you can just push the FST button here and watch here. This is 1 kilohertz, this is 100 hertz. If you wish to use an internal tuner in this radio, just use this button here, the ATU. By push and hold this button for a few seconds, the ATU will be turned on and will tune your antenna. Yeah, there's no need to tune the antenna because I'm precisely on the band, on the frequency, but I can go a little bit to the side, much further. Yeah, that's how it works. This radio has also the CW decoder, and it has also the RTTY decoder and BPSK decoder. I will show you how it looks like. Go to the app menu and select the modem. So here we can see the BPSK mode, and by pressing this button you can select the RTTY and the CW mode. Here in this window it should appear the CW decoded signal, but in this moment I don't have any CW signal. Also here you can see the rate or the speed, which you can select by this knob here on the left. It's words per minute. Okay, so there is also one more thing what I would like to say. The charging system of this radio. As you can see that this transceiver has included this power adapter charger, which is a 5-volt charger. So to use this charger, you need to do something in the menu, because if the charging is turned off in the menu, the radio will not charge with this charger. As you can see here, I'll connect this. And the LED is not blinking, which means that the battery is not charging in this case. So what we have to do, turn on the radio and go to the menu, radio setting 1. So here the radio setting 1, and select the charger. As you can see, in this case is the charger off. Select on and go out from the menu. Turn the radio off. And here, see the LED.
Yeah, it is blinking. That's fine. So your 5-volt charger is now currently working and charging the battery inside the radio. For the upgrade, you have to use a micro SD card. In my case, I will use a small micro SD card. This is 4 GB. You don't need much bigger the SD card, and put the SD card into the computer slot. And go to the website radiodt.com, and you will find the link down in the video description. Find this new Zygo X6100 here and click on the icon. Get this software right here and download. Save it to your computer, let's say on desktop. The file has been downloaded. You have to right-click here on this file, and you have to unpack this file to the same folder. So here is unpack this file, open the file, and you will see the SD tool. You can see also the manual, how to do that, and the log. So open the SD tool first and install the Rufus 3.10. There is also a newer version, 3.17, I think. So I recommend to find a Rufus 3.17 and download it. All right, so here you can see this, this window. Here you can select your SD card. In my case, it is the 4 GB SD card, and push the select button. Here in the select button, you have to go to the file where is the where is the software downloaded. You want to make a cool looking project using some electronics, but they often end up looking like this, or like this. Fortunately, there is a way to make them look very professionally and economically. You can do it with PCBWay, whether it's a school project or a professional grade project. PCBWay has all the services you need to create your project at the best price. Look at all the options they have. PCBs up to 14 layers with different base materials like aluminum and copper, flexible PCBs, SMD stencils, component assembly, and they even offer services like CNC machining and 3D printing, which is amazing. In PCBWay, you can share it with the community, or you can also get some inspiration from the projects made by others. Quality and standardization is taken seriously in PCBWay. Designs are checked before and after production to make sure your circuit will work as intended, always using the most up-to-date technology. And the ordering process is very simple. Get the best quality and price in PCBWay. WB2NHJ, go ahead. WB2NHJ, nice to meet you. This is Whiskey 2, Alpha Echo Whiskey, W2AEW. W2AEW, WB2NHJ. Did I get that right? Oh, you got it correct. Name here is Alan, Alpha Lima, Alpha November, running QRP, just about 5 watts, just 5 watts from New Jersey. Just wondering for a quick signal report, over. Yeah. You're running about a 5 by 6 or 7. Today, we're going to take a quick look at this Fox X-Ray 4 Charlie
the FX4C SDR HF QRP transceiver. This very small QRP HF transceiver is actually quite impressive. I just spent a week with it out on vacation, and I was telling you that outside of one or two little things, I've been very impressed with this radio. All right, let's start by taking a look at the radio physically. It's basically a palm-sized HF transceiver. Operates from 75 meters up to 6 meters in full transceive mode, but then has wideband receive from broadcast AM up through the 2-meter band. So on this side of the rig, we've got the antenna connector, the connector for some external headphones, an external speaker, although the internal speaker works quite well, and then the connector for the hand mic, on-off switch over here. And on this side of the radio, you've got a connection for an external optical encoder, if you want to use a larger tuning knob. It's got a connection for the CW key or set of paddles, and this is actually a USB connector. It comes supplied with a cable that plugs into this TRS style jack with a USB plug on the other end, and it uses the XT60 style power cord, similar to what you'd find sometimes on RC vehicles. A very sturdy connector, and you just make up your own power cord. Very solid build quality. It basically is designed to operate from I think 9 volts to 18 volts. We'll do up to 10 watts of power. I was getting a little over 5 watts out, actually a little bit higher than that when running on a 12-volt battery. It features a 2-inch diagonal color LCD display we'll take a closer look at later. And then functions on the front panel are very straightforward. Upper and lower sideband, CW, memory and VFO mode with 99 memories, and AM and FM wideband receive right down here. You have 2 VFOs, A and B, allows you to operate split. It's got an RIT control as well. The IF attenuator control allows you to control essentially the AGC and an input attenuator. This allows you to control power. The menu brings you to a set of menus for those infrequently changed things. The filter button allows you to switch between the various bandwidth filters that are available in the various receive modes. And then the F button here is basically the button you hit to change bands. There's a tune control and a volume control, and each of those have a push button functionality to them as well. We'll take a closer look at that as well. So let's take a closer look at the controls and the elements of the display. The T=R in the upper left corner tells us that our transmit and receive frequencies are the same. We're not operating split between the A and B VFOs. The next indicator down says CWL, meaning I'm in the CW mode listening to the lower side. If I touch the single sideband button, it'll cycle between the single sideband modes, LSB, LSB digital, upper sideband digital. And then by touching the CW, we switch it back to CW, again listening on the lower side. Touching and holding the SSB button will switch the mode to listen to the upper sideband. Can be helpful if you've got crowded band conditions on one side or the other. So it does give you the option of having the BFO on the lower or upper side of the signal that you're working. The next indicator says VFO B. So I'm using the second VFO. That's what we're tuned to here on the 40-meter band. If I touch the AB button, we'll see that it's switched to VFO A, and the VFO A display is here, and B is now shown down in the sub display. Next indicator says CW, and you look at it's got the letter M. That means I'm in manual CW mode, meaning that I'll just use a straight Morse code key. If I push the CW button again, you see it now says A. A means I'm in iambic mode A for using a set of paddles. And then you see that it's got a dit da after that. That indicates that, essentially one phase of the paddles. If I touch and hold the CW key down, you'll see that it changes to a da dit. That reverses the function of the paddles when you're using paddles. When you're in manual CW mode, that switch will change which pins, if you will, on the TRS connector you short together for the straight key, whether it's the tip and the sleeve or the ring and the sleeve. And just below that it says volume, just indicates what our volume level is. And if we push and hold the volume button down, you actually can get into the squelch control, and we can actually turn the squelch up or down. Also, while in CW mode, if you do a single push
on the volume control, you can adjust the keying speed, as well as the side tone frequency, in this case 700 Hertz, and the side tone volume. If we switch to single sideband, then the single push on the volume control brings you to the mic gain and the volume. You'll note in single sideband mode that there is a noise reduction and noise blanker. And the way you enable those are long pushes on the single sideband key or the memory and VFO key. So if I push and hold the single sideband key, you'll notice that the noise reduction turned on. Push and hold it again to turn it off, and then push and hold the VFO memory key to turn the noise blanker on, push and hold again to turn it off. Now, of course, along the bottom of the display, we've got our spectrum and waterfall displays. And this gives you, not quite 20 kilohertz, about 16 to 18 kilohertz of frequency visibility to see activity across that portion of the band. And you've got a shaded area here that indicates where you're listening. In this case, we're in lower sideband, so we're listening essentially from our tune frequency down. If I push the single sideband button again, switch from the digital to upper sideband, you see our shaded area has now moved over here. If I hit the CW key, now we see that the shaded area is now in the center, indicating we're listening to and hearing signals just within that bandwidth. Now back to the top of the display, the ATT is the attenuator. If we touch and hold the IF ATT key, you can see that that lights up, indicating that we've enabled the front-end attenuator. Push and hold it again, and that turns off. Single pushes on the IF ATT button change the AGC characteristics. Right now, as we can see in the middle here, the AGC is on medium speed. Touch it, it goes to fast. Touch it again goes to M for manual, but right now that doesn't do anything according to the maker, but that may be a manual RF gain control in the future. Touch it again, it goes to slow and cycles back to medium. The power supply voltage is shown in the upper right corner. In this case, it says 13.3 volts. Of course, across the center of the display, we have the active VFO frequency, as well as the sub-VFO, or the VFO A and B, if you will. Right now, B is active, so this is going to be the B frequency. The VFO A frequency is here. Again, switching the A and B toggles between those two. Now below that is our S meter and power output meter during transmit. When tuning the radio, you essentially adjust which digit you're going to adjust with the tune knob simply by pushing the tune knob. You see there's a little caret above this digit right here. And if I touch that, we see that now move to the digit over here. If I turn the knob, that digit changes. I can push it, now change it by tens of kilohertz, push it again to hundreds of kilohertz, and back down to 10 hertz, 100 hertz, and 1 kilohertz. You can also push and turn if you want to select it more quickly. In the upper right corner, we actually see the receive filter characteristics. In this case, we're on single sideband mode, or lower sideband specifically. I've got the 3 kilohertz filter tuned in, and we can see graphically what that looks like. By touching on the filter button, we can cycle between the available filters in this mode. You can see I got a 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and back to 3 kilohertz. If we switch to CW mode and go through our filter selections, we can see we've got an 800 hertz filter, and then we cycle to the lowest one, which is 50 hertz. I found this to be a little bit ringy, but under very crowded conditions, it might work well. Then there's also a 100 hertz, 200, 300, 500, and then back to 8. I found that the upper 3 work quite well. The 300 hertz, 500 hertz is what I use most of the time on CW, and 800 hertz all work very well. Below that, it shows you the RIT setting. Right now it's +0, so we're not receiving at a slightly offset frequency. By touching the RIT button here, we can now adjust the RIT up or down, and that the RIT will adjust based on where we have the caret. And you simply touch the RIT button again to get out of that mode. The previously mentioned side tone volume, side tone frequency, and key speed, which you can adjust by cycling. All those values are shown
right on the display for you. Now, let's see, listen to this station here through a couple of the CW filters. There's the 800 hertz filter. The 50 hertz, like I said, works well, a little bit ringy. 100 hertz, 200, 300 hertz filter, 500, and 800 hertz. So let's take a listen to the single sideband filter selections. So this is the 3 kilohertz filter, 1.5 kilohertz filter, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and the 3 kilohertz filter. Not too bad through that tiny little speaker. Now, to change bands on the radio, we simply hit the F button, and we can see the band changes. And you can actually just cycle through the various bands using the tune control, and then just let it sit, and it'll actually switch to those bands. It'll just revert to that after about 7 or 8 seconds. Or you can actually touch the F button again, and it will go back. Touching and holding the F button will actually put on a keyboard lock so that changing the knobs or anything won't have any effect on what you're doing. Touching and holding it again will unlock the various controls. Now, if you touch and hold the AM/FM button, you'll switch between FM and AM receive modes. But if I push and hold the AM/FM button down, then it switches to receive only mode. You see it says RX up here. And now when you go to the band selections, you see you have more bands selected, down from medium wave, which is broadcast AM, all the way up through many of the shortwave receiving bands, including all the way up to 2 meter FM. Now, of course, you touch and hold the AM/FM button again to switch back into transceive mode, where the bands that show up now on the band select are only the HF amateur radio bands. Well, actually HF plus 6 meters. Well, there you have it. It's a little bit of a run through of how to operate this FX4C, a little bit of demonstration of all the capabilities that are on the display and all the functionality. Now, I'll also mention that on the USB port, there's actually a built-in USB sound card. So the rig is really digital mode ready. And we saw that when cycling through single sideband. You've got SSB digital low, SSB digital upper, as well as just normal upper and lower sideband. With that sound card, you can directly use that for things like FT8 and other digital sound card modes directly, as the sound card is built in. So it looks like a USB device when you hook it up to your PC. That same USB port is what's going to be used to reprogram and reload firmware. Currently, there's version 1.0 firmware on this unit. It is relatively new. And I've been in email contact with the developer, and there's a number of things he's got planned for future versions of firmware. And the firmware update process is actually pretty easy. Maybe later on, as new firmware comes out, we'll do another video to show how to do the firmware update. Now, overall, I've been extremely impressed with this radio. As I mentioned at the beginning, I spent about a week with this radio on vacation, set up a temporary end-fed antenna, and worked lots of stations, mainly on CW and some on single sideband. I just used my little miniature straight key here. I have not used it yet with the keyer, with the paddles. And then for single sideband, I used the supplied little small handheld microphone. The audio quality reports I got on single sideband were excellent. They said the audio was extremely clear and really sharp and punch right through. And anybody that I could hear on the radio, I could work. I've talked about all the things this rig does really well. And there's really only one very minor complaint that I have. And that's in CW mode, because we've got close to a 20 kilohertz wide receive bandwidth. If you have strong CW signals outside of the frequency range that you're listening to, those very strong signals can affect the gain for the signal that you're listening to. Agora são 7h26. E a gente lembra que hoje tem encontro de radioamadores
em Capela do Alto, ok? Eu já informei os amigos, que são todos os amigos que poderão comparecer, ok? Não é só para radioamadores, tranquilo? Não é o clube do Bolinha, ok? Que só vão radioamadores, vão todos os amigos, corujas, simpatizantes do hobby, PX, futuros radioamadores, dexistas, ok? Enfim, é para todos, tá bom? Todos convidados. Capela do Alto dá uns 130 quilômetros de São Paulo. E lembrando, você vai levar um pouco de carne ou linguiça, refrigerante ou suco, e 1 quilo de alimento não perecível, ok? Quem promove? Nosso amigo Figueiredo. Já são mais de 20 anos de encontro de radioamadores, PX, corujas, ok? Então, todos convidados. Compareça e boa sorte. Bom, local. Você vai chegar em Capela do Alto. Compareça, mas não passei a dica do local, né? Então, você chegando em Capela do Alto, vai procurar o quiosque da Lagoa, ok? Que é do lado da pista de caminhadas. Então, quiosque da Lagoa, do lado da pista de caminhadas. Tranquilo? Capela do Alto, 130 quilômetros. E uma dica boa. Tá? Vai num carro aí com 3, 4, 5 amigos e racha o combustível, ok? Não fica pesado, né? Dá um pouquinho aí para cada um e dá para todo mundo comparecer, ok? Leva 1 quilo de alimento não perecível, que será doado aí para as instituições lá da cidade, ok? E boa sorte. São 7h29. Lembrando que amanhã a gente entra na aula número 4, ok? São 3 cursos paralelos, né? Até o mês passado era só o curso de CW, ok? Esse mês aqui já entraram mais 2, então, total, 3 cursos ao mesmo tempo. Lembrando, são em 2 períodos, ok? Período da manhã, primeira edição, às 5 horas, à tarde, segunda edição, 17 horas. A sequência dos cursos é CW, comandante de rodada e legislação. São 50 videoaulas de CW. E quem não puder fazer com a gente nesses 2 horários, radiofrequência ou na live aí da rodada alto-falante, faz na playlist, ok? Tem cada playlist um curso aí específico. E tendo dúvidas, a qualquer momento você entra na rodada alto-falante e sana essas dúvidas com a gente, ok? Mesmo quem não faz o curso aí com a gente via radiofrequência ou internet, né, quem faz na playlist também tira aí dúvidas com a gente, tá bom? A qualquer momento aí durante a rodada, entre aí na live e faz a pergunta que eu te respondo, ok? Bom, 7h31. Oportunidade com um bom dia. Tem bote em todo lugar. Weighs. Oh, right, so it's 718 grams. Now, as regards dimensions, it's 135 by 120 and 40 millimeters high. Underneath are 4 rubber feet, and that makes it very firm on the operating desk. Now, let's have a look at the front panel. I like those silver controls. They sit nicely against the black background. On the right-hand side, you've got this large tuning knob with the thumb point there for spinning it around. Volume control there on the left. And you've got 4 menu buttons underneath, and the menu items are displayed on the screen. On the left there, you've got the headphone socket, mic socket, and there you've got the transmit lamp. Let's have a look at the top panel, because like a lot of Xiegu radios, some of the central controls are on the top panel here.
On the far left, you've got the on-off button, and once the unit's on, if you tap that button, you can switch the backlight display on or off. The next button along is the mode button, and when you press that, it cycles through the modes. The modes are SSB, CW, and AM. And on the far right, you've got a pair of buttons that enables you to cycle through the bands. You either go up or down depending on which button you press. Those buttons also enable you to change the tuning speed or the tuning steps. By holding the buttons down a bit longer, it will change the tuning steps. And left is higher, right is smaller tuning steps. The tuning steps, by the way, go from 1 megahertz right down to 1 hertz. On the back, you've got the BNC antenna socket, then you've got the earth terminal there. You've got the 3.5mm key socket, comms port, an accessory socket, and then the 13.8 DC socket, and a power cable is included. Navigating the menu system is extremely easy. If I press in the tune button, it brings up the menu on the screen, and you can see the various menu items as I cycle through them. And the menu items are selected by these buttons underneath. Now let's have a look at the display. On the far left, you've got the R symbol, which is receive. Then you've got the mode, which in this case is CW at the moment. Then you've got the preamp, which is switched on with a button on the top panel of the radio. And then on the far right, you've got QSK, which means to say break-in for CW has been switched on. Then below that, you've got the main frequency display. Below that, you've got the frequency of the A or B VFO. You can't see the S meter at the moment because we've got no signal. And at the bottom, you've got the spectrum scope. Let me demonstrate one of the interesting menu items. We can press a menu item and we can make the spectrum display larger. We sacrifice the S meter, but we've now got a larger spectrum display. I found one hidden control in the QSK menu. If you turn it on, I found that the break-in was very rapid indeed. The relay was going backwards and forwards very fast. But I found that if you hold that button in for about 3 or 4 seconds, it then takes you into a menu where you can actually extend the duration to several milliseconds or up to 1 or 2 seconds. And that solved the problem. So let's now have a quick run through the menu items. VFO memory, VFO AB, memory write, and memory recall. CW filter, CW side tone, CW dot dash ratio, and QSK break-in. Key speed, manual or electronic, iambic setting, and startup screen. Split mode, spectrum display size, beep tone, and firmware version. And finally, you can select the FM broadcast mode or the band switch mode, which either switches through the ham bands or through the complete shortwave spectrum covering the range 500 kilohertz to 30 megahertz because it's got a general coverage receiver built in. The radio comes with a simple PTT speaker microphone, and that connects via a modular plug to the socket on the G106. And in order to switch on the speaker microphone and switch off the speaker, you simply press briefly the volume control once and press it again to go back to the speaker. Now, the hoax video that I referred to at the beginning of this video showed very dirty outputs on both SSB and CW. But here you see the shots from our own lab, and these are close-in displays of the signals, perfectly clean. And this was confirmed on a wider spectrum display as well. I set the G106 up in my motorhome because I wanted to check how well it would cope with VSWR. There is no internal antenna tuner, so I decided to compare it with the IC705, and I used a mobile whip where I knew at the band edges there was fairly high SWR. I just wanted to see how the two transceivers compared. Neither of those have got antenna tuners, so this is the result of my test. I set the IC705 to the center of the band where the VSWR is pretty low,
and send out a CW carrier. And you can see that there's about, well, it's actually less than 10 watts. There's about 8 or 9 watts coming out. Next, I set the IC705 right to the top of the band where there's quite a high SWR. And as you can see, there's only about a couple of watts coming out, as expected. Next, I used the same setup with the G106, starting at the center of the band with a low VSWR, and I think I got even more power than the 705 on that particular test. Then I set the G106 to the top of the band with the high SWR, and believe it or not, you can see just how much more power I was getting out, even when I was at the top of the band. So the G106 seems to handle a higher VSWR far better than the IC705, which means to say that maybe the fact that it hasn't got an internal ATU is not too much of a problem. And next, an on-air contact. 123, Oscar Juliet Victor QRP, G3 Ocean Juliet Victor QRP, QSL? Yeah, I got it that time, Peter. Congratulations, G3OJV GI0LVI. Stunning signal for QRP, Peter. You're 20 over 9 at the moment, so nice signal. My name's Damien, OJV GI0LVI. Bye-bye. Okay, Damien, just before you go, can you give us a report on the audio? Is the audio okay, Greg? Yeah, QSL, Peter. The audio, CDP side audio, no problems at all, okay? Okay, you take care. Good evening to you. Thanks for the QSO from Golf. So no problem there with the quality of the SSB transmitted signal. Let's now have a brief comparison with the G106 compared with my IC7300. IC7300, G106, IC7300, G106. This is IC7300, G106, IC7300, G106. So no problem on the receive side. Finally, I thought I'd check the power on the through line, and this is on 20 meters. It hits 10 watts, and in fact it hits 10 watts on 80, 40 and 20. So quite surprising, really. Then I found on 21 megas, 15 meters, it hit even more power. It's registering around about 12 watts on 15 meters. Quite impressive. And then on 10 meters, I think it's slightly better. This is on 10 meters. Quite amazing, really. So for a rig that's rated nominally at 5 watts, it's certainly more than 5 watts, and I would classify it as a 10-watt radio. So there we are. That's the Xiegu G106. What do I think of it? Well, you've seen the video, and it seems to perform pretty well. I mean, they rate it as a 5 watt or greater than a 5 watt transceiver. I would say you can almost regard it as 10 watts. So it's probably as good as a 10 watt rig, which is a plus point. It also seems to handle VSWR quite well. Now, it hasn't got an internal ATU. Hi, my name's Gary. I'm the customer support manager here at Martin Lynch & Sons, and I'm today accompanied by the workshop manager. I'm Steve, as you probably know. Steve, yeah. I've asked him to do me a bit of a favour today, so we've kind of got this, how would you describe it? Little tiny radio. Yeah, a little tiny radio. Yeah. It's beautifully made, this little radio. It's quite amazing, actually. It is. It's nice. It's a nicely made radio, and I think it's well, I mean, I think they've really knocked it out of the park, sort of hardware-wise. Yes. But we're going to drill into it a little bit. We are. So with a very basic setup, we're going to drill into it and try and maybe debunk some of the online myths or whatever. I'm just going to do some sensitivity measurements, and we're going to look at the TX side of things on the spectrum analyzer to see how clean it's going to be. So hopefully that will be of some interest to some of you guys. So I think first of all, what I'll do is I'll
just grab hold of the radio and just have a little look and just look at the quality of the build, which I think is exceptional. So that's what we'll do first of all. Yeah. So let's have a quick look at the radio sort of close up, and I think you'll see that the fit and finish of this radio is pretty much exceptional. I think it's amazing finish. They really have knocked it out of the park when it comes to the finish of it. Now, one of the big grumbles was the VFO knob was actually not straight, and I think this is straight out of the box as new, and I think you'll see what I mean. That's perfectly straight. It's got a fraction of a wobble there, but it's absolutely nothing in real life. The camera is actually picking that up. I think the display is exceptional. It's a good quality display. The knobs and stuff are a good feel. It's got a really interesting sort of protection around the side. I wouldn't want to drop it. I should imagine that these sort of edges would probably get bent and maybe get stuck on the knob itself. But they're there, for the lighter knocks and sort of bangs. But yeah, I think that the whole thing is really, really good. The buttons are fairly straightforward. It does seem to be configured up quite a lot for CW. Around the back, you've got some good connectivity. Let's pull some of these cables out. You've got an accessory port there, and I'm told that there will be a digital interface available shortly for it. You've got obviously there's a COM port there, power in and the key, and you've got a ground connection, and it uses a BNC connector there for the antenna. So what we're going to do is we're now going to hook this up to the kit that Steve's brought down, and let's get cracking with that. So going on from what Gary's just said, we're going to do basically 2 tests. We've got 2 pieces of equipment here. You'll see we're going to do a receiver sensitivity test, see how good it is, and then we're going to have a look at on the spectrum analyzer to see what the spectrum's like, see how things like the second harmonic, how far down it is, and things like that. So just some very simple tests to see how good it is. Yeah, and from our point of view, it's going to be pretty blunt. Yeah. So exactly. So it's we've been discussing it a little bit to see what we could say. Just bear in mind the market that this is aimed for and how it compares. It's not going to be as good as a £5,000 radio. Don't expect that. But for what size you have here, it's going to be a good little QRP radio. Something that you could put in your pocket and take to the park, and maybe it seems to be set up quite a lot for CW. It does, yes. Yeah. So I'm also told there's going to be a little digital interface which is available, which pretty good. Yeah, it might be good. So we'll see. Time will tell. But so without any further delay, what are we going to do, Steve? Okay, we're going to start off on the do the sensitivity. I've got it sort of partially set up here. I've got the the signal generator set up to 14.15 megs. I've got the radio set to pretty much the same frequency on upper sideband. And what I've got here at the moment is we do 2 tests basically when we're testing equipment out. We do a 50 microvolt signal, which is around about minus 73 dBm, if you want it that way. And we see how well the S meter is calibrated to S9. Unfortunately, there's no S meter on this. You just see a nice little spectrum spike. I think there may be, but it just might mean it might mean reading the manual. All right. So there are a few things about this radio we just haven't got into. Okay. So all right. It takes a little while to get used to radio. Yeah, anyway. Especially with these sorts of menus. And then what we're going to do is turn the signal level down that's coming out of the signal generator, and see sort of what level we'd expect it to be. So let's start off. At the moment, I've got, you can probably see here, it's going to be minus 63 dBm coming out, but we've got a 10 dB pad here. So that makes it basically minus 73 dBm, which is equivalent to 50 microvolts. Now, for the layman, kind of what does that mean? That means that's your S9 marker. That's sort of like the industry standard for if you get an S9 signal, you've got about 50 microvolt signal going in. So that just sort of shows you how the signal is calibrated. So what we've got here, so
So that I can see it. you can see it, but I haven't switched it on yet. Now if I turn it on, there you go. Right, so you've got a nice signal coming out of there. You should be able to see it just up here. Yeah. Pretty good. So what we're going to do now is turn that level down. And we're going to go down to where we can just about hear it. Here we go. So we can see it's going down, down, down. You hear the noise coming up. Agora são 7h47. E a gente lembra das campanhas que estamos aí a todo vapor, ok? A primeira campanha, doação de sangue. Quem puder colaborar, faça uma forcinha e doe sangue, ok? E a segunda campanha, do agasalho também. Todo inverno a gente lembra os amigos. Quem puder colaborar, dá uma lavadinha nessa roupa, ok? Blusa, uma coberta, uma calça, enfim. Meia, né? Que esteja em bom estado, né? Não vai dar aquelas meias furadas que não é legal, né? Então, um agasalho legal, um cobertor ali inteiraço, né? Dá uma lavada, né? Põe num saco plástico e faça a sua doação, ok? Então, a gente lembra dessas duas campanhas, são super importantes. Quem puder colaborar, doação de sangue nos hemocentros, tem vários aí perto da sua casa, ok? Hospitais também, né? Tem os horários para doação de sangue. Normalmente eles liberam o estacionamento, te dão um lanche, né, depois da doação de sangue. Então é bem tranquilo, tá bom? Eu fui agora recentemente fazer uma doação de sangue, coisa de 1 mês atrás, e 4 meses atrás também, né, doei para o filhinho de amigo nosso, para o Murilinho, ok? Então, essas duas últimas doações de sangue que eu fiz foram direcionadas, porém, né, você pode doar sangue sem nenhum objetivo, ou seja, né, não tendo nenhum nome de alguém ou parente, tá bom? Tranquilo. E os bancos de sangue estão precisando, porque com o problema aí da pandemia, né, o fluxo caiu muito, muita gente aí deixou de doar sangue, já era baixo, né, e ficou realmente ali no vermelho, literalmente no vermelho, ok? Então colabore, não custa nada, não dói, é um pouquinho de sangue que você doa e salva uma vida, tá bom? Faça aí sua parte e boa sorte. 7h49. Hoje, o nosso time, das 3 ao meio-dia, teremos mais de 9 horas de QAP. E no final da rodada, eu sempre passo um replay, à tarde, tá bom? Sempre à tarde tem um replay da rodada. Quem perdeu a primeira edição, né, acompanha a rodada pelo replay, tá bom? Outra coisa, curso de CW, curso comandante de rodada e o curso de legislação agora são sequenciais, ok? Antes era só o CW, né, que a gente passava, e agora na segunda-feira, dia 5, a gente entrou aí com os 3 cursos concomitantemente, tá bom? O intervalo entre um e outro é uns 5 minutos no máximo, nem isso. Tá? Uma média de 3, 4 minutos, a gente já entra com o próximo curso. E cada curso, quando é muito longo, a gente divide em 2 etapas. Também dá uns 3 minutos entre a primeira parte e a segunda. Tranquilo? Então, em 1h, 1h10, você faz aí diariamente na primeira edição, às 5 horas, ou na segunda edição, 17 horas, os 3 cursos, tá bom? Então, aula 1 dos 3, aula 2 dos 3 e assim por diante. Tá? Quem perdeu, não conseguiu pegar do início, vai na playlist, entra no YouTube, digita a rodada alto-falante e vai na playlist, tranquilo? Cada playlist é um curso e, tendo dúvidas, se esclarece aí durante a rodada, ok? A qualquer momento, na primeira ou na segunda edição, em qualquer lugar do planeta, você tira dúvidas com a gente. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Standing at the moment. Yeah, you know why? It's all my fault. But anyway, no, kidding. It's right.
the radio itself, I think, is great value for money. I think at the time of doing this video, I think it's about £350, which I think is great value. I mean, even if you used it as a receiver, yes, I mean, it's really that good. Quite nice, got a nice little display and all that sort of stuff. Anyway, I hope that you've enjoyed this something for the weekend. Yes. We've really worked hard to get this to go the last hour and a half. So, but anyway, all good. Right. So, thank you very much. Yeah. Okay. See you next time. Yep. America, Germany, England. And I am living up here on the north end of Norway, up in on Ringvassøy Island, in a fjord here on the northwest coast. The name of the fjord is North Grunnfjord. Hi and welcome back to another Tech Minds video. So July 2020, a now 20-year-old student from Belgium released an amazing application into the SDR and radio community called SDR++. Now fast forward to the end of 2022 and SDR++ has grown massively in features and stability. Now the great thing about SDR++ is that it's cross-platform, supporting Windows, Linux, Raspberry Pi, Mac OS, and now Android. Now while the Android version has been around a few months, Alexandre has pushed a release into the nightly builds. One key fix has been the strange graphical bug that appears to be a thing of the past, meaning more users can now safely install SDR++ onto an Android device. If you are used to using SDR++ on any other platform, then you'll be pleased to know it works just the same on Android. Let's take a look at how we install it. Firstly, within a browser on your Android device, you'll need to go to sdrpp.org and then tap on the Download Nightly Build button. From here, scroll down to SDR_Android and tap on it. This will then download the latest Android version to your Android device. If it doesn't download, then you need to make sure you're signed in to GitHub. Once the file has been downloaded, you'll notice that it's an archive.zip file. Now to extract the .apk installation file, you'll need to have a free archive extractor application installed on your device, something like this one called Archive, which is free from the Play Store. Open Archive and then locate the newly downloaded strpp archive file. Tap on the strpp_android.zip file and the .apk file should be extracted. You should now be able to tap on the APK file to begin installation. Now once complete, you can now start SDR++ on your Android device. The first thing that you need to set is the high DPI scaling. So scroll down the left column until you find it. The default will be set to 300%, so adjust this to your liking. For mine, I set mine to 200%. Please note that you have to close and reopen the application for this new setting to take hold. Now before launching the application again, attach your SDR receiver to your Android device's USB port. This needs to be connected before starting SDR++, unless of course you're going to connect to a remote server. For this example, I will use my HackRF connected to one of my HF antennas. So start the application and then allow SDR++ to access your SDR receiver. Once loaded, hit the refresh button on the source module. Then select from the drop-down the type of SDR that you're using. Once selected, press the play button at the top and then SDR++ should come alive and you'll be receiving. Make sure to adjust the gain slider then adjust the frequency. As this is running on a tablet, everything is touchscreen, so moving the VFO is just a case of dragging the frequency line across the screen to highlight a signal.
As mentioned before, SDR++ on Android is the same as if you was using it on your computer. So the left menu covers everything the same, from modulation to frequency manager, audio routing, waterfall and FFT settings, module manager, and rig control server. Eu vou entrar aqui em interrupção momentânea. Chegou aqui a minha neta e vou dar aqui bocadinho de atenção, ok? Alright, ora aí está. Quer tomar nota? Conta? Toma. Não quer falar? Então falamos mais logo, ok? It's okay. Sheet one, echo my equipment. Ringvassy Island in a fjord here on the northwest coast. The name of the fjord is North Grunnfjord. North Grunnfjord. So there we are. Back to Condor, Gulf India 4, Mike Bravo, Mike, Stroke P. What say, over? As mentioned at the start of the video, you can also connect SDR++ to an SDR++ server, which could then be connected on the internet or your home network. The performance of this using Wi-Fi will be dependent on your network's condition, but watch out for a future video on how to configure SDR++ server on different platforms. Make sure to be subscribed not to miss those videos. I'd like to say a massive thank you to my YouTube members and Patreon supporters. For more information on how to support the channel, please visit the link shown on the screen now. But I would also like to thank every one of my subscribers and for you for watching. Until the next video, take care, stay safe, and I'll see you in the next video. Welcome to this shortwave radio channel, and we'll do a few 40-meter band tuning around. One with the Texan PL330, which is the video we're doing now. One with the XH Data D808. We'll do it with the Chinese DSP, and we'll even do it with the Chinese clone of the Malachite receiver. So 4 different videos, kind of having fun. And why not in there maybe make a couple more with the tuning the 80-meter band with the same GN-ATS 909X2, and the maybe with the older same GN-ATS 909X. So I hope you enjoy these videos. So 40-meter band going from 7,000 to 7,300 is a lower side band in the mode, and it's one of those very popular bands. We're going to check out how we tune and how well we tune with the Texan PL330. It's on the MLA30 loop outside. We're going to change here for the step, because we of course don't want to tune around with this. It's obviously an AMer. Sound Alto-falante. KC3 NWN and the crew. W4G music. Okay, Brad, W4G2 Zulu. Brad, you're mountain up there today. Your program is very good today, Brad. Conditions here at my station at the night. I've got on the test this thing.
Your frequency for you. But if you go off frequency, están preparando para una ocupación. Es una crueldad y una acción sin vergüenza fuera de... If you're not using your external tuner, press it one time until the light comes on. Up, on, down. All frequencies, you turn your low. There's a lot of memory inside there, you know, so if it's a frequency that you frequent all the time, and you got the red light on, it's going to, you know, remember that it's already tuned there, and you won't hear it tuning, you know. But just be careful, man, with the internal tuner, because you don't want to burn nothing up, man. If you're running too much power, you don't want to run the amplifier on the internal tuner. Agora são 8h05. E a gente cumprimenta o amigo Clóvis. Muito bom dia, Clóvis. Corujas também estão com a gente. Rádio Frequência Internet a todos. Um bom domingo. Então, é pior que eu jogo, hein? Não é sempre, né? Não é sempre, mas a cada 3 meses eu faço um jogo, viu, Clóvis? Vamos ver, né? Tô torcendo, quem sabe, né? Uma hora a gente fatura, né? Mas de resto tá tudo tranquilo. O tempo tá bom. Caiu bem a temperatura, hein? Nossa. Cedinho aí tava dando 12 graus aqui no aeroporto de Congonhas, hein? Mas se sobe, se melhora ou se fica frio, né? E para mim tanto faz, né? Frio, calor, tá de bom tamanho. Que mais? Novidades no front nenhuma. Hoje nosso time das 3 ao meio-dia. Quem acompanha a rodada Alto-falante pela internet, um lembrete. Quem perdeu o curso, começou agora, segunda-feira, dia 5, ok? Você tem as gravações na internet, nas lives, tá bom?
Tem também vídeos, né, essa sequência de gravações, e tem a aula específica na playlist. Então, uma dica para o amigo: se você fizer aí os 3 cursos, cada um tem uma playlist específica, tá bom? E tendo dúvidas, entre aí na live e tira dúvidas com a gente. E boa sorte. Aqui fez 1 grau a menos, hein? Tá ali, né? 13, 12, tá praticamente igual, né? E o pior é que o calor ontem foi bravo, hein? Ontem bateu 32 graus. Eu fui a pé aqui num lugar, fui no outro, andei um pouco, né? Só vai de carro, tem que dar um tempo, né? E tava 32 graus na rua, né? Então, um baita calor. De uma hora para outra despenca, né? 20 graus assim é paulada, né? Haja saúde, né? Haja saúde, senão já viu. Bom, oportunidade com um bom dia. Kilo Delta 1 Kilo uniform. Bravo 2 solid call. Copy 56, that's 1355, over. Roger, thank you. You are 5959 to New York. Thank you. You're welcome. Thanks to New York. K0BHA, QRZ. Real quick. All right, sir. Hi, this is Kevin, and welcome to Ham Radio Extreme. Today we're going to be looking at a radio that I just got recently. It's the Eaton / Grundig, as some people might know it, / Texan S2000. But anyways, I'm just going to give you a brief overview. And by the way, I'm not sure how well it would work. I'm in my living room with a lot of equipment around, so it might be a little noisy, but we'll try. I tried to make another video where there was a little less noise, but the lighting was terrible. So, okay, so I'm going to go through and first of all, just turn it on. Okay, and that I think should leave the screen on for us. Okay, I'm going to go through some of the items just on the front panel. I'm finding that my focus on my camera is questionable. So I'm trying to work on that. So I'm not going to really rotate the radio around. So we'll just go through some of the features in the front panel. Okay, so starting off on the left, you have the earphone jack. I'll try not to put my hand in the way too much. The earphone jack, then you have a line in, bass, treble, volume. Okay. Yeah, I know it's on some station that we're not going to receive anything on right now. Okay, and you've got the light and also a snooze button. You've got time where you can set the time. And I haven't really done anything with the timers or anything like that, so I can't really comment. You've got a RSSI indicator, signal strength. And on the display, you've got, this is actually the antenna attenuation. So you can attenuate by 10 or 20 dB. Just don't do what I did. I accidentally turned it on and I forgot to turn it off. And then I was wondering why I wasn't receiving too much. But it was late at night and I was pretty sleepy. So, okay, that's the time. And of course, your
frequency display. Okay, and so we'll start over here. This is your bandwidth button. So this is on wide or narrow. And you know what? How about if we actually give you a little bit more of a demonstration? Denmark, I look forward to seeing you in training. Okay, so there's a local station. That is on narrow. And that is... Ô, João, bom dia. PY2EXU, grande abraço e um bom domingo. Como está o amigo, família? Muito frio por aí? PY2EXU, adiante. Ok, Paulo, bom dia a todos. Tudo bem por aqui, graças a Deus, né? Frio, tá friozinho, tá bem frio, viu, Paulo? Pra mim é frio. Eu sou friento pra caramba, então... muito frio. Desde ontem à tarde o tempo mudou, né? Mas fazer o que? Tá bom, ainda deu uma garoinha ontem à noite aqui, Paulo. Aquele sereninho bem fino, mas ainda deu um sereno, sim. Não molhou muito a rua, mas... aí o frio aumentou, né? Estamos todos bem, graças a Deus. Bom dia a você, bom dia aos demais que estiverem na escuta por aí, tá bom? Estava esperando alguém se manifestar, esperei aqui um tempo, vou dar uma palavra, vai que eu dou sorte, né? É isso aí. Eu dou TBW, PY2EXU, prossiga. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João, Carapicuíba. É isso aí. E quando eu mudar lá para cima, né, que a estação vai ser aqui de baixo, né, eu vou ficar bem embaixo da antena, bem embaixo da torre. Acho que te falei, né, João? E o rádio que está agora do meu lado, ele vai ficar nas minhas costas, ok? Vai ficar num armário ali, na parte mais alta, né, que é onde o cabo vai entrar, né, vai entrar atrás do armário, né? Já vou fazer um furinho ali pro cabo, conector, ok? E eu não vou ficar olhando pro rádio, esse que é o problema, né? Então, toda vez que o pessoal entrar na rodada agora, tem que ser com áudio, né? Porque não vou ter mais o sinalizador do meu lado, ok? Quando você vê a portadora no rádio, né? Seja final de escala, ou 9, ou 5, ou 2, ou 1, né? Então, daqui para frente, né, somente com áudio. Né? Só a portadora não vai ter como eu responder, ok? Né? Isso porque o cabo vai estar bem no limite, tá bom? Então eu vou fazer uma abertura atrás ali, né, para a saída de ar. Né, vão estar 2 coolers atuando. Né, um cooler servindo como exaustor, né, puxando todo o ar quente lá de dentro, né, e outro cooler empurrando o ar, né, em cima do rádio, tá bom? Então, um jogando ar, né, fresco no rádio, e outro cooler bem na frente, puxando todo o ar quente para fora, ok? E vai estar na parte alta, né, porque não vai dar para jogar do meu lado, né, o cabo não tem como, né, vai ficar bem no limite. Mas eu subo, né? Pelo menos consigo subir lá uns 7 metros, a minha antena, até comprar uma antena nova, comprar um cabo maior, pôr mais módulos na torre, né? Então, agora é um upgrade aí, quebra galho, né? Que já ajuda. Tá bom, João, mas eu vou ter essa novidade, né? Não vou estar de olho no rádio. Né? Quem perguntar o sinal, eu vou falar, pelo áudio 5. Né? O áudio 4, áudio 3, porque eu vou perder totalmente referencial. Tá? Até pegar uma câmera e colocar na frente do rádio, eu acompanho. Né? Numa telinha aqui do meu lado, eu vejo o teu sinal pela telinha, né? Mas isso quando eu puser a câmera, tá bom? Eu tinha até uma câmera pequena, né? Uma câmera bem simples, né? Mas o Daniel estava precisando, ele passou a mão, ok? Opa, tem uma câmera sobrando? Tenho, né? Eu tô precisando, então leva, né? Agora eu tô precisando e ele tá usando a minha, né? Filho é assim, né, João? Filho, pai, tem isso, tem aquilo, tá, leva, né? Mas eu arranjo uma, né? A gente compra bem simplesinha, só para olhar a frente do rádio, ok?
Então, vou ter que olhar o rádio remotamente, hein, João? Olha que história, hein? Não vou ter o visual do meu rádio, hein? Perdi o visual. PY2 TBW, adiante. Ah, QSL. Ah, então nesse caso, mas não teria como baixar um pouco a antena e sobrar um pouquinho mais de cabo, Paulo, para você deixar o rádio em cima da sua mesa aí, pode verificar os computadores, o computador, enfim. Seria a distância muito grande aí de onde ele vai ficar aí da parede, pelo que você está me falando, ele vai ficar encostadinho à parede, não é isso? E a sua mesa é distância de quê? De uns 2 metros, mais ou menos? Ou não? Ou dá mais um pouquinho? Ó, 2 metros, onde vai ficar o rádio até o chão. Depois do chão até a mesa, mais uns 2, depois tem que subir na mesa, né? Eu perderia uns 5, 6 metros de cabo, ok? Aí a finalidade, né, de subir a antena perderia totalmente sentido. Tá bom? Eu prefiro, né? Eu prefiro ficar com o rádio encostado na parede e ganhar lá os meus 6, 7 metros de altura, ok? Por enquanto, né? E o ano que vem eu subo, né, bem mais, só que só ter grana, né? Comprar antena, comprar um cabo novo, comprar mais módulos e tal. Então, quebra galho provisório, né? Porque a arrancada final, na hora que tiver grana para comprar tudo, né? Tem que ser tudo de uma vez, ok? Antena, cabo e módulo, né? Aí a gente faz um serviço só, tá bom? Mas não dá, se eu quisesse jogar o rádio na mesa, o do meu lado, né? Como ele está hoje, eu estaria perdendo aí muita metragem de cabo, tá bom, João? Então eu vou com o cabo do microfone, né? Que sai aqui da mesa, para o rádio maior, né, e do rádio para a antena ali encostado na parede, ok? Então, era isso que eu ia perguntar agora. E o cabo do microfone vai alcançar todo esse percurso aí que você comentou agora? De lá da parede, claro, ele não vai no chão, lógico, não precisa, né? De voltar para a mesa. De onde o rádio vai ficar na parede até onde você está aí em frente ao computador, onde você vai ficar, claro, né? O cabo do microfone, ele vai ter esse alcance todo, Paulo? Não, mas eu vou falar com o nosso amigo Soares pelo seguinte, né, o meu módulo aqui de interface já está velhinho, ok? Já tem uns 16 anos, hein? Tá gasto, tá sujo, tá feio, um pouco de ferrugem também, né? Tá bem detonado já. Tá? Então já vou pedir uma interface nova para o Soares e um cabo aí com uns 7 metros, tá bom? Mas não pode ter um pouquinho de perda nesse áudio? Sim, né? Mas eu compenso, né? Como tem a mesa aqui do lado, eu já carco um pouco mais de áudio, um pouco mais de ganho. Não tem problema, ok? Mas é mínima perda, né? De 3 metros de cabo que eu tenho hoje para 5, 6 metros é uma coisa pequena, né? E outra que ele usa um cabo bom também, né? Então, uma atenuação no cabo é muito insignificante, né? Mas a gente controla isso já no volume final, ok? Então, não tem perda nenhuma. Tá bom, João? Bom, deixa eu ver se tem mais alguém na frequência. Mais algum amigo? Então tá aí. PY2 TBW, adiante. Ô Paulo, mas você comentou um negócio aí, eu não, assim, até esse momento eu não sabia que... Mas mesmo no cabo do microfone de qualquer rádio, ele tem perca de... Ele dá alguma perca no áudio, em alguma coisa? A perca não seria só no cabo de antena. Quando não está bem conectado, quando não está a solda ruim, enfim. Não seria no cabo da antena, no próprio cabo do microfone, do PTT, quer dizer. Ele tem possibilidade de dar perca também?
Tudo que você aumenta o comprimento, né, um cabo de áudio, um cabo de radiofrequência, cabo de alta frequência, de alta tensão aí com eletricidade, tudo, né, quanto maior a distância, né, você vai tendo uma atenuação, ok? Então, mesmo pouca coisa que seja 3, 4 metros, vai ter uma pequena atenuação bem significante. Tá? Provavelmente essa atenuação não apareça no áudio. Tá bom? Por isso que eu falei, né? Se tiver alguma pequena atenuação, a gente corrige. Tá bom? Então, tudo, né, que você tem um cabo maior, vai tendo atenuação. Quando você troca, por exemplo, o cabo coaxial, né, por um cabo maior, né, você tem 20 metros. Aí você vai querer 50 metros, tá? Vai ter atenuação dessa potência até chegar na antena, ok? Então, isso vale para tudo, né? Eletricidade, para sinal de áudio, para radiofrequência, tá bom, João? É insignificante, mas um pouquinho vai ter, ok? QSL, P2 Tango Bravo Whisky, PY2EXU. É isso aí. É isso aí. Ah, não, então, entendido por aqui. Então não dá nem, não tem nem como alguém perceber a pista, né? E mesmo que você pode compensar aí na mesa, né? Colocando mais um pouquinho de áudio, aumentando um pouquinho mais do volume do sinal, né? Da potência, sei lá. É isso aí. Perfeitamente. Perfeitamente. É isso. É isso aí. E os eventos? Hoje deve ter em algum lugar, né? Tem no interior de São Paulo, fui convidado, viu, Paulo? Ali na região de... caramba, ali depois de Sorocaba, caramba, aquela cidade grande. Oh, meu Deus, me deu um branco agora, ó. Itupeva, não, Itapé, não é Itupeva, não. Esqueci, fui convidado ontem por um colega, falo com ele sempre, né? E hoje ia ter um grande encontro, agora a partir das 9, me parece, a partir das 9 às 4 horas da tarde, Paulo, ó. Das 9 às 16 horas. O dia inteiro praticamente, né? Eu vou ver se eu lembro aqui o nome da cidade, aí eu passo o nome da cidade, ok? Mas é ali depois de Sorocaba. Não me lembro se você souber algo, mas é um grande evento mesmo. Segundo o colega lá falou, o Giovanni, grande Giovanni, PY2, vou ver aqui, eu tenho no aplicativo aqui dele, tá bom? E vai ter esse grande encontro e praticamente o dia inteiro, né? Das 9 às 16, então já dá pra aproveitar bem, né, Paulo? P2TBW, PY2EXU, prossiga, Paulo. Ok. Ó, o que eu tô sabendo vai ser em Capela do Alto, ok? Com o nosso amigo Figueiredo. Eu tenho anotado aqui, eu tenho passado aí durante a semana. Hoje eu já passei umas 3 vezes, ok? Vou passar a 4ª vez agora, hein? Então, encontro de radioamadores, PX, corujas, simpatizantes do hobby, Capela do Alto. Hoje, domingo, dia 11, das 8 horas em diante. Cada amigo vai levar um pouco de carne ou linguiça, um suco ou refrigerante, ok? O suficiente para sobrar um pouquinho, né? Não vai levar 100 gramas e comer 1,5 kg, né, João? Aí não dá certo, né? Aquele amigo bem muquirano, né? É um pouquinho de carne, mas come 2 quilos, né? Então, faz favor, né? Quem for participar, leva um pouco a mais de carne para sobrar, ok? E também vão levar 1 quilo de alimento não perecível para doação no final do evento, tá bom?
Vai ser o dia inteiro, realmente, né? Vai ter sorteio de rádio, antena, fonte. Com nosso amigo Figueiredo, lá de Capela do Alto. Pelo menos é esse que eu estou sabendo, tá bom? Depois de Sorocaba, eu acho que é esse mesmo, de Capela do Alto, não é isso? Bom, deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém? Bom dia, Paulo. Opa, bom dia, grande Elias. 2 Lima, Victor, Charlie, mais alguém? Bom dia, Elias. E aí, tudo em paz, tranquilo? Tá melhor aí da tosse? Acho que era um resfriado, né? Garganta, resfriado, sei lá, né? Aí tá novo em folha, Elias. PY2EXU Lima, Victor Charlie. Grande abraço, adiante. Ok, Paulo. Papa Uniforme 2, Lima, Vitor Charles, para Europa, Xingu, Uruguai. Bom domingo para você e os demais da frequência. Graças a Deus, Paulo, deu uma melhorada por aqui. Tomei um chá por aqui de gengibre, como você falou, com alho. Comprei uns medicamentos aqui na farmácia aqui embaixo. E graças a Deus estou melhor, Paulo. Estou melhor mesmo. Peguei uma gripe forte. Não foi só eu, não, hein? Os netinhos acho que trouxe da escola e passou pra gente. Eu, minha esposa e meu filho. Meu filho, esse dia ele teve até que faltar do batente. Ficou todo mundo gripado forte, uma gripe forte por aqui, Paulo. Mas graças a Deus está todo mundo bem já por aqui, ok, Paulo? Eu deixo contigo, Papa Uniforme 2 Lima Vitor Charles, para Europa, Xingu, Uruguai. Adiante, Paulo. Positivo. Ainda bem, né, Elias? Isso é passageiro, né? Só não entra nessa o cobrador e o motorista, né? De resto, é passageiro, né, Elias? Mas atrapalha, né? Gripe, resfriado, dor de garganta, ninguém gosta, né? E o remédio da vovó é infalível, né, Elias? Minha avó fazia, minha mãe fazia, né? Chá de gengibre, chá de limão, com mel, sem mel, né? Tira e queda, hein? Hoje, né, quando a garganta está um pouquinho irritada, é o chá de gengibre. Ajuda muito, muito. Nota 10, hein? Bom, falou Elias, mais alguém? PY2 TPW, João. PSL. Bom dia, Elias. Bom dia os demais. Essa gripe aí não é de brincadeira, não. É sério. O negócio é sério. Seríssimo, como diz, né? Seríssimo. Nada que um chazinho aí, né? Um chazinho quente, bem quente. Principalmente à noite, quando vai deitar, né? Toma aquele copão de chá. Fervendo, né, Paulo? E já na cama, de preferência já toma. E ali mesmo já deita, né? Aí sim, aí já dia seguinte, aí já amanhece um pouco aliviado, né? É verdade, é verdade. Então, mas é esse evento mesmo, viu, Paulo? É esse evento aí. É verdade, é isso aí. Ele comentou comigo ontem, eu tô até perguntando aqui qual o horário mesmo, mas ele não deve estar dirigindo. Ele falou que ia sair de casa por volta das 8 horas, que de onde ele mora para lá ainda dá parece que 30 quilômetros. Ele mora tô confundindo, é de Sorocaba para lá, a cidade bem grande. Eu já fui lá algumas vezes, mas sabe quando dá um branco na gente e não lembra o nome da cidade? Cidade conhecida, Piracicaba. Olha, Piracicaba. Rapaz, agora lembrei da pamonha. Eita, é isso aí. Então, e ele tá indo pra lá. Até ontem ele tava comentando comigo que vai
ia sair de casa umas 8 horas, que ele ia pegar um colega dele em outro lugar, e eu dividir a gasolina, né? E o outro colega não queria ir no carro dele, e ele vai ver se compra uns módulos de torre, né? Diz que até isso aí aparece lá, você acredita, Paulo? Diz que até módulos de torre, às vezes, ele falou que algumas vezes que já houve lá, alguém aparece, tem lá 2, 3 módulos ou mais, né? Às vezes o pessoal vão com um para mostrar e deixa 3, 4 em casa, né? Aí vende, faz negócio e às vezes é ali pertinho, ok? E esse camarada, eu falei, mas como que você vai trazer? Ele falou, não, parece que ele tem uma caminhonete, né? Acho que ele tem um carro aberto, não sei que carro que é, deve ser um, sei lá, Saveiro ou caminhonete mesmo, S10, não sei, né? E falou que ia com o carro dele aberto, ia pegar o colega e provavelmente se encontrar lá alguns módulos lá, eu falou que ia ver se comprava para aumentar a torre dele, né? E pelo menos 3, 4 módulos ele ia ver se comprava. Se tiver, claro, né? Se alguém aparecer lá com alguns para vender. Beleza? Mas é isso aí mesmo. Porque vai até às 16 horas esse evento. Não sei se foi o mesmo horário que o Figueiredo passou para você ou não. Ou talvez é um em outro lugar, né? Vai saber também, né? Eu só estou confirmando com ele aqui se realmente é nessa cidade mesmo, né? Eu tô olhando aqui no celular, ele não respondeu, ele deve estar dirigindo, enfim. Beleza? Mas é isso aí. PY2TBW, PY2. Esses eventos do interior, né, Paulo? Costuma ser mais demorado, né, Paulo? Esses eventos no... Eu lembro que uma vez eu fui um evento... Rapaz, não lembro o nome da cidade. Não é que eu fui daqui, eu já estava lá na região e eu fui. E eu lembro que na época eu fui por volta das 11 horas, não lembro, 10h30, 11 horas, pensando que já ia terminar, meio-dia e pouco, né, 1 hora. O quê? Aí eu perguntando pra galera lá, a galera falou, não, aqui até 4, 5 horas da tarde tem gente aqui ainda, né? Eu não tô bem lembrado de onde que foi, mas foi no interior de São Paulo, né? Não lembro muito bem o nome da cidade, mas enfim, vai até tarde, né, Paulo? Positivo. PY2TBW, João. Agora são 8h35. Mais alguém na frequência? Ok. Você passa o dia inteiro ali no papo com os amigos, né? Pode levar a esposa, pode levar filhos também. Pode um amigo, quem não é radioamador. Enfim, né? É para todos. É o que eu falo, né? Todos esses eventos são para todos que gostam da brincadeira, ok? Um detalhe, não precisa ser radioamador. Muita gente fica ouvindo e gostaria de participar, né, João? Mas fica naquela dúvida, pô, mas será que eu posso ir? Não posso, né? Porque eu não sou radioamador. Será que eles vão me pôr para fora, né? Não tem isso, né? Todos esses eventos são para todos, ok? Pode ir tranquilo que ninguém vai te barrar, tá bom? Mas tem essa participação, né? Como eu falei, no churrasco de hoje, todo mundo colabora com um pouco de carne, refrigerante, né? 1 quilo de alimento não perecível, que no final lá do churrasco eles vão doar para instituições carentes, ok? E ninguém fica mais pobre de comprar 1 quilo de arroz ou feijão, né, João? Com certeza vai ajudar um monte de gente, né, carente. Você colabora aí com a brincadeira, né? É bem legal. Fala, Elias. PY2 Lima, Victor, Charlie, adiante. Ok, Paulo. Papa Uniforme 2, Lima,
Vitor Charles, para Europa Xingu, Uruguai. Paulo, só entrei para cumprimentar. Antes da meio-dia eu volto, dar mais um pitaco. Comprar umas coisas por aqui, agora na parte da manhã, né? Aí eu já retorno de novo. O João por aí chegando muito bem, aqui para mim, chegando no final da escala. Bom dia para ele, um bom domingo, né? Faz tempo que eu não participo de eventos do Paulo. Um dos últimos que eu participava, em feirinha eu ia muito em Barueri, né? Daí os eventos que tinha, tudo é lá em Indaiatuba. Inclusive eu tenho até equipamento que eu trouxe lá de Indaiatuba por aqui. Ok, Paulo, mas daqui a pouco eu retorno, ok? Papo Uniforme 2 Lima Vitor Charles para Europa Xingu, Uruguai. Ok. Grande abraço, vai lá, Elias. E retorna aí para a gente prosseguir o papo, tá bom? PY2 Lima Victor Charlie, pequeno QRX. Bom, mais alguém na frequência? Romeu Bravo Delta. Ô, Roberto, bom dia. 2 Romeu Bravo Delta, grande abraço e um bom domingo adiante. Beleza, Paulo, bom dia a você, a todos, internautas, acho que o Elis estava aí, né? Bom dia a ele. Todos tenham um excelente domingo, né? E vamos em frente. Agora eu vou sair fazer minha caminhada aqui, viu, Paulo? Hoje eu levantei cedo e aí fui deitar de novo, levantei e agora eu vou fazer minha caminhada aqui. Acabei de tomar um cafezão aqui, né, para fazer uma caminhada legal. Deixa eu cumprimentar aqui, né? Embora que ainda é muito cedo, com certeza eu volto antes de você encerrar aí. Tá certo? Deu aquela chuvinha aí à noite, de madrugada. Uma chuvinha rápida de 15, acho que foi de meia hora, vai. Se foi meia hora, foi muito, hein? Acho que nem chegou a ser meia hora, viu, Paulo? Mas com direito a uns trovões. Teve trovão, teve trovoadas. Ok, Paulo, prossegue aí, a gente agradece. Eu vou fazer minha caminhada, depois a gente volta aí. Beleza? PY2 Romeu Bravo Delta Roberto, PY2EXU Paulo. Mas ele não falou se comeu tapioca agora de manhã, né, Paulo? É verdade, hein? Não sabemos qual foi o café da manhã, né, João? Fique à vontade, tá bom, Roberto? E qualquer coisa, estamos aqui à disposição até meio-dia, ok? Então, tá. Deixa eu ver se o Roberto quer falar alguma coisa aí da tapioca. Esse é um negócio que não falta aqui, é tapioca, viu, João? É um quebra-galho tremendo. Bom, né? Até pizza de tapioca, hein? Já viu pizza de tapioca, Roberto? Eu faço, hein? Jogo tapioca lá na frigideira, ok? Pega o saco assim, sem muita medição de nada, viu, João? Abre o saquinho ali, vou jogando na frigideira, né? Preencheu os buracos, acabou, né? Eu jogo tomate, queijo, umas azeitona, um presunto e a tampa e já era, hein? E fica uma pizza de tapioca, viu, Roberto? Romeu Bravo Delta, adiante. Beleza, Paulo. João, bom dia. Aquele abraço, João. Ô Paulo, a gente quando tentou fazer tapioca aqui não deu certo, viu? Isso já há muito tempo atrás. Então a gente nunca faz. O que a gente faz aqui, Paulo, é pizza brotinho, né? Sabe brotinho? Que aí fica bom para você comer, né? É uma massa que serve até para pão, fazer pão. Então a gente faz aqueles brotinhos, faz uns, como é que se diz, uns 20, 25 brotinhos pré-assado, já faz pré-assado, né? Deixa ele pré-assado ali. E depois é só você ir guarda num pote grande de vidro para poder conservar. E aí você, ou na janta, ou no café à tarde, ou no café de manhã, você quer comer alguma coisa, aí você passa lá como é que se diz, uma geleia, ou então você pode fazer a pizza propriamente dita. Aí a gente põe milho, põe frango desfiado, põe, como é que se fala, rúcula,
Aí vai de acordo com o gosto, né? Então a gente faz muito pizza brotinho aqui, viu, Paulo? Aí cada um come duas e tá de bom tamanho, viu? Tá bom? Não faz essas pizzas grandonas, não. Agora, tapioca, uma vez nós tentamos fazer, não deu certo, viu, Paulo? Então, não deu certo, não fizemos mais, ok, Paulo? PY2 Romeu Bravo Delta, PY2EXU, Paulo. Positivo, Roberto. Eu põe na antiaderente ali, nossa, vai que vai, hein? Passa Nutella, põe queijo, né? Faz tipo pizza, né? E dobra, né? E o próprio recheio ele fica lá bem contido, ok? Não sai o queijo, não sai o molho, fica lá direitinho. Tá, só uma dica, hein? Quando você põe tomate, faz a tapioca, né? Que ele esquenta muito, né? Você põe de um lado, depois, né, do outro lado, enfim. Tá? Deixa esfriar, hein? Porque você dá uma mordida, né, na tapioca, quando tira da frigideira, meu amigo, você queima a língua, né, João? Cuidado, hein? Os mais apressadinhos, cuidado, que aquele tomate, quando sai da frigideira, queima até a alma, né, João? Perigoso, hein? Deixa esfriar um pouco, né, Roberto? Tem um ditado que fala, né? Quem tem pressa come cru ou queima a língua, né? É verdade. Bom, mais alguém na frequência? Fala, João. PY2 TBW, adiante. É isso aí. É isso aí, Roberto. Eita, eu joguei você numa fria agora, né, Roberto? Mas o Paulo queria ir lá comer a sua tapioca. Rapaz, não é fácil, não. Não, mas aí acontece o seguinte. Esses brotinhos que você falou aí, 25, 30, que você falou que já deixava pré-pronto. Ó, Paulo, essa foi boa, hein? Não, aí não tem problema, né, Paulo? Nós comemos também, não tem problema. A gente não é tão orgulhoso, né, Paulo? Bom, pelo menos eu acho que você não é tão orgulhoso, né? Dá pra comer sim, né? Ali, joga ali uma queijo, mussarela em cima, não sei, né? Joga uma metade de uma banana em cima para ficar doce, né? Uma maionese, não sei, faz uma misturada aí e a gente come, não tem problema, né? Não dá pra deixar pra lá, né, Paulo? Eu acho que, não sei, acho que você não é tão enjoado que você não comeu um brotinho desse aí, né, Paulo? Nós comemos sim, é só marcar o dia, a hora, né? Se de manhã ou se à tarde. Você que manda, viu, Roberto? A verdade é essa, né, Paulo? Ele que falou, vem aqui às 2 horas da tarde. 1 hora nós estamos lá. Ah, o café da tarde é 5 horas. 4 horas nós estamos lá. Não, vem pro café da manhã, 9 horas. 8 horas estaremos lá, né, Paulo? O que você acha? Positivo. Eu acho uma boa ideia. PY2 TBW, são 8 horas e 45 minutos. Bom, o Roberto está saindo. Ontem eu andei bastante, hein? Mudando aí de alhos para bugalhos hoje. Nossa, ontem andei bastante. Mas tava bom, nossa, ontem. Na hora que eu saí para caminhada, né, depois do almoço, tava um solzinho lá de uns 32 graus, hein? E agora há pouco tinha aí menos de 20 graus de diferença de ontem, né? Tava dando aí mais de 20 graus de diferença. Tá bom? É de lascar, né? Tava 32, 33 à tarde, né? E agora cedo tava dando 13, 12 graus aqui no aeroporto, hein? Deu uma esfriada boa, hein? Mas, bom, você tem que ser super-homem, né, João? Com essa variação de temperatura, 20 graus, pô, é para derrubar qualquer um, né? Você vai dormir com calor e acorda com frio, né? E dureza, hein? Só São Paulo mesmo, né? Só São Paulo tem essa disparidade toda, né? Mas tá bom. Mesmo assim, eu gosto de São Paulo, hein? Com frio, calor, tá de bom tamanho. Bom, o Alex chegando aí, bom dia.
Grande abraço, tá bom, Alex? PY2 Alpha, Mike Papa. Bom domingo, tudo de bom, obrigado pelos votos. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? O deserto também é assim, né, o Clóvis? Durante o dia aquele sol de rachar, né? Até bate lá uns 50 graus. À noite, a coisa despenca, né? Pode chegar perto aí de 5, 4 graus, né? Ou até menos, né? Depende da região ali, é jogo duro. PY2 TBW, João. Positivo, é isso aí. Não, é ontem, só voltando o assunto aí de ontem. Ontem eu também tive que dar uma saída, viu, Paulo? Por várias vezes. Fui levar meu filho no Paulo lá no serviço. Aí eu voltei, fui fazer umas compras, fui no açougue, fui no mercado, né? Aí eu voltei, aí o meu filho falou, pai, quero ir lá cortar o cabelo. Tive que levar ele aqui no centro de Carapicuíba, levei. Aí eu fiquei esperando, voltei para casa, daí a pouco o outro me ligou para ir buscar ele. Isso era por volta das 3 horas da tarde, um calor danado, né? Muito quente. Levei minha filha comigo no carro para dar uma volta, né? Aquele calor enorme. Cheguei, tomei um banho, deitei até sem camisa, né? Tava um calor danado, né? Quando é a tardinha, 5h30, 6 horas, eu não acreditei. Tive que vestir a camisa, já botar uma blusa. E já fui me preparando ali, pegando a cobertinha. É brincadeira, tava escutando um jogo, tava passando um jogo do Santos, me parece. É verdade. E eu tava escutando no rádio. Eu gosto muito de rádio, viu, Paulo? Gosto muito de escutar jogo no radinho de pilha, né? Radinho pequeno. É até energia ele. O radinho pega pilha, né? Aqueles radinhos motorrádio de primeira, né? Tá até aqui na minha frente, né? Tem um aqui, tem um lá embaixo no meu quarto. E eu tive que pegar uma cobertinha, você acredita? Isso por volta das 5 horas, 5 e pouco da tarde, estava coberto. Você vê o tanto que o tempo mudou, não é? E à noite, sem dúvida, tem que se cobrir, né? Mudou muito, 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 né? De ontem para cá. Só que aqui tá começando a querer sair o sol, viu, Paulo? Eu tava olhando aqui pela brecha aqui da janela, ou eu tô enganado? Não, acho que eu tô equivocado, viu, Paulo? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, mas parece que tá querendo sair uns... É um sol mentiroso, né, como diz, né? Mas é isso aí. PY2TBW, PY2EXU. Prossiga, Paulo. Ok. PY2 Tango Bravo Whisky, João. Agora são 8 horas e 51 minutos. Hoje, nosso time das 3 ao meio-dia. Teremos mais de 9 horas de QAP. E sempre à tarde, aos domingos, tem um replay, ok? Eu sempre passo a rodada novamente lá na internet, tá bom? Então, quem perdeu aí a primeira edição, à tarde tem sempre um replay. Tranquilo? E outra coisa, quem acompanha aí a rodada, tenho colocado vários vídeos da Feira de Tóquio lá no Japão, hein? Foi agora, no último final de semana de agosto, né? Então, tá aí, ó. São vários vídeos aí que são quentinhos, hein? Saiu do forno agora, ok? Tem lá um monte de gente, hein? Sabe que essa feira de Tóquio lá no Japão e a feira de Dayton lá nos Estados Unidos, onde vão mais radioamadores no planeta, viu, João? Acho que foi 2018. 2018, tanto a feira de Tóquio como de Dayton registraram mais de 38 mil radioamadores.
elas estão empatadas, ok? Falar, não, essa vai mais ou aquela vai mais. Não tem, né? É empate técnico, tá bom? Os números são esses. Eu vi um levantamento, né, 2018, no final de semana, né? Sexta, sábado e domingo. Mais de 38 mil radioamadores. É radioamador para chuchu, hein? É radioamador para ninguém pôr defeito, né? Quando é nos Estados Unidos, é todo mundo lá de todos os estados americanos, né, vão para a feira fora, né, os gringos, né? É gente que vai lá do Canadá, da Europa inteirinha, do Japão, brasileiros, latinos, né? Toda a América Latina, países da África, vai gente de todo canto, né? Pô, mas o pessoal arranja grana para ir nessas feiras. Ah, arranja, né? Radioamador tem uma graninha sobrando, ele vai para a feira de radioamadorismo, né? Agora, no Japão é mais longe, né? Para nós ali é complicado, né? Para quem está no meio do caminho ali, Europa, tá um pouco mais tranquilo. Agora, para nós, né? Para o Japão é do outro lado do planeta, né? Mas vão, né? Sabe, brasileiro, se der, ele vai, né? O que eu faço, né? Compro um rádio novo, vou na feira de Tóquio. Eu compraria um rádio novo, né? Mas tem gente que tem muita grana, viu, João? O cara tá pouco se lixando para grana. Ele vai mesmo, né? Vai em Tóquio, vai em Dayton, né? E curte a feira, né? Bem legal. Tá bom? Então é isso aí. E vamos em frente. Mais alguém na frequência? Deixa eu dar bom dia para o Jorge. Grande abraço, tá bom, Jorge? Lá pelo Rio de Janeiro. Papa Uniforme 1, Juliette, Lima, Foxtrot. Como tá o Rio de Janeiro aí? Tá friozinho, mais ou menos. Aqui despencou já, acho que aí também, né? Ontem, 33, 34 graus. Agora, de manhã, né, no termômetro aqui do aeroporto de Congonhas, 12 graus, hein? Olha que enrosco. Não é à toa que a gente pega aí uma dorzinha de garganta, um resfriado, é fogo, né? Eu fico com a garganta meio enroscada, né? Eu fico rouco, né? Mas tem gente que pega resfriado e febre, né? Derruba, né? Esse tempo maluco derruba muita gente. Fala, João. PY2EXU, TBW, adiante. Bom dia. Opa, tem um bom dia. PY2EXU. Com a licença do João. Bom dia, adiante. Só não tenho meus numerais mais. Perdeu no tempo. Tá bom, Jorge aqui pelo Pique Jaraguá. Bom dia, você amigo. Bom dia ao João por aí. Os demais da frequência do 46415, ok? Um ótimo domingo a vocês. Somente a disputa, ok? Ok. Bom dia, tá bom, Jorge? Domingo, obrigado pelos votos. Boa sorte lá na provinha, hein? Tá bom? Pelo menos tá chegando bem pra gente, hein? 9 mais 20, excelente. Parabéns. Vamos ver lá pro João como que você chega, ok? PY2 Tango Bravo Whisky, João, adiante. Positivo, Paulo. Grande Jorge. Muito bem aqui. Logo ele deve estar mais próximo de mim do que de você aí, né, o Paulo? Tá pelo Jaraguá, é isso? Que beleza, não, chegando muito forte aqui, viu, Paulo? Parabéns aí, viu, seu Jorge? É isso aí. Muito bem mesmo. Tá bom? Aqui é o João, PY2 Tango Bravo Whisky, pro Carapicuíba, tá bom, seu Jorge? ISL, é isso aí. Que Deus abençoe e tenha um bom dia por aí, tá bom? Positivo. Chegou forte aqui, viu, Paulo? Bem forte. Vixe, igualzinho você. Ou um pouquinho melhor ainda. Logo ele tá aqui próximo, né? É Jaraguá, me parece que ele tá, né, Paulo? Prossiga por aí. Positivo. Exatamente. Tá na guarda das letrinhas, né, Jorge? Maravilha. Então, boa sorte lá na prova e vamos em frente. Mais algum amigo? Ok. 100% do João também final de escala. Só que a do João aí, eu não sei se pra você tá, né? Devido à distância aí, a do João tá chegando aqui raspando.
raspando tudo aqui. Todo momento que ele falou, estava raspando a transmissão dele aqui, o áudio dele. Positivo. Então tá aí, ô Jorge. Boa sorte, hein? Que logo, logo tem o indicativo e as letrinhas na mão, é ou não é? Bom, informação aos amigos. Hoje teremos ponto de encontro dos radioamadores, Guarulhos. Quem quiser participar também, convidado, ok? Anota o endereço. Guarulhos, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Repetindo, ponto de encontro dos radioamadores em Guarulhos, das 9 às 13 horas, Avenida João Bernardo de Medeiros, em frente à padaria Braseiro. Temos mais, hein? Depois eu passo mais alguns pontos de encontro, tá bom? E vamos em frente. Fala, João, PY2EXU, adiante. PY2 BMW. Só um minutinho, João, por gentileza, hein? PY2 BMW. Grande abraço. Baixinho pra gente, mas ouvi, tá bom, Daniel? Sumido, né? Grande Daniel sumido. PY2 BMW. Bom domingo, adiante. É só chiado agora, tá bom? Não sei se baixou potência, alguma coisa. Não te ouvi, tá bom? Se puder voltar na potência anterior, por gentileza. Fala bem perto do mic. Bom dia, adiante. Ok. Abraço e bom domingo. Tá bom, Daniel? Obrigado pelos votos. PY2TBW, João, adiante. Acho que o João saiu, hein? PY2TBW, adiante. Ok. O João acho que deu uma saidinha, então eu vou abrir espaço para os amigos. Alguém na frequência? No, ktoś tam gada. No problem. $1242. No dobra, idziemy, trochę się zorganizuję i idę dalej. Momencik. No dobra, teraz jest czas na ICOM-a. I tak, co tam mamy na górze, nie? Idę 5100, idę 4100, idę 52, czyli to jest normalne, znane radia. Robotek. I teraz zobaczymy. Aha, no i C705, nowe funkcje. I C705 z nowymi funkcjami. Moshirai. No Moshirai. Okay, so
No, 705. Co tu mamy nowego? A 905. To jest 905, czyli od 144 do 5600 mega. Opa, o que aconteceu, João? Chamei, se não apareceu. PY2EXU TBW, adiante. Conversa. Ah, tocou de novo. Sabe com quem eu tô falando? Um grande amigo nosso. Doutor Dino. Lembra do Dino, Paulo? Positivo, sumido. Manda um abraço. Não, tava falando sobre isso. Ele mandou um abraço pra você também. E tá sem rádio ele lá agora. Antigo, da antigueira, né? O Dino. Dino aqui de Osasco. Mora ali no Imperial. Tava falando com ele na hora que eu ia pegar o PPT. O telefone tocou, eu vi o nome dele. Não, vou ter que atender, né? Depois eu explico pro Paulo. E ele tá meio afastado do rádio mesmo, viu, Paulo? E foi também tá sem equipamento agora, no momento. O filho dele deu um pra ele, mas ele tava sem tempo também, enfim. Tava só com um HTzinho lá. Mas o Dino, quem que não conhece o Dino, né? Você conhece ele muito bem, né, Paulo? Sim, estava sempre aqui na rodada, tá bom? Um dos grandes participantes aí da rodada Alto-falante. Esse pessoal some, viu, João? Toma Doril, desaparece, né? Eu até falo, pô, mas se vender, né, deixa um HT, né, João? Tem que ser um HT aí, né, para quebrar um galho e falar com a gente. Mas vende tudo e depois volta novamente, né? É complicado. Mesmo que você tenha que vender, né, por motivos financeiros, né? A gente sabe, né, primeiro as contas, né? Depois o rádio, né, João? Então tem, né? Isso é no mundo inteiro, né? Pensando que é só Brasil, não. No mundo inteiro, vez ou outra alguém tem que vender lá um rádio, um equipamento, um linear, uma fonte. Né? Apertou orçamento, ele, né, vende equipamento. Normal, né? Mas deixa um HT pelo menos, né? E fala com a gente. Ou, né, tem amigos que vão embora que estão bravos, né? Brigou com alguém, tá de mal com a vida e vende tudo, né? Eu falo, você brigou com um amigo, mas tem, né, o mundo inteiro é de amigos te aguardando, né, João? Então larga pra lá, esquece, né? Esquece a briga lá com um amigo. Né? Tem mais milhares aí de radioamadores aí pra você falar, né? Mas tem gente que fica ali, né, se martirizando, remoendo, né? Remoendo a encrenca, né? Não vale a pena, né, João? Por isso que eu falo, né? No rádio é para fazer amigos, não inimigos, né? Então, quem fica ali remoendo, fica chateado e vende tudo, né? Aí passa uns 5, 6 anos, ele volta pro rádio, né? Mas o certo mesmo é ficar pelo menos com o radinho, né? Apertou, não teve jeito, tá bom, né? Vende lá os rádios, enfim, mas guarda um monobanda ali, bem simplesinho, só para falar com a gente, né, João? Bom, mais alguém na frequência? Tem mais alguém que chegou aí. Bom dia, bom dia. Quem é o amigo? Adiante. Ok. Santana de Parnaíba. Bom dia, adiante. É o Laércio, viu, Paulo? Bom dia, Laércio, é o borracheiro. Grande Laércio. Tá um frio danado, né, meu? Que é isso, meu? É isso aí, é isso aí. Esse dia eu passei aí na sua, no seu QTH, chamei, mas sem sucesso. Ok? Mas eu vou ligar pra você depois, tá bom? Eu também tava com um pouquinho de pressa, ok? Mas é o Laércio, viu, o Paulo? Santana de Parnaíba. Prossiga, Paulo. Positivo. Então tá aí, ô Laércio. Grande abraço e tudo de bom. Bom, deixa com ele então. Tá bom? Só não peguei indicativo, Laércio. Por gentileza, já passa pra gente. PY2EXU, a tua escuta adiante.
Positivo. Então tá aí. Boa sorte então, tá bom, Lércio? Boa sorte aí. E fica com a gente. Fala, João. PY2TBW adiante. QSL, Paulo, PY2TBW, PY2EXU. Grande Laércio. Quem que não conhece ele, né? Ei, Laércio, ligar pra você, tá bom? Daqui a pouquinho, mais tarde, eu dou uma ligada pra você aí. Mando uma mensagem aí, tá bom? Beleza, é isso aí. Tá bom então, fica à vontade, Laércio. Tudo de bom aí pra você. Tá? É isso. Você melhorou? Só, você permite ele responder aí, ô Paulo? Ele tava enfermo, né? Ele se acidentou. Tava com problema lá no braço. Mas tomara que dê tudo certo, né? Se você permitir por aí, Paulo, se você puder responder, ô Laércio. Ele tava enfermo, viu, Paulo? Se acidentou, né? Sofreu um acidentezinho lá e... Como que tá, ô Laércio? Se melhorou bem por aí? Ok, aí TKS, Paulo. TKS por aí, pela compreensão, tá bom? Que tá enfermo, tá bom? Aconteceu um acidente com ele lá, que não vou entrar em detalhes, né? Mas, enfim. Mas beleza, boa sorte aí. Deus abençoe aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser, tá bom? É isso aí, Paulo. É isso aí. Tranquilo, tranquilo. É isso aí. Então, Paulo, o Dino é gente boa demais, viu, Paulo? O Dino, eu ia lá sempre na casa dele, é tanto que eu tenho que ir lá, tá bom? Tenho que ir lá ver um negócio com ele. E eu converso muito com o filho dele também. Acho que você conhece o filho dele também, né? Já falou com você por aqui? Ou você não tem contato? Prossiga, Paulo, PO2TBW, PY2EXU de retorno. Ok. Eu não lembro. O filho dele é radioamador também ou não, ô João? Sim, Paulo, ô louco. Vou pegar o indicativo dele aqui, tá bom? Espera aí que eu já pego, já passo aí, sim. Claro. Vou ver se eu encontro aqui o indicativo dele, tá bom? É o Samuel. Samuel, o filho do Dino. Muito conhecido na região também, ok? É sim, é rádio amador, tá bom? Só que ele tá parado, ele não fala muito. Eu converso com ele muito aqui, uma frequência que nós temos aqui, e até no digital também. E a gente conversa, só ele, mais dois aqui, entendeu? Aí tem o pai dele, que quando estava com rádio entrava, o tio dele, o Mineiro lá do Itapevi, você conhece o Mineiro, né? Mineiro, que tem a repetidora lá, PY2, né? Então o filho dele é rádio amador sim, tá bom, Paulo? É o Samuel, ok? Positivo. Eu não ligava para uma pessoa ou outra. Já falei com o Samuel, ok? Mas ele não era muito chegado nos 2 metros, né? Tem o Samuel lá da antiga do tempo do Dino, acho que é ele mesmo. E tem mais um, dois, Samuel que fala aí com a gente. O pessoal some, né, João? Uma pena, né? Tantos amigos aí que passam na rodada e desaparece, não vai para o HF, esquece do VHF, né? Por quê? Porque o VHF é o carro de entrada no radioamadorismo. Você pode ver, você começa no radioamadorismo, você não começa em HF, né? Pouquíssimos amigos começam em HF, ok? Acho que isso é no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, você começa no VHF, 2 metros, né? Radinho monobanda e o mais simples, né, João? Você não começa comprando rádio de $8.000, né? Você compra um usado ali bem básico, né? Quando eu comecei também, né? Um VHF monobanda bem simples e usado, ok?
Aí vendi, comprei um novo, enfim, né? Você vai subindo, né? É uma escadinha, mas o VHF, por ser o carro de entrada no radioamadorismo, eu acho que é legal, né? Que você dá uma força, né, para um monte de amigos que estão começando no hobby, né, João? Orienta, né? Passa dicas aí do radioamadorismo, né? Dá uma noção legal, né, do hobby, ok? Então, por isso que eu considero, né, a nossa rodada alto-falante, né, o pré-primário do radioamadorismo, ok? É o jardim da infância, né? Você começa, né, passa na rodada alto-falante, eu te oriento, né? A gente faz o melhor possível para ajudar os amigos, né, João? E daí para frente, ele vai por conta própria, né? Aí vai para HF, faz DX, faz modos digitais, satélite, reflexão lunar, né? Enfim, aí ele vai crescendo, mas o VHF é o carro de entrada, né? É que nem quando você chega no restaurante, né, o garçom, né, já traz a água ou um refrigerante. Então, eu diria que o VHF é aquela aguinha com refrigerante chega antes da comida, viu, João? Bom, mais alguém na frequência? Então, tá aí. PY2EXU, adiante. Positivo, Paulo, TVCRASP por aí. E sim, é esse Samuel, sim. Samuel, ele não é muito de... Ainda mais agora, né? Trabalhando muito, né? Devido ao emprego dele, né? A função dele, então... mas ele é da época, sim. Era ele, o pai dele, o Salles, você deve lembrar. O Grande Ferreira, grande amigo nosso que faleceu há 2 anos atrás, né? Você deve lembrar muito bem dele, que até hoje eu não gostei nem de lembrar, acredita, Paulo? Fiquei muito... Ferreira era um dos melhores amigos que a gente tinha por aqui, tá bom? Ferreira, o Edmilson de Osasco, caramba, tinha tantos aí, né, meu, na época. E isso estão falando há 6, 7 anos atrás, sei lá, né, 10 anos no máximo, tá bom? Então tinha uma galera muito boa, mas muito boa mesmo, viu, Paulo? E ele é dessa época aí, tá bom? Xavier, grande Xavier. Xavier é vizinho do Dino, viu, Paulo? Xavier é vizinho do Dino, tá? E tinha muitos por aí, eu não lembro o nome de todos, né? Tinha o Robson, que faleceu, que era bombeiro militar, né? Policial militar. Mano, bombeiro, Robson, que faleceu. Enfim, tinha uma galera boa, viu, Paulo? O Luizão, aqui de Carapicuíba. Enfim, pessoal, muitos sumiram, outros morreram, outros talvez mudaram de QTH, de cidade mesmo, né? Outros foram para outros lugares, enfim. Mudou sim. Tem o Max aqui também. Esse Max é vizinho meu. Ele tem prédio aqui vizinho, eu não sei se ele ainda mora, faz tempo que eu não vejo ele. Mas ele tem prédio aqui, deve ser alugado. Era alugado uma parte, outra parte ele morava, né? PY2 também, tá? Mas antiga, pessoal aí de 25, 30 anos de rádio, né, Paulo? Rádio amador mesmo, prefixado, tudo legalizado pela Anatel. Então, essa galerinha... E o Samuel faz parte deles também, entendeu? Eu acho que eu era um dos mais novos que tinha na época, viu, Paulo? Quando eu entrei há 11 anos, 12 anos atrás, meu indicativo é de 2009, me parece, 10. Pode consultar aí, você vai ver. Meu indicativo me parece que parece que é de 2009, 2010, não lembro. Então tem 12 anos, né? Por aí, 12 anos de... Mas eles tinham bem mais tempo, entendeu? Eles já tinham 10, 11 anos, mais 10 anos. Então hoje eles teriam 25, 30 anos, tá bom? Muitos deles têm 20, 25, 30 anos de indicativo, tá bom? Que nem o Edmilson. O Dino deve ter uns
30 e tantos, 40 anos, de indicativo. Samuel deve ter uns 20 e tantos anos, enfim. Todos eles, né, Paulo? Eu era um dos mais novos da galera, entendeu? E eu falava com eles sempre. Ok, Paulo? PY2TBW, PY2EXU. Ok. PY2TBW, João. Mais alguém na frequência? Bom dia para o Vanderlei. PY2 Papa Índia. Grande abraço, bom domingo. E obrigado pelos votos, tá bom? Vanderlei. É isso aí. Todos eles passaram na rodada, viu, João? E eu lembro do Xavier. O Xavier, ele tinha duas características. Primeiro, né? Tinha um vozeirão forte. Acho que é esse Xavier, depois você me confirma. Ele tinha um vozeirão forte, ele era muito certinho, muito Caxias, né? E às vezes ele arranjava encrenca por isso, né? Eu lembro lá de umas encrencas que ele arranjava, ele contava para mim, né? Pô, Xavier, tem que ser mais light, né? No rádio, maneira um pouco, né? Não seja tão exigente. Tá? Ele gostava muito de dieta, esporte, bicicleta, acho que é esse, né? Bicicleta, esporte, alimentação correta. Eu lembro que ele tinha um vozeirão e era assim, bem Caxias, hein? Eu acho que é esse, né, João? Não é esse mesmo? Ainda hoje ele é, Paulo. O Xavier é um de poucos que tinha na época. O Xavier não via. Ele era... Se ele não fosse 100%, ele era 95%, viu, Paulo? Toda vez. É ele mesmo, tá? É ele mesmo. Grande Xavier. Ele gostava de fazer umas antenas. Eu tenho anteninha aqui que ele me deu na época, tá? 2 antenas ele me deu. Mas eu tá. Ok? Tá aqui em cima. Ele fazia lá e é uma dualzinha e uma plano terra, tá? Fazia umas direcional muito boa, né? Muito amigo. Ele mora perto do Dino. Ele ainda fala, vira e mexe, ele tá aí numa... Nós temos uma frequência aqui, geralmente a gente tá falando a 147-440. É a frequência aqui de Carapicuíba, ok, Paulo? Sempre foi essa frequência. Todo tempo. Desde quando eu comecei a ir no rádio até nos dias de hoje. Se você ligar lá na frequência, se você chamar, tem alguém escutando. Alguém vai responder para você. Ok? Então, é esse mesmo, você tá certinho. É o próprio Xavier que está comentando aí, ok, Paulo? Positivo. Bom, deixa eu abrir espaço para os amigos. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. Papa Uniforme 2, Uniforme Tango Yankee. Ei, nosso grande amigo Eduardo. Eduardo Cabreúva. Sempre tubarão, né, Eduardo? E sinal, hein? Indicativo. PY2 e Uniforme Tango Yankee. Agora sim. Bom, lindo Eduardo, mais alguém na frequência? Então tá aí. Fala, Eduardo. Grande abraço. Bom domingo e tudo de bom. PY2 Uniforme Tango Yankee, adiante. Ok, Paulo. Bom dia a todos da frequência. Papa Uniforme 2, Uniforme Tango Yankee, Eduardo por Cabreúva, segundo, hein? Paulo, pedi pra você, por gentileza, aí, dar uma reportagem no meu áudio por aí. Tá bom? Sinal por aí. Devido a que a gente trocou de equipamento por aqui positivo. Aí ver se não tem alguma anomalia no áudio. Tá tudo beleza por aí, tá bom? Ô Paulo, a gente vai agradecendo por aqui, hein? Aí deixa contigo por aí, Paulo. Positivo. Nosso sinal tá péssimo, viu, Eduardo? Que sinalzinho ruim, hein? Só final de escala, viu, Eduardo? Que dureza, né, João? Olha lá.
Amiga, Tubarão, me pergunta se não, hein? Eu vou jogar o rádio na sua cabeça, hein, Eduardo? Bom, quanto ao áudio, nossa, excelente. Tá, brincadeiras à parte, final de escala e áudio excelente, tá bom, Eduardo? Sem ronco, sem ruído, limpo, limpo, limpo. Tá bom? Adiante. Ok, Paulo. Show de bola, hein? Acabei de pegar um equipamento ontem, aí fui instalando hoje para testar por aqui, né? Falei, vou ver com o Paulo, porque ele que conhece já meu áudio, minhas coisas por aqui que chega lá, né? Vamos ver se tá igual. Então, beleza, contente por aqui, né? Um novo equipamento por aqui pelo QTH, tá bom, Paulo? Estive agradecendo por aí. A todos por aí também. Tá bom, Paulo? Não vou permanecer não, só entrei, bicorar, cumprimentar mesmo e dar uma perguntada aí nas coisas, você que manja pra caramba aí, né? Tá bom, Paulo? Mas joia, joia. Aí a gente tá com um novo equipamento por aqui agora, hein? Beleza? Aí peguei um TS por aqui, um TS 2000 por aqui, positivo. Positivo. Radiaço, hein, Eduardo? Nossa. Muito legal esse rádio. Ainda. Quando foi? Eu acho que ontem, anteontem, a gente falou desse rádio, hein? Eu até que comentei com o João, não foi, João? Foi exatamente, né? O Fernando estava na frequência, né? Falou que tinha um amigo vendendo um TS 2000. A gente falou do teu rádio aí ontem ou anteontem, ok? Mas parabéns, Eduardo. Quando você enjoar, pode mandar de presente que eu aceito, hein? Tranquilo? Então tá aí, mas manda, hein? João? O Eduardo fala, você que compra o seu, né? Folgado, né, Eduardo? E dureza, hein? Então tá aí, nota 10, hein? Final de escala. Áudio Super 5, Eduardo. Maravilha, hein? Ainda mais sabendo a procedência, nossa. É rádio para mais de metro. Ele tá longe, hein, João? Cabreúva, né? Olha onde o homem se encontra, hein? Não, ele tá no céu, né? Você não tem que olhar no horizonte, viu, João? Você olha para cima, né, na direção do céu, você encontra Eduardo, hein? Tá bom? Tá um pouquinho abaixo lá de São Jorge, né, o Eduardo? É que ele manda, né? Que o São Jorge manda lá no céu, mas Eduardo tá um pouquinho abaixo, hein? Bom, vai lá, Eduardo, fica à vontade e bom domingo. Mais alguém na frequência? Ô Paulo, pergunta para o Eduardo. Eu estou escutando você, viu, Eduardo? Muito bem mesmo. Chegando fortíssimo aqui para mim. Eu estou pro Carapicuíba, tá bom, Eduardo? Eu estou STBW, João, ok? Você está aí pelo bairro do Jacaré ou não? Só um minuto. Só um minuto, João, por gentileza. Tinha gente pedindo oportunidade. Quem é o colega? Bom dia, adiante. Colega que solicitou a frequência. Bom dia, adiante. Ok. Bom, então deixa eu lá com o Eduardo. Eduardo já responde. PY2 Uniforme Tango Yankee, Eduardo. Ok, Paulo. Eu não escutei o amigo por aí, se tiver alguém falando, tá bom? Escuto só você por aqui, Paulo. Tubarão, você, velho. Chega por aqui, todo mundo fala com você. Alguns que eu escuto por aqui, por Cabriúva, hein? Devido à serra por aqui, cobre todo mundo, tá bom, Paulo? Mas você ultrapassa a serra por aqui. Tá bom, ô Paulo. Mas beleza, eu não vou permanecer não, Paulo. Vou ter que dar uma saidinha por aqui. Aí, quem sabe mais tarde ou amanhã, e dar uma outra bicorada por aí contigo, por aí, falar aí. Tá bom, Paulo? Deixo contigo novamente por aí. Tchau, tchau. Ok, ô Eduardo. O João fez uma pergunta. Repete a pergunta, João. O João perguntou alguma coisa, eu não lembro. O que você perguntou, João? Adiante. Alô, Eduardo, tudo jóia? Mudei de rádio de antena. Você deve estar me escutando por aí agora, né? Tá bom? João, pro Carapicuíba. Eu dou TBW, ok, Eduardo? Eu perguntei se você tá aí pelo bairro do Jacaré, aí em Cabreúva. Ah, ok. Agora escutei por aqui, hein? Muito bem escutado, hein? Eu tô aqui no bairro de Jacaré, por aqui. Tô no pé da serra, por aqui. A uns 13 km da serra, por aqui, hein, ô João? Então, Paulo, tá explicado. Eita! Pergunta se ele mora ali perto na rua do Bradesco, da Caixa Econômica Federal. Indo lá em cima tem um mercado muito grande. Tem um chaveiro do lado do mercado.
tem um monte de antenas de rádio amador. Só fala isso aí para ele, Paulo. Tá? E responda, por favor, Eduardo, se eu estou falando alguma coisa errada ou na rua, não lembro o nome da rua agora, tem a Caixa Econômica Federal, na outra rua tem o Bradesco, subindo reto tem, na outra rua tem o Banco do Brasil, subir direto naquela rua do Banco do Brasil, lá em cima tem umas antenas de radioamadores, né? Claro, tem umas 2, 3 casas, né? E na rua da Caixa Econômica Federal tem um mercado muito grande, Gutibon, não sei, não lembro o nome do mercado agora. Tem um chaveiro na entrada do mercado. Só responda aí se eu estou falando alguma mentira ou se eu estou falando certinho aí essas referências, ô Eduardo. PY2TBW, PY2EXU, Paulo. Se quiser passar para ele, estou aqui aguardando o retorno dele, ok? Prossiga, Paulo. Primeiro passo por você, depois você pede para ele responder por gentileza, Paulo. Prossiga por aí, Paulo. Positivo. Deixa eu dar bom dia pro Cris. PY2 November, Charlie Romeo. Grande abraço, hein, Cris? Tô te aguardando, hein? Te aguardo aí. Já traz um cafezinho pra gente, hein, Cris? Bom, vou te falar com o Eduardo e já deixo o Eduardo liberado. PY2 Uniforme Tango Yankee, adiante. Ok, Paulo. Tá aí, João? Aí, negativo, tá bom? Aí lá, quem é o radioamador de lá é o PY2GTA, tá bom? Aquele lado. Eu moro na mesma direção, tá? Você subir naquela rua, você olhando ao lado direito, né? Se você olhar pro lado esquerdo, tem mais uma antena no meio ali, mais um radioamador no meio. Eu moro no outro lado, no outro quarteirão, tá bom, Paulo? Bem aqui na ponta aqui, tá bom? Na avenida. Ali é o João e o Flávio, tá bom? E eu moro no outro lado. Os três na mesma reta, tá bom, ô João? Positivo? SL Eduardo TVCRASP por aí não, porque eu conheço tudo aí, tá bom? Por isso que eu passei essas referências aí e valeu mesmo, tá? Boa sorte aí, fica à vontade, tá bom? E Deus abençoe seu dia, você não vai continuar, né? Segundo você comentou, mas eu conheço lá, viu, Paulo? Essa região que ele tá falando aí eu conheço, ok? É isso aí, é isso aí. PY2TBW, PY2EXU. Essa região de lá e eu fazia direto, viu, Paulo? Direto. Positivo. Então tá aí. Abraço, Eduardo, e tudo de bom. Já cumprimentei o Cris e vamos lembrar os amigos que hoje tem ponto de encontros em Capela do Alto. Lembrando, são todos os amigos convidados, ok? Se você é radioamador, se você é PX, se você é coruja, todos poderão participar. Tranquilo? Já começou faz 1h30, hein? Ponto de encontro dos radioamadores em Capela do Alto. Hoje iniciou às 8 horas, tá bom? Vai ser o dia inteiro de atividades, feirinha da Eletroca, ok? Compra, venda de rádio, antena, fonte. Vamos ter churrasco. Vamos ter sorteio de equipamentos. Então, você que não é radioamador pode comparecer, ok? Não fica pensando que são só para os radioamadores. Tranquilo? Então, vai lá e compareça mesmo, hein? Agora, leva um pouco de carne, tá bom? Leva um refrigerante ou suco. Também 1 quilo de alimento não perecível. Eles, no final, ajudam algumas instituições carentes da cidade, ok? Então, colabora ali com o churrasco e colabora com a campanha deles. Então, anota o endereço. Capela do Alto, dá uns 130 quilômetros aqui de São Paulo, no quiosque da Lagoa Municipal. Ou pista de caminhadas, ok? Tá junto, um do lado do outro, né? Pista de caminhadas
E o quiosque da Lagoa tá ali, né? Juntinho, tá bom? Vai ser nesse espaço aí que é bem arborizado, bem bonito. E ali todo ano o Figueiredo reúne um monte de amigos. Então, boa sorte e compareça. Uma dica boa. Tá? Reúne aí 3, 4 amigos, ou até 5, ok? E racha gasolina num carro, tá bom? Sai bem em conta aí para todo mundo, né? E não pesa muito no bolso. Tá? Mas leva a carne, hein? Não vai chegar com a mão abanando, né, João? Ou senão, né? Levar 100 gramas de carne e comer 2 quilos. Aí não dá certo, hein? Se você come 2 quilos de carne, leva uns 3, tá bom? Pelo menos, né? Tranquilo? E vamos em frente. Bom, mais alguém na frequência? Ok, tem uns espertinhos, viu, João? O pessoal comparece, né? Pior é aquele que não leva nada, né? Tinha que trazer a carne, né? O Paulo falou, né? Paulo na rodada avisou, né? Tem que levar carne e refrigerante. Ou pior, né? Levar colchão duro ou músculo, né? Eu falei pro Figueiredo, Figueiredo, pega aquela caneta, pretinho, ok? Você anota o nome do amigo ali e o indicativo, hein? Na hora do churrasco você serve para ele, né? A carne que você trouxe está aqui, ó. Ele vai ficar mastigando até o final do evento, viu, João? Ele quis economizar, né? Levou colchão duro, se deu mal, hein? Já tem um esquema desses, hein? Você levou colchão duro ou músculo, azar é seu, hein? O sanduba vai ser só seu, hein? Cada mordida ali, 1 hora para engolir a carne, né? Que dura. Não, o pessoal não é tão muquirano assim, né, João? PY2EXU, TBW, adiante. No dobra, to byłoby na tyle. No, podpisałem się tutaj. Luso to jest firma, która robi bardzo duże maszty antenowe. I tu żeśmy się podpisali. Kolega się podpisał KM4 i FG. Ja się podpisałem GM0 VEQ, SP5 VEQ, JK1 EAK. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Have a nice day. Thank you very much. Thank you very much. Hej. Dobra, to podsumowując dzisiejszy wypad, dostałem tak, kartę QSL,さあ、上へ行こう。VUHF とその先にある SHF の世界へ。IC905 は144、430、1200、2400、5600MHz、10GHz 帯をカバーする業界初のトランシーバーです。しかも SSB、CW、FM、AM、RTTY、D スターの DV、DD モード、さらに ATV にも対応。最大出力は144、430、1200MHz 帯は 10W、2400、5600MHz 帯は 2W、10GHz 帯は 0.5W を実現しています。IC905 はコントローラーと RF モジュールで構成されており、LAN ケーブルで接続されているのが最大の特徴です。このようにコントローラーと RF モジュールを LAN ケーブルで接続することで、例えばアンテナとコントローラーが20メートル離れていたとしても、同軸ケーブルの損失は RF モジュールとアンテナ間の数十センチ分のみとすることができます。
PY2EXU、SHF 帯においてもケーブルロスの極めて少ない効率的な数受信を実現しています。これにより従来は主にアンテナ直下に限定されていた SHF 帯での運用が IC905 なら自宅や移動運用では車の中からでも効率的な運用が可能になります。さらに LAN ケーブルで電力を供給する PoE の技術を採用。接続が1本のケーブルで済むようになり、RF モジュールの設置の自由度を大幅に高めることが可能になりました。しかも PoE 給電なら低電力損失で給電することが可能です。通常の電源ケーブルを20メートルも伸ばすと 10W クラスのトランシーバーの場合、電圧効果が大きくなりすぎて正常に動作しなくなることがあります。PoE Bom dia, grande Cris, PY2 November, Charlie Romeo, grande abraço e ótimo domingo adiante. Ok, Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Chefe Cris aqui pela região da Vila Sônia, Butantã, São Paulo. Aqui um pouquinho frio, aproximadamente uns 16, entre 15 e 16 graus. O sol não deu as caras e cá estamos aí participando da rodada do Alto-falante. E aí, Paulo, tudo certo? Tá tudo tranquilo? Você, família, saúde, batente? Por aqui hoje tranquilo? Hoje a merecida folga, porém no final da tarde eu vou ter que fazer uma missão árdua, hein? Não queria, mas fui convocado. Eu tenho que fazer o treinamento lá da eleição, por conta de ser presidente de mesa aí. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos cumprir esse ofício. Mas ontem eu só mandei a programação para o grupo escoteiro, cumpri aí as atividades, ontem eu fui para o batente e praticamente deu tudo certo, tá ok? Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Ok. PY2 November, Charlie Romeo, Cris. Maravilha, Cris. Deu tudo certo, né? Então, beleza. Aqui também tudo tranquilo. A família tá boa, todo mundo aí com saúde. Então, tá de bom tamanho. Onde eu fui lá na Nikon. Acho que você não conhece, né? Nikon é uma casa de materiais de construção. Não muito perto daqui, mas tava um baita calor, Cris. Eu falei, vou andar um pouco, né? Aí fui lá, comprei um negócio, outro. Fui a pé e voltei a pé, ok? E foi bom, né? Porque eu dei uma suada no capricho, né? O sol tava bom, calor, né? Nossa, excelente. E ainda filei pipoca de graça, hein? Olha lá. Pra quem não sabe, na Nikon tem sempre lá umas pipocas, viu, Cris? Tá, eu compro alguma coisa e também como pipoca, né? Também sou gente, ó, não é? Mas tava muito bom ontem. Aí à tarde já foi virando, à noite foi virando. Tanto que de manhã tava com 12, 13 graus, hein? Diferença de mais de 20 graus para ontem à tarde, hein? Tava muito quente ontem. Acho que bateu uns 33, 34 graus, hein? Tranquilamente, viu, Cris? Mas tá bom. Essas variações é uma maravilha para dar resfriado em um, tosse no outro, né? Dor de garganta no outro, é isso aí. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom dia, bom dia. A pergunta, estou roncando? Não, negativo, hein? Não está roncando. Você descobriu, né, Fernando? Eu acho que você já tinha descoberto e só testando agora, né? Excelente, tá bom? Excelente, excelente é o áudio. Sem nenhum problema. Limpo, limpo, limpo. Bom, além do Fernando, mais alguém na frequência? PY2
TBW não. PY2 Tango Mike Oscar, grande abraço, bom domingo adiante. Ok. 9 horas 41 minutos, PY2EXU X-Ray Uniforme. Aqui tá aí o chefe Cris, as duas companhias de PY2 November Charlie Romeo, esta PY2 Tango Mike Oscar. Não sei se tem mais alguém aí. O pessoal do YouTube, os Coruja, bom dia. Bom dia, Paulo, Cris, espero que esteja tudo bem aí, família, QTH. Bom, vamos aí, né? Vixe, um monte de coisa aí. Bom, primeiro, para começar, eu consegui descobrir realmente aqui o problema. Não era fonte, não era aterramento, tá? Lembra que logo quando eu peguei esse rádio, o Alinco, o Delta Romeo Primo, quinto negativo, eu te reportei que eu abri o PTT dele, que o dono anterior já havia me reportado, né? E eu falei, putz, eu dei uma limpada no PTT e ele voltou a funcionar, né? E a gente se falou na quarta de manhã, né? No feriado, na terça, eu não lembro. Eu tava no hospital com a minha filha internada, com a Tainá. Saímos ontem. Então, aí eu peguei, passou a rodada, eu tive umas coisas para resolver. Quando eu voltei, você não tava mais. Quase te liguei e falei, deixa quieto, não vou incomodar o Paulo não. Vou ver se eu acho outro aí pra incomodar. O que aconteceu? Eu entrei numa rodada aí com os amigos e um amigo de Mauá falou, cara, limpa o PTT aí, ele deve estar com umidade é curão, né? Umidade, né? Na caixinha dele. O que eu fiz? Eu abri, eu peguei o secador de cabelo aqui, da mulherada em casa, joguei um ar, fechei de novo, botei aqui e parou, tá bom? Esse PTT, ele... a umidade faz ele gerar aquele ruído, tá bom? Então não era fonte, não era aterramento, nada. Era novamente umidade no PTT e eu consegui resolver. Aí eu consegui resolver, falei com o pessoal aí, tudo ok, né? E aí no fim da tarde a minha filha Tainá começou a passar mal. E aí eu tive que levar ela para o hospital, a gente achou que iria lá tomar um remédio, mas acabou ficando internada. Saímos ontem, era meio-dia, foram 10 horas lá no quarto, a médica anunciou, e lá pelo meio-dia teve alta. E o Murilo também quase foi internado, imagina os dois, hein? O Murilo chegou aí pro hospital, mas graças a Deus, pelo menos a médica deu uma medicação, ele tá tomando. E é isso. Aí eu tô passando aqui rapidão, agora eu preciso do mercado, comprar umas coisas aí pra eles. Então eu não vou permanecer, só marcando um pontinho, como eu falo Douglas, né? E testando aqui também o áudio e comentando tudo aí. Paulo, é isso aí, né? Correria, mas graças a Deus deu tudo certo. Murilo, Tainá tomando aqui antibiótico, tá bom? Então desejo um bom dia a ti, eu já vou sair, eu tenho que me trocar. Bom dia ao Cris, bom dia ao pessoal do YouTube, bom dia aos Corujas, se eu estiver amolecando alguém aí, um bom dia, um bom domingo. De Alfa Zulu, hein, Paulo? Fica com Deus e qualquer coisa você sabe como eu me encontrar, hein? PY2 Tango Mike Oscar, PY2EXU X-Ray Uniforme e eu aqui dando tchau. Ok, Fernando, só uma pergunta, hein? A Tainá melhorou, já saiu do hospital, tudo? Positivo, saímos ontem, tá? Graças a Deus aí. Chegou até a médica lá anunciar que necessitaria ir para UTI, né? Que eu fiquei desesperado, mas não precisou,
tá bom? Então já tá aqui, tá tomando antibiótico, foi o início de pneumonia aí, mas graças a Deus, a mãe aqui já tomou já as devidas providências e conseguiu resolver, né? A gente sabe, né, Paulo? Já estamos aqui meio que macaco velho, não dá pra ficar esperando muito, né? Aí pegamos e já levamos pro hospital e graças a Deus tá tudo certo, viu? Pois aí qualquer coisa eu te reporto alguma coisa depois pelo baixa frequência, mas tá tudo certo, graças a Deus. Positivo. Então tá aí, Fernando. Menos mal, né? Primeiro, a saúde dela, né? Fica à vontade, tá bom, Fernando? Entendido quanto ao mic, quanto ao rádio, melhor também, né? Primeiro a saúde da filhona e depois a saúde do rádio. Os dois salvos, então tá de bom tamanho, né? Todo mundo aí com a saúde boa e vamos em frente. Tá aí, Fernando, fica à vontade, hein? Bom domingo, qualquer coisa dá um grito. Bom, mais alguém na frequência? Fala, Cris. PY2 November, Charlie Romeo. Ok, que é Célio de retorno, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Bom dia, Fernando. Boas notícias, hein? A primeira aí que a filhota já tá tudo bem, todos contentos. E que você resolveu a questão do seu rádio, né? E mais importante, você mesmo conseguiu resolver, não precisou passar num técnico, não foi nada grave. E mais uma que você aprende e também nos brinda aí em aprendermos também, né? Quando tivemos aí praticamente um problema da mesma proporção, a gente já sabe como proceder, tá certo, Fernando? Manda um excelente 73 aí ao Murilo, QTH familiar, e tudo de bom para você, viu, Fernando? Excelente domingo e vamos que vamos, né, Paulo? Bom, o Fernando já participou, mas eu preciso passar essa informação. A partir de amanhã, viu, Paulo? A rodada que eu coordeno lá na 147030, ela passa oficialmente a iniciar das 21 às 22 horas. Eu estava com impasse por conta aí do batente, uma semana eu apresentava a rodada às 20, na outra às 21, então conversei com o pai da criança e batemos o martelo, então está aí sedimentado que o horário da rodada Patrulha Baden-Powell, às segundas-feiras, passa a ser das 21 às 22 horas. Um horário bom, o pessoal já chegou no batente, já tomou seu banho, já fez aí até a sua merenda e depois dá para falar de montão com a gente e os demais amigos. Então, vamos lá, a patrulha, rodada Patrulha Baden-Powell sempre aberta para servir. Segundas-feiras, das 21 às 22 horas. Frequência 147.030 MHz, lá no subtom 127.3. Repetidora da Defesa Civil, da Proteção da Defesa Civil Voluntária, São Paulo. Não percam. Tá ok? Recadinho dado. Depois coloca na conta do Douglas aí o merchan, viu? O Paulo, Fernando, tem mais amigos. Acho que o João também tá indo na frequência. Se tiver na rádio, escuta, João. Um abraço e excelente domingo. Consegui copiar bem aqui da Vila Sônia o Eduardo de Cabreúva. Não chegou com sinalaço, mas o áudio chegou bem, né? O áudio chegou bem, o importante é você entender o que está falando. E fiquei contente com isso, sinal que o negócio está funcionando aqui, né, Paulo? E vamos ver se sai um solzinho, né? Porque frio ninguém merece. Aí a gente é obrigado a nos aquecer aí nas ondas do rádio, ok? Na roda do parafuso vou comentar alguma coisa aí sobre o radioescotismo, tá? Tem alavancado e tem algumas informações para passar a você e os demais amigos da rodada Alto-falante, ok? Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Rodada Alto-falante. Aqui você fala a todo instante.
Ok. PY2EXU November, Charlie, Romeo, Chris. O pessoal fala, pô, você abre muito espaço lá pro Chris, hein? Eu falei, não, o Chris é amigão, hein? E quem não vem fazer publicidade é azar, né, Chris? Então, todo mundo convidado a fazer uma propaganda aqui da rodada em HF, da rodada em V, em U, no repetidor, no link, modo digital, não tem problema, ok? Até rodadas internacionais, né, Cris? Tranquilo, hein? Escotismo, então, né? Todos os grupos. Né? O Cris não é privilegiado, né, Cris? É que o pessoal não aparece, né? Então, o pessoal que está na Coruja vem fazer propaganda com a gente, tá bom? Da rodada, tá? Radioamadorismo. Né? Não do batente. Batente não pode, né, Cris? Mas da rodada, tranquilo, ok? Aí você fala a frequência, os horários, sem problemas. É um jabazinho de rádio amador para rádio amador, né, o Cris? Aí pode, né? Então tá bom. E a feira, quem está vendo aí pela internet, é do Japão, ok? São gravações agora, da semana passada, ok? Do último fim de semana de agosto, que rolou a feira em Tóquio. São 3 dias, ok? Sexta, sábado e domingo. E muita gente, quando sai do evento, já posta alguns vídeos. Né? Bem interessante. Tranquilo? Então, tudo que você está vendo aí, fresquinho, hein? É que nem peixe, né? Né, ô Cris? Vai na peixaria, ó, tá fresquinho o peixe, hein? Tá até se mexendo, né? Então, esse vídeo tá quente ainda, hein? Tá bom? Feira de Tóquio, lá no Japão. Terminou agora, né? Último final de semana de agosto. Tranquilo? Bom, mais alguém na frequência? Então, Fernando já foi, Eduardo já foi, o João já foi. Então, retorno para você, Cris. PY2EXU November, Charlie Ron. E pode falar aí os horários, toda a programação que vai rolar, tá bom? Todo o evento aí do grupo de escoteiros, da rodada, ok? Patrulha Baden-Powell, ou né, das rodadas aí que rolam em outras bandas, ok? PY2EXU November, Charlie Romeo, Chris. Ok, de retorno, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. A novidade é que desde a semana passada, nós já vínhamos trabalhando aí com os escoteiros a segunda atividade de radioescotismo na modalidade Ecolink e DMR. A minha eu consegui aplicar na semana passada, foi sucesso, coloquei lobinhos para falar em Ecolink, os sênios, a tropa escoteira, e até pai de apoio conseguiu falar através do Ecolink. Nessa semana, agora no sábado, a atividade com outros grupos de escoteiros, eles fizeram atividades com os lobinhos falando com outros grupos, inclusive a chefe Beth, lá de São Vicente, capitaneando aí muito bem por sinal. Um evento, né, dando continuidade à segunda atividade, e foi bem legal. Ontem eu estava até no batente, peguei meu celular no Ecolink lá e os lobinhos tinham que falar o nome pronunciando no alfabeto fonético. Mal barato. Aí você tinha que prestar atenção, tinha uns que falavam baixinho, aí eu pedia para repetir, mas foi bem legal ver aquela voz bem assim de criança, falando em alfabeto fonético. E jogos envolvendo o radioescotismo, tinha umas que era para decifrar, os lobinhos decifrar o código fonético, aí era ao contrário, não era eles falando em código fonético, era a mensagem que vinha em alfabeto fonético, e eles iam lá e decifravam as mensagens. Então foi um dia maravilhoso, mais uma vez a chefe Beth, o pessoal do grupo escoteiro Marechal Rondon, sempre trazendo boas informações, boas novidades para os jovens, e é bem legal, tá certo? Eu acho que vai entrar já um cara que você conhece aí, hein? E esse cara manja do riscado de muitas coisas aí.
É uma das minhas referências, viu, Paulo? Esse cara aí. Se você adivinhar, vai ganhar um marshmallow com recheio de morango. Tá certo, Paulo? Papo Yankee 2EXU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo. Positivo. Acho que é um fundo de poço, hein, Cris? Será que é o fundo de poço que eu conheço? PY2EXU, November, Charlie Romeo. Olha o Evandro ali. Evandro sumiu, né, ô Cris? Olha lá. Tá explicado, hein? Tá lá em Foz do Iguaçu passeando, hein, Cris? E a gente preocupado com o Evandro e o danado do Evandro passeando lá em Foz do Iguaçu, hein? E Evandro, hein? Enganando a gente. Grande abraço. Dona Dilma, tudo tranquilo? Família, o amigo? Então tá bom, hein, ô Evandro? Curte bem aí Foz do Iguaçu, hein? Olha lá, não fala no rádio, mas tá na coruja aí, na rodada alto-falante pela internet, né, Evandro? É isso aí, ó, rádio amador, que é rádio amador, quando não tá na rádio frequência, tá ouvindo a gente pela internet. Maravilha. Bom, ele manda um abraço a todos, indistintamente, viu, Cris? É, tutti quanti, né, Evandro? É, maravilha. Bom, eu vou deixar espaço aí para esse amigo, hein? Eu acho que eu não sei quem é, viu, Cris? Estou desconfiado, hein? Desconfio que é um vizinho seu, hein? Bom dia, oportunidade adiante. Opa, bom dia, tô por aqui. Ah, sem ser o vizinho do Christian, eu também posso falar? Eu acertei, olha lá, falei vizinho do Cris, hein? Acertei em cheio. PY2 Moto GP. Dado aqui. O Cabral também, né? Bom dia, Cabral. Grande abraço. Excelente domingo. Obrigado pelos votos. Bom, tem o nosso amigo Douglas Cabral, que deu um bom dia pra gente. Mais alguém na frequência? Ok. Então fala, Douglas. PY2 MotoGP. Grande abraço. Bom domingo adiante. Escutou o colega aí, Paulo? Quer contestar ele primeiro? Ok. Quem é o colega? Bom dia, adiante. Ok. Só deu bom dia. Pode prosseguir, Douglas. PY2 MotoGP, adiante. Ok, Papa Universidade 2, Papa Yankee 2, Echo, X-Ray e Uniforme. Essa de PY2 MotoGP. Douglas aqui pela cidade de Osasco aí. Bom dia, um abraço aí ao colega que falou que chegou para mim com sinal de 7, mas foi bem na emenda, viu, Paulo? Acho que ele apertou junto com você. Acho que ele falou junto com você na realidade, tá? Claro, eu não escutei ele. Quando você soltou, ele estava falando e aí ele finalizou o câmbio. Não deu nem para entender, não consegui entender porque eu não estava esperando um efeito, né, contínuo aí. Tava me ajeitando aqui, né, Paulo? Porque você adivinhou o que eu ia falar, né? Mas olha que o Christian deu spoiler, né, Christian? Bom dia a todos aí que estão na rodada, Paulo, Christian, o Sr. Evandro, todos que estiverem pela frequência, pelo YouTube, pelo SDR, radinho de pilha, afins que estiverem me ouvindo. Um ótimo domingo, um forte 7-3, extensivo a toda a família, tá bom? Espero que esteja tudo bem no lar de todos. Isso aí, Paulo, acabei de entrar, acabei de ligar, você já ficou presumindo aí que o Christian deve ter te cantado a bola. Ou a sua bola de cristal, hein, ó. Bola de cristal só funciona no DMR, viu, Paulo? E ó que eu vou te falar que tem os colegas no DMR que usam a bola de cristal, tá? Que a bola de cristal lá, quando o cabra pensa em apertar, o cabra já, o comandante ali já falou, opa, olha, fulano de tal acabou de apertar, hein, com a bola de cristal, hein. Não sabia que era analógico tem, hein, ó. Mas tá bom, senhores, é isso aí, eu tava lá no... Hoje eu sou o mestre Cuca, né? A esposa voltou a fazer os almoços aí durante a semana, né? Tá voltando devagarzinho a fazer algumas coisinhas. E eu acabei hoje fazendo almoço, né? Hoje fiz o almoço, já dei aquele talento na casa e tava falando com o pessoal no DMR, viu, Paulo? Ontem eu ia participar, mas acabei me prendendo no DMR. Ajudei um colega nosso aí, o de Maurici, o Christian sabe, né? Conhece o de Maurici? Ajudando ele ontem, que ele estava com HT e estava sem hotspot no DMR, e acabei fazendo um code plug para ele. Enfim,
Arrumei toda a estaçãozinha dele lá, agora ele tá falando no DMR aí tranquilamente, né? Como tem que ser, né? Com qualidade e funcionalidade boa, né? A gente tem um problema que são as repetidoras, né, Paulo? E uso de HT, mesmo na antena externa, no DMR, em algumas situações não fica tão legal, né? Você acaba perdendo um pacotinho ou outro, aí você tá muito sujeito ali a variação climática, né? Alguns QRMs que às vezes no analógico atrapalham no digital, então tem sérios fatores que você tem no hotspot dentro de casa, que tem pequena potência, muito pouca potência, mas ele é um ativo que te transporta direto, né, pro DMR sem efeitos, né, de propagação, porque você tá, que nem agora, meu HT tá do lado do hotspot, né, do lado fisicamente e do lado, né, mas eu estando aqui dentro da minha casa, ele pega aqui na casa inteira, pega na minha rua que eu saio, e na outra rua, na outra travessa que tem aqui atrás da minha casa. Então funciona muito bem, tá ok? Isso aí, Paulo, vamos falar um pouquinho, né? O analógico ontem ficou a ver navios, né? Fiquei resolvendo, ajudando e conversando com alguns colegas, né? Descobrindo os novos aplicativos para nos apoiar no DMR, né, Paulo? Então a gente acabou estudando um pouquinho sobre algumas coisas, implantei também alguns colegas aí a nível Brasil, né? Então acho que foi um dia produtivo, mas tudo DMR. No analógico que é bom nada, hein, Paulo? Eu aqui ontem, vou ser sincero, senti falta, hein? Não falei no analógico, que só corujei um pouco no analógico, só. Corujei um pouquinho 40 metros, 80 metros. Teve uns momentos à noite que deu uma aberturinha aí bacana aí, deu para ouvir alguma coisinha, né? E ontem, por volta de acho que umas 8, 10 da noite, o SS passou bem em cima da gente, próximo, né? Bem próxima, e não captei, que a minha anteninha que eu tinha, dualzinha, que eu fazia a captura, eu fiz uma antena, né? Para quem não sabe, uma antena dual, né? Cruzada, né? VHF dentro o HF cruzada, né? Então uma era na posição horizontal ou vertical, depende de como você segurava ela, né? Fiz de PVC com uma empunhadura ali atrás, fiz por sugestão do Luiz de Rafar, né? Com aço de cobre ou de latão, Paulo, de solda. Nossa, a anteninha ficou bala para satélite, hein? Só que aí um colega que estava entusiasta aí no satélites falou que estava sem antena, eu também já tinha dado uma segurada, eu falei, vem buscar. Ele veio buscar, levou embora, funciona com ele até hoje. Então eu estava sem o instrumento principal para fechar o contato. Então só vi que passou via software, hein, Paulo? Via software. Tá bom? Isso aí, Paulo. Bom, novidades são essas aí, Paulo. Ajudando o povo um pouco no digital, né, esclarecendo dúvidas, e também marcando um pontinho aí, né, com os nossos amigos radioamadores de diversas modalidades. Isso é bacana, Paulo. No final, tudo é radioamadorismo, tudo é gostoso. Tá ok, meu amigo? Bom, ok, cabeça ainda não esquentou, mas hoje o dia tá gostoso, né? Aqui em Osasco, dentro da estação, estou com 17,2 graus, com 68% da umidade relativa do ar, segundo a previsão de tempo de hoje. Para São Paulo, 49% de probabilidade de chuva. Já umas 2, 3 vezes que eu saí lá fora, uma garozinha muito leve, mas já existiu. Então nós estamos com um tempo mais úmido. E ontem, na virada da temperatura, Paulo, teve uma abertura muito boa para VHF, tá? O pessoal aí conseguiu fazer contatos aí com umas repetidoras bem distantes, hein? Dentre eles o nosso amigo Ricardo, tá bom? É o Quebec Bravo, né? Papai Yankee 2 Quebec Bravo. Fez alguns contatos aí com umas repetidoras grandes, longes, né? A gente tá num grupo. E eu falei pra ele, aproveita que teve inversão. Vai que vai. Para VHF é a coisa que mais abre umas esporádicas muito interessantes, né? Você tá num sol de 30 graus lá, 20 e poucos graus, 28 graus. E dá uma virada brusca, né? Pode ir pro VHF, que é 95% de chance que você vai fazer algum contato com uma distância fora do habitual, né? Daquela habitualidade. Ele acabou fechando umas repetidoras meio longinhas, viu, Paulo? Isso aí. Bom, falei demais pro meu tamanho. Papai Yankee 2EXU, PY2 MGP. Ok. PY2 Mike Golf Papa. Douglas.
Maravilha, hein, Douglas? Tudo entendido? E quanto aos comentários, é isso aí. Vamos capturar a ISS, né? Lembrando que não tem mais russos lá dentro, hein? Parece que os russos se estranharam com os americanos e caíram fora lá do projeto, hein? Agora, pelo que eu estou sabendo, os russos vão fazer uma estação espacial para eles, ok? Quer dizer, já tinha projeto, tinha tudo, né? Mas foi a gota d'água, né, para os russos caírem fora, tá bom? Agora na ISS, né, os americanos e os consorciados, né? Tem vários países que fazem parte lá do consórcio, então maravilha, né? Fora a estação espacial chinesa, né? Também já está lá em cima, já tem os taconautas, né? Enfim. E vamos para a estação espacial, né? Só a gente que não tem, né, Douglas? Você percebeu que a gente aqui está sem estação espacial, né? Vamos fazer um consórcio, hein, Cris? Uma vaquinha e montar a nossa ISS, hein, ô Douglas? Meio tupiniquim, mas vamos, né? A gente lança com estilingue, viu, Douglas? Olha que maravilha, hein? Bom, mais alguém na frequência? Oi, Paulo, bom dia. Sérgio Guarulhos, Papa Uniforme 2, Sierra Spectre. Bom dia a você e a todos que estão na frequência, tá bom? Isso aí, hein? Quem é vivo aparece, né, Sérgio? Quanto tempo, hein? Sérgio Guarulhos. PY2 Lima Sierra, X-Ray, grande abraço e um bom domingo, Sérgio. Bom, falando quem some está trabalhando muito, então deve estar cheio da bufunfa, né, Sérgio? Trabalhando muito, com muita grana. Abraço e tudo de bom, Sérgio. Adiante. Ok, Paulo. Nada, rapaz. Nada. Papa PY2 LEGISL para Papa Uniforme 2, Sierra Spectre. Sérgio Guarulhos. Não, é que vai chegando o final de ano. Por exemplo, passado eu tive que ir lá no meu pai, lá. Eu fui antes do feriado. Tive que ir lá para Conchas, lá. Um povoado lá chamado Juquiratiba. Então é uma parte montanhosa e lá embaixo é um vale. Eu levei o radinho, botei uma antena lá e consegui falar. Da repetidora 147-210, né? Da repetidora como é só, hein? Não consegui falar em todos e outras por lá não, tá bom? Daqui lá dá mais de 220 km. Então só consegui contato com o pessoal por lá. Mas foi tranquilo. E os demais, né? As atividades lá, e de vez em quando para casa da mamãe e tal, voltando. Mas estão por aqui. Eu estou sempre te mandando mensagem através do YouTube, tá bom? Ok, meu amigo? Desculpa a ausência aí, vou procurar ser mais presente aí, tá bom? Obrigado, um abraço a vocês todos. Papo Uniforme 2, Sierra Lima Hector, Sérgio Guarulhos, para PY2, LEGISL, Paulo, aeroporto de Congonhas. Positivo. PY2 Sierra, Lima, X-Ray, Sérgio, Guarulhos. Mas tranquilo, viu, Sérgio? Primeiro, família, batente, né? Com certeza, né? Rádio em terceiro, quarto lugar, né? Mas parabéns, parabéns que você está priorizando aí o que é mais importante. Né? Família, batente, quando sobra um tempinho, você vem para o rádio, né, Sérgio? Mas tá bom, tá de excelente forma. Aqui também tranquilo. Né? Todo mundo com saúde, que é o mais importante, né, Sérgio? Contas pagas também é importante, né? Não tem rodada alto-falante, hein? Pessoal, pô, cadê o Paulo, hein? Cadê a rodada alto-falante? Fiquei sabendo que não pagou a conta de luz. Olha lá, cortaram, hein? Já pensou, Sérgio? Que dureza, hein? Então tem as contas, hein? Primeiro as contas, hein, ô Sérgio? Bom, vamos em frente. Bacana, né? Bacana que você curtiu um pouco lá com a família, né? Na região bonita, conheço lá, hein? Já fui. Muito legal, hein? Bom, falou o Douglas, falou o Sérgio, mais alguém na frequência? Bom dia,
Uniforme 2, Whisky Tango X-Ray, com um ótimo domingo a todos. Ok. O 2, Whisky, Tango, X-Ray. Amigo Wagner. Wagner, grande abraço. Olá, hein? Você que gosta de corridas, de carreiras, você gosta de carreiras, né? Então. Olha lá, o brasileiro lá na Fórmula 2, hein? Ei, maravilha, hein? Adivinha se eu não lembrei de você, viu, Wagner? Ixi, o Wagner tá dando pulos de alegria, hein? O rapazinho promete, hein, o Wagner? O rapazinho é bom no volante, hein? Que maravilha, né? É, ponto para nós brasileiros, né? Que ele seja um Ayrton Senna número 2, né? Senna é imbatível, né? Senna é Ayrton Senna, não é? Mas que venha, né? Depois do Senna, que venha o nosso amiguinho aí da Fórmula 2, né, Wagner? Um grande abraço, bom domingo adiante. Ok, Paulo. Um bom dia a todos. Eu cantei a bola, né? Cantei a bola, acho que tem alguns dias aí na rodada. É o Dovic, Felipe. Mais um Felipe aí com certeza para a Fórmula 1. Esse menino promete bastante, hein? Ele é bem arrojado, dirige bem, né? É um piloto agressivo. Eu tive vendo umas corridas dele e bem assim Schumacher, né? Bem tipo assim Schumacher, para comparar aí um grande piloto da Fórmula 1, né? Que a gente teve, um alemão. Esse é inesquecível, esse Schumacher, né? No começo, todo piloto é complicado, o Fórmula 1, né? Se você pegar algumas corridas que a gente teve condições de assisti-las, mesmo o Schumacher, no início, ele vinha atropelando todo mundo, porque acho que a ansiedade é muito grande, alguma coisa que acontece ali no meio, que eu não sei, porque a adrenalina deve ser bem alta, né, cara? Então, e também velocidade, né? Os caras andam aí colado, né? Quem já viu de perto a Fórmula 1, sabe? Na TV não dá para ver muitas coisas, mas quando você vai ao autódromo, você vê pequenos detalhes que na TV você não consegue entender, né? Mesmo a própria velocidade, né, do veículo, você tem uma noção na sua TV, mas quando você vai lá para dentro e escuta a Fórmula 1 passando e o que ele faz assim, em poucos segundos, é coisa absurda, né? Então, mas eu acredito que esse menino aí vai fazer bastante corridas excelentes aí, representando aí o nosso país, que já tem algum tempo aí que estamos fora da Fórmula 1, né? E é um esporte visto pelo mundo todo praticamente. Então isso é importante para a gente, né? O nosso país ele precisa ser realmente conhecido lá fora, como mas a gente tem que estar sempre com representação, principalmente no esporte. A gente é muito forte em todos os esportes, né? Você vê lá agora eu não tenho o nome, mas o atleta lá de 400 metros, acha, de barreira, poxa, você vê, entende? A gente tem muita gente boa no esporte. Então é isso aí, viu? Escutei o Sérgio por aqui, deixa eu dar um bom dia para ele. Ótimo domingo, Sérgio. Escutei você por aqui. E muitos que vêm por aqui também eu escuto, hein? Paulo, palavra, Papo Uniforme 2. Ok. É o Cuco. Parece o Cuco, viu, Wagner? 3 vezes que nem o Cuco, né? Mas é o alerta, é o dedo duro, né? Ele tocou o alarme, tem que passar logo, né? Senão ele corta aí o áudio, né? É isso aí, ô Wagner. Bacana, hein? Bom, quanto às corridas, maravilha. Quanto ao Schumacher, realmente. O cara era muito arrojado, né? Foi um grande piloto, né? Você vê, né, Wagner? O cara, a mais de 300 por hora, nunca aconteceu nada, né? Foi andar de esqui na neve ali, um tombinho ali, bateu a cabeça na pedra, pronto, hein? Que enrosco, né, Wagner? Uma pena, né? É uma pena. A gente torcia, lógico, pro brasileiro, né?
para os brasileiros, né? Felipe, Rubinho, Ayrton Senna, né? Enfim. Sempre o Brasil na frente, mas se o cara era bom, hein? O Wagner, falar a verdade, hein? Pilotava muito o alemão, hein? Nossa. Era muito bom de braço, hein? E o outro Felipe, né, da Fórmula 2, olha, logo ele vai estar na Fórmula 1, viu, o Wagner? Logo ele estreia na Fórmula 1, hein? Pode anotar, tá bom? Pode anotar que o convite logo já está sendo feito, hein? Se já não foi, né? Se já não foi, tá em off, né? Eles fazem isso, né? É que nem atleta, né? Que nem jogador de futebol. Corre, né? Já prende o atleta lá no contrato, senão alguém vai na frente e pega, né? E hoje tá boa, né? As escuderias aí, Red Bull, Ferrari, Mercedes, né? Nossa, todos aí com carrões, hein? Ainda mais que o meu, né? Com certeza, né? Ainda mais que a minha Lamborghini, né, o Wagner. Bom, vamos em frente. Falou o Sérgio, falou o Wagner. Mais alguém? Agora, quem entende de corridas, hein? Nosso grande amigo Cris. Ele entende, hein? Esse cara corre o dia inteiro, viu, Wagner? P2 November, Charlie Romeo. Fala, Cris, é verdade ou mentira? Ok, Papo Yankee 2XU, Papo Uniforme 2, November, Charlie Romeo. Bom dia aí pro Wagner, bem ouvido aqui na Vila Sônia. E já entendia muito de corrida, viu? Muito. Eu, desde que o Schumacher abandonou as pistas aí, não me apetece muito mais, não. Eu cheguei aí em 2000 e... Deixa eu ver. 2016, acho que foi na despedida do Felipe Massa, no GP Brasil. Foi a corrida que eu assisti. Mas hoje, vou falar a verdade, não me apetece, não. É muita tecnologia. Antigamente era mais no braço mesmo. O cara, para ser piloto de Fórmula 1 ou de Fórmula Indy, era no braço. Não tinha essa de volantinho com troca de marchas no próprio volante. Era lá no câmbio mesmo. Fazia até bolha na mão do piloto. Mas a quem goste, né? Respeito a postura de quem curte aí, mas hoje não me agrada, não. Hoje prefiro assistir a NBA, ter mais emoção. E o cara que foi lá pra Bandeirante é um cara bom de narrar, né? É o Sérgio Maurício. Melhor que o Galvão Bueno. Na minha opinião, eu acho melhor que o Galvão. Traz mais emoção. Tá certo? Mudando de alhos para bugalhos. Já, Douglas, tô chegando aí, viu? Deixa o meu... Eu quero um prato fundo, tá? Fundo pra caber tudo. Eu já tô indo aí, aproveitar que você vai cozinhar. Vamos ver seus dotes culinários. Tá certo, o Paulo, Wagner e Douglas, que já ele vai entortar minha antena aí com o seu sinalaço aí. Tá certo? O Paulo, vou pedir minha liberdade. Chegou a patroa aqui, dá uma força para ela. Mas desde já agradecer a oportunidade de mais uma vez estar participando aí da roda da Alto-falante. O carinho, o prestígio, a atenção que para com a minha pessoa e também para com o meu grupo escoteiro, tá certo? Tenho certeza disso, é um parceiro nosso aí. E a gente se encontra aí nas ondas do rádio. Então, para não perder a oportunidade, a gente informa que amanhã estaremos em 147.030 MHz, no subtom 127.3, com a rodada Patrulha Baden-Powell. Horário das 21 às 22. Não percam. E só ouvir uma do Douglas, acho que ele vai entrar agora. Ô Douglas, aquele rádio ID, ele está me pedindo a licença. Eu coloco as minhas duas licenças, só a licença da estação fixa aí, tá bom? Depois você comenta aí na roda do parafuso, eu ouço e já salto de banda aí para ajudar a patroa aqui. Papo aqui 2XU, Papo Uniforme 2, November Charlie Romeo.
Ok. PY2EXU November, Charlie Romeo, Cris. Fica à vontade, Cris. Um grande abraço, tudo de bom. E quanto ao Galvão Bueno, tô com pena dele porque ele tá meio durango, viu? Tá precisando de uma ajuda financeira, viu, Cris? Mas eu falei que ia fazer uma vaquinha, né, para ajudar ele, coitado, né? Tá precisando de uma graninha para pagar a conta de luz, viu, Cris? Ei, Galvão Bueno, hein? Ele está com burro na sombra, né, Douglas? A gente que tá frito, hein? Fala, Douglas, sim, já libera o Cris. PY2 MotoGP, adiante. Ok, Papa Yankee 2EXU, PY2 MGP, Douglas aqui pela cidade de Osasco. Mas antes de falar pro Christian, bom dia, abraço pro Wagner, bom dia, abraço pro Sérgio. Recomendações para os senhores, viu, 73 aí, ok? Wagner, já pode deixar já esse HT já no jeito que ele vai vir para Osasco, viu? Tô sabendo, viu, Paulo? Vendo com o HTzinho que ele vai sortear no YouTube, vai vir para Osasco. Só não falei para quem, mas vai vir para Osasco, hein? Tô sabendo, hein? Brincadeiras à parte. Bom, Christian, é o seguinte, vamos lá rapidamente só para te liberar. Você tem que colocar a licença, tem que colocar aqueles dois PDFs que a Anatel te mandou via e-mail, que é a tua licença e o teu. Eu mandei os dois, tá? Só a licença basta, né? O indicativo, né? Mas eu já mandei os dois arquivos que ele manda, que acho que é o COER e a licença, né? Depois o Paulo pode me corrigir. Que eu não tô com o computador aqui perto, o computador tá lá na cozinha e eu tô fazendo uns experimentos pro DMR, então ele tá quietinho lá, rodando uma aplicação que eu tô testando, que depois eu vou pegar o log dela para ver se deu certo. Então, aí você manda esses dois, ô Christian. Pra ele, em 72 horas eles liberam, ok? Até 72 horas. O meu, liberaram acho que em 24 horas. Acho que não chegou a mais que isso, viu, Christian? Muito rápido, eles liberam, quer dizer, eles te dão um ID, tá bom? A conclusão da sua solicitação é um número de ID lá, que vai começar como 724, e o número que tiver, né, o próximo número. E se você quiser também o de NXDN, que nós não temos, eu não, particularmente falei hoje no NXDN com o aplicativo no computador, que eu não tenho rádio, né? E falei no NXDN por computador, conversei com português, né? Portugal, e funcionou, tá? Via aplicativo. Mas para o DMR-ID, é só você mandar esses dois arquivos, né, esses dois PDFs, e aí eles liberam. Eles liberando, eles vão te mandar um e-mail te falando que é o seu ID é o número tal, e aí dentro do radioid.net você pode consultar. Se você colocar lá em consulta a CalSign, né, que é indicativo, você vai, coloca o meu para você ver em CalSign, você vai ver que eu tenho o meu DMR-ID, que é 724-1722, tá bom? É isso, aí acabou, você tem o DMR-ID, para você entrar na rede do DMR é só configurar o equipamento, aplicativo que você for usar, e ser feliz, e falar. E acabou. Você já está na rede DMR. E se você pedir do NXDN também, você tem essa oportunidade, mas não tem muita gente falando não. Tá ok? Bom, Paulo, vou passar para você, faz a roda girar. Christian, qualquer dúvida que você tiver, por favor, me manda zap depois do almoço. O almoço já está pronto, viu, Christian? Só para você saber, a lasanha, tá? Já está pronta. E depois qualquer coisa me manda no WhatsApp, tá? Por enquanto eu vou ficar aqui na rodada, o celular tá carregando, mas mais tarde eu vou ficar aqui em QRV no WhatsApp, e aí você pode, qualquer coisa, eu posso te ajudar no processo aí. Tá ok, Paulo? Dá prosseguimento, faz essa roda girar. Papa Yankee 2EXU, PY2 MGP. Paulo. Pode falar, Cris. Adiante. Ô, Douglas, obrigado aí pela explicação, como sempre aí. É bem didático. E só para informar, a Anatel não me mandou esses dois PDF. Eu vou ter que transformar o documento físico em PDF. Aí eu já mando do COER e mando da licença também, né? Mando os dois. E quanto ao cardápio, é meu prato predileto, hein? Ó, como é que você adivinhou, hein, Douglas? Tô chegando aí. Brincadeiras à parte, obrigado aí, Douglas. Finalzinho da tarde a gente se fala. Hoje eu vou lá pro treinamento lá do TRE, mas no finalzinho da tarde
a gente troca figurinhas aí, tá ok? Então, 10 horas 26 minutos, continua aí a rodada alto-falante, tendo aí como comandante nosso colega Papa Yankee 2, Eco X-Ray Uniforme. Paulo, obrigado, palavra é sua. Ok. Só um detalhe, Cris. Quando você for lá no nosso grande amigo Douglas, dá uma passadinha aqui que é caminho, ok? É mão, né? Rapidinho a gente vai no Douglas, tem que pegar um conector com ele, hein? Já deixa na hora do almoço, viu, Cris? Não fala nada para ele, hein? Deixa bem na hora do almoço, a gente, né, lembra da lasanha. Oh, você falou de uma lasanha, será que a gente pode degustar uma colherzinha, né? A gente já chega na hora boa, viu, Cris? Já foi, tá vendo? Falou de lasanha, já correu. É, muito amigo, hein? Não vai passar nada aqui, viu, Douglas? Ele vai sozinho, hein? Deixa estar, hein, o Cris, deixa estar, hein? Bom, grande abraço e tudo de bom. Mais alguém na frequência? Então, Sérgio, lá por Guarulhos. Mas, Sérgio, agora tá cheirando bem, hein? Agora falamos de lasanha, hein? Ai, que coisa boa. Faz tempo que eu não como lasanha, viu, Douglas? Você me deu uma boa ideia, hein? Eu tenho que pegar um conector usado com você mesmo, hein? Fala, Sérgio, PY2 Serra Lima, X-Ray, Guarulhos, adiante. Ok, Paulo, PY2EXU, para Papa Uniforme 2, Serra Lima X-Ray, Sérgio Guarulhos. Entendi aí. O Douglas, a gente está sempre falando com ele na noite aí. Ele é muito amigo lá do Maurício, de Maurício, né? E só lembrando, Paulo, a gente estamos fazendo uma rodada na repetidora do Pimentão 47030, terça a sábado, a partir das 20 horas e 15 até as 22 horas. O nome da rodada é Amigos da Noite. Eu acho que você já estava ciente, hein? Participa eu, o Wagner, o WTX, o Douglas, o MGP, o de Maurici, Mike Quebec Delta, o Cipriano, Tango Romeu Quebec e um monte de gente aí, corujas, hein? Tá? Só para lembrar. E também no próximo domingo nós teremos a feira, ou na feira não, o encontro de radioamadores e a feirinha, aqui de Ermelino Matarazzo, tá bom? O Douglas, fiquei feliz de você ter configurado o radinho lá do de Maurici. Eu já até mandei mensagem para ele ligar o radinho lá pra gente falar mais aí, tá bom? Ele falou, puxa, eu não conheço nada, não sei nada. Eu falei, aprende. Vai buscando, pede para um amigo que tenha mais conhecimento. Quem me ajudou no meu foi o Pimenta e o meu tá perfeito aqui, ok? Tá bom? Obrigado, Paulo, pela oportunidade, a passagem de câmbio. E só para deixar registrado aí, tá bom, Paulo? PY2EXU, palavra é sua. E Sérgio Guarulhos, Papa Uniforme 2, Serra Lima X-Ray. Ok. PY2 Serra Lima, X-Ray, Sérgio Guarulhos. Não, tranquilo, viu, Sérgio? Inclusive, tá, fica o convite, né? Toda vez que você passar na rodada, já faz a chamada, ok? Eu sempre falo, né, para o pessoal aproveitar, né, e fazer a publicidade da rodada, porque acho que uma mão lava a outra, né, Sérgio? Então, a gente ajuda outras rodadas, as outras rodadas também nos ajudam outros amigos, né, enfim. Isso é o radioamadorismo, né, Sérgio? Uma mão lava a outra e todo mundo ali senta à mesa e come lasanha. Ó, a indireta, hein, Douglas? Olha a indireta, hein? Eita, nós, hein? O que você foi falar de lasanha, hein, Douglas? Então tá aí o Sérgio, maravilha. Não, tem que ser assim mesmo, né? Quem manja, né, passa a informação para frente. E nessa parte o Douglas manja bastante, né? Ele trabalha com isso, né? Gosta aí
do radioamadorismo e une útil ao agradável, né? O lado profissional com o radioamadorismo, né? Com o lado hobby, né? Bacana. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Bom dia, Paulo. PY2, Papa Alfa, Luiz aqui pro Guarulhos, hein? Um bom dia para você, um bom dia para os escudos e os corujas, hein? Ok, Paulo? Já estava de saída pro mercado, mas não podia deixar de mandar um bom domingo para você aí. Ok? Papai Yankee 2, Eco Xingu Uruguai, Papa Uniforme 2, Papa Alfa. Ok. Ô, Luiz, bom dia, grande abraço, hein? Mais um tubarão de Guarulhos. Aí, Wagner. Sérgio, Douglas e amigos, hein? De Guarulhos hoje, eu acho, tranquilamente, né, que passam na rodada alto-falante, tem de 10 a 15 amigos, hein? Tem muita estação aí por Guarulhos, hein, Luiz? E tubarões também, né? A gente chega forte aí. Prazeraço, tá bom, Luiz? Grande abraço e um bom domingo. É legal ter passado aí para deixar um abraço pra gente e um baita abraço pro amigo e família. Tá bom, Luiz? PY2 Papa Alfa, Guarulhos, adiante. Ok, Paulo. Pra gente é um motivo de satisfação, viu? Tá bem por aqui. Desejar um bom domingo para você e para todos aí, tá ok? Eu já estava de saída pro mercado, que hoje é o dia, hein? Hoje é o dia daquela macarronada, viu, Paulo? Tá bom? Então vamos adiantar o expediente aqui, que é para não sair muito tarde esse almoço do domingo, tá ok, Paulo? Um abração para você e para todos aí, tá? PY2, Papa Alfa, Papai Yankee 2, Eco Xingu, Uruguai. Positivo, Luiz. E vai tirando os escorpiões do bolso, hein? Supermercado tá na hora da morte, hein? Nossa. Mas tá bom. Domingo vai, né? Domingo você gasta aí um sorvetinho, uma sobremesa, né, Luiz? Aí a família merece, né? Então tá aí. Grande abraço e tudo de bom. Bom, mais alguém na frequência? Então deixo contigo, Douglas, PY2 MotoGP. Ah, não, tem o Wagner. Opa. Eu tava deixando o Wagner para trás, hein? PY2EXU Tango. X-Ray, adiante. Ok, não fico para trás não, tem uma Ferrari aqui, cara. Eita. Deixa eu dar um bom dia a todos aí, o Luiz. Cumprimentar o Douglas também, um ótimo domingo. Christian, ótimo domingo. Tudo de bom a todos aí. O Sérgio, se estiver me escutando também, já mandou um zap aqui para mim. Então, hoje aqui não... a casa aqui é portuguesa e italiana. Então, é duas cozinhas fortíssimas, hein? A gente come muita massa por aqui, né? De final de semana só, tá? Então, sai uma lasanha, sai um espaguete, sai tudo que é tipo de massa por aqui. Dona Tina aqui, puxa vida, tem uma mão aí que é fora de série. Mas hoje a gente pulou aí e vai comer um camarão na moranga, que também a Dona Tina conhece muito aí a cozinha, não sei se é baiana, né? Mas deve ser cozinha baiana. Mas é uma delícia, hein, cara? Muito bom. Então a gente tá aí esperando aí o almoço por aqui, que vai ser um camarão na moranga. É isso aí, tá bom? Eu desejo um ótimo domingo a todos e abençoado, né, para todos. Então é isso mesmo, viu, Paulo? Fórmula 1, ela perdeu um sentido um pouco, a graça um pouco, devido mudanças, né, em tecnologia, né? Como até colocou bem aí o Christian, que realmente hoje ficou mais fácil para o piloto, né? O que eu gosto da Fórmula hoje, das fórmulas em si hoje, é em termos de segurança, né? Se essa segurança que tem hoje dentro do automobilismo já tivesse lá atrás, né? Muitos pilotos não teriam sofrido os acidentes tão graves, né? Mas justamente através do acontecimento que você consegue melhorar, né? A gente está aqui para evoluir, né? E através dessas
acidentes, dessas coisas, a gente consegue chegar a um ponto de melhoria, né? Em tudo, né? Aviação, aeromodelismo, Fórmula 1, em tudo. E até mesmo no radioamadorismo. Tá bom, vou deixar aí, vou deixar aí um ótimo domingo a todos. Vou pedir permissão a todo o grupo, a rodada do Alto-falante. Muito obrigado, Paulo. Tudo de bom aí em seu QTH. Papo Uniforme 2, Whisky Tango X-Way, PY2EXU. Positivo. PY2WTX, Wagner. Então, agora sabendo desse cardápio, viu, Wagner? Eu vou passar no Douglas, pegar o conector, né, já pega um pedaço de lasanha e passo aí pegar um pedacinho de fio para o rabicho aqui, que eu estou precisando, viu, Wagner? E já pega um pedacinho de camarão na moranga. Olha que maravilha, hein, Douglas? Pronto, hein? O almoço está garantido hoje, hein, Wagner? Ei, maravilha, hein? Então tá aí. Brincadeiras à parte, grande abraço. Bom domingo e bom almoço, hein? Pode comer a minha parte, viu, Wagner? Eu deixo, hein? Pode traçar a minha parte, que é muito bom, hein? São 10 horas e 37 minutos, com lasanha e com camarão na moranga. Olha aí, que maravilha, hein? Só para deixar a gente com água na boca, hein, Douglas? Você vê que esses amigos são de lascar, hein, Douglas? Bom, mais alguém na frequência? A culpa é do Wagner e sua, viu, Douglas? PY2 MotoGP, adiante. Ah, ok. Papai Yankee 2 XU, PY2, Mike, Golf e Papá. Vai lá, Wagner, um abraço, recomendações, hein? E a todos aí. Ah, o Force 73 é o colega, eu só não anotei, Paulo, porque eu tava flagrando aqui uma conversa aqui, ó. Deixa eu ver quem que é. Então, pra falar aqui no digital, que é o nosso amigo Papa Uniforme 2 Romeo Bravo Delta, se estiver nos ouvindo aí no analógico, 73, já conversei com ele hoje, e com o Papa Yankee 2 Charlie Eco Mike, né, o Carlos, o Cadu. Então, tava escutando eles aqui, acabei, o colega de Guarulhos aqui chegou um pouquinho mais fraco, e também eu tive uma pequena sobremodulação da repetidora de Itapecerica da Serra, que ela ela está descalibrada, ela está soltando espúrio para tudo que é lado. E esses dias para trás aí, quando eu tava com o radinho digital, né, Paulo, o RT73 no analógico, eu só conseguia ouvir você, o restante do pessoal não conseguia ouvir com sinal abaixo do final de escala, porque ela encobria, né? Então, e o rádio também não tem filtros analógicos, tá, Paulo? A RT73 não possui, então dá esse probleminha. Não, mas Paulo, mas calma, é um camarão na moranga, é o que você deveria fazer, tá? Eu vou te dar a ideia, hein? Eu acho que você devia ir no escritório, porque você esqueceu de pegar aquele papel, hein? Aquele papel importante você esqueceu, aquela documentação importante. Aí como aí é perto do Wagner, né? Você já tá ali em Interlagos, coisa e tal, passa, já pega a sua marmitinha, ok? Vai lá pegar seu cabo, passa pra marmitinha. Aí depois, aí você vai vir para Osasco, né? Mas pega uma marmitinha já térmica, tá? Aí vem para Osasco, pega uma marmitinha térmica com lasanha e vai embora. Tá bom, meu amigo? Mas é assim, ó, para pensar, hein? Aqui é o Wagner, Paulo e amigos, né? Aqui é o seguinte, por parte de pai, a minha avó era portuguesa e meu avô italiano, na minha família. Por parte de mãe, meu avô brasileiro, né? Mas meu avô teve ali uma descendência europeia, que ele contava que era... agora eu não lembro, viu? Ele falava lá, ele falou várias vezes lá, quando era vivo, mas faz tempo, né? Que ele faleceu já há um certo tempo. Ele faleceu acho que foi antes do meu pai, não, foi depois do meu pai. Meu pai faleceu em 2013, acho que meu avô foi em 2005 no máximo, já com 90 e poucos anos, né? Caramba, ele falava, agora me fugiu, mas era europeu, né? E o pessoal e foi uma junção de um europeu com o pessoal nordestino. E a minha avó, mãe da minha mãe, era índia. Então, até dessa mistura. Só que para mim aqui o que pega mais na culinária é a culinária
italiana, né? Assim, gosto de todas as culinárias, né? Eu gosto na realidade de um prato cheio, igual o Christian, né? Gosto de um prato cheio, bem servido, né? Ultimamente não tão mais cheio, né? Porque eu tô dando uma segurada, né, Paulo? E aí a gente gosta, eu gosto todos, mas assim, preferencialmente eu gosto da culinária italiana, né? Massas, pizzas e afins, né? Só para você deixar com você com água na boca, Paulo, essa lasanha, ela é uma lasanha feita com queijo, né, mussarela, ok? É que a sua esposa não me ouça, tá? Com presunto, né? Porque provavelmente, presunto magro, tá? Fala pra ela que é presunto magro, então ok, beleza. Ficou melhor, né? O embutido, não tão embutido assim, mas continua sendo. E que normalmente, né, os nutricionistas gostam, né, de falar pra gente usar uma coisa um pouco mais light, assim, peito de peru e tal. Mas a galerinha aqui não gosta, eu gosto. Eu como com peito de peru, né, eu substituo. Mas a galerinha aqui não substitui, não. E aquele molho, hein, Paulo? Aquele molho molho bem feitinho, né? Eu gosto de usar alguns condimentos, que eu prefiro não revelar para não dar spoiler pra galera aqui. Bem condimentado. E um molho bem suculento, né? Digamos assim, né? E aí depois na hora que assa, né? Esse molho não some, não evapora, né? Porque ruim é você comer a lasanha com molho grosso, né? Tem que ter molho, né? Tem que ter ali no ponto, né? Eu faço num ponto que fica bacana, fica legal. Bem tradicional, Paulo, bem tradicional, com aquele parmesãozinho por cima para finalizar e uma pitadinha de orégano só para dar aquele toque em cima. O molho já tem, porque eu gosto muito de orégano, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito gostosa. Tá, Paulo? É isso. Do mais é isso, tá bom? Paulo, aí você faz esse itinerário, tá? Primeiro passa lá no escritório, que você esqueceu o documento. Aí você passa ali no WTX, né? Aí automaticamente você vai dar um pulo aqui, lá você precisa pegar o conector, você vai pegar o cabo e a marmitinha, que você pega o conector e a marmitinha. Aí volta para o aeroporto aí, entendeu? Aí com 2 marmitinhas, um conector e um cabo. O que você acha? Papo aqui 2EXU, P2MGP. Positivo. Uma boa ideia, hein? Mas essa marmitinha você esquece, hein? Eu já vou com um balde ali, tamanho família, 20 litros. Aí o nosso amigo Wagner, Paulo, você trouxe a marmitinha, ele tá pensando que eu vou, né, com um potinho lá, Tupperware pequenininho, né? Um pouquinho só, né? Eu tiro aquele balde de 20 litros. Eu falei, doido, você vai levar toda a comida embora, Paulo? Eu falei, que tem a família, né? Não é só eu, né? Eu falei para a esposa, os filhos já ficaram com vontade. Opa, pai, traz pra gente. Aí, mas é um balde lá pro camarão na moranga e um balde aí pra lasanha, hein? Quer dizer, pode falar, né? 20 litros. É um engradado lá bonitinho, tal, limpinho, né? Maravilha. E dureza, hein? Falando de lasanha agora, hein, Douglas? É só para deixar com água na boca, né? Bom, que o Wagner não me ouça, hein? Ele vai fechar tudo, eu toco campainha e ele não atende, viu, Douglas? Pô, mas cadê o Douglas, né? Deve ter uma mensagem, ó, saímos. Né? Gulosos, voltem amanhã. Fiados só amanhã, né, Douglas? E dureza, hein, Wagner? Você tem uns amigos aqui que eu vou te falar, hein? Bom, mas alguém na frequência? Só na coruja. Falar baixinho, hein? Você não vai ter uma fila lá no Wagner, né? Na hora que eu for apertar a campainha, tem uns 10 na minha frente, hein, Douglas? O que vocês estão fazendo? Tudo radioamador amigo, né? O que vocês estão fazendo aqui? A gente ouviu o papo ali, né? Que o Wagner vai fazer camarão na moranga, a gente veio também, né? Tem uns 10, 15 amigos na frente, hein? Cuidado, hein, Wagner? Cuidado aí que o pessoal tá de ouvido, hein? Fala, Sérgio. Agora o Sérgio ficou esperto, hein? O Sérgio que nem fala que vai ter de almoço, viu, Wagner? Pô, o Paulo é perigoso assim, você nem sabe, viu, Sérgio? PY2EXU Sierra, Lima, X-Ray, Guarulhos, adiante. E o Sérgio já deu no pé, hein? O Sérgio já se mandou. Deixa eu dar bom dia pro Pulp Tech, sempre aí com a gente.
É o Fernando, né, Fernando? Opa, grande abraço, hein, Fernando? Tudo de bom? Parabéns, olha lá, hein? Mais um rádio amador, hein, Douglas? Parabéns, hein, Fernando? Ele fez a prova agora, né? Essa semana foi aprovado e já é rádio amador. Agora detalhes, né, Fernando? Agora, indicativo, licença, COER, né? Tudo isso é mero detalhe, né? Importante que você fez a provinha e já passou, né, Fernando? Poxa, muito legal, hein? Parabéns. Valeu aí o esforço, né, Fernando? Com certeza. E daqui para frente, só alegria, né? Aí, que bom, hein? Bacana, hein? A nossa ajuda aí, eu acho que é menos do que a sua força de vontade, viu, Fernando? Na verdade, você aí que, né, correu, né, foi atrás, estudou, né? Então, parabéns pro amigo. E se de alguma forma te ajudou, legal, né? Se colaborou aí de alguma forma, maravilha. E agora, depois você vem na rodada, hein, Fernando? Faz favor, né? O senhor paga o cafezinho, tá bom? Quem passa na prova, paga o cafezinho com pão de queijo pra gente, né, Douglas? Bom, mais alguém na frequência? Então, tá. Que boa notícia, hein, Douglas? Mais um rádio amador aí com a gente, hein? Isso é bom, né? PY2 MotoGP, adiante. Ok, Papa Universidade 2, Papa Yankee 2EXU, PY2MGP. Bom, é isso aí. Parabéns pro Fernando. O esforço, né, Paulo? A gente só dá um empurrão, né? Às vezes a gente só dá um empurrão só, né? Eu conheço uns 2 ou 3 que estão afim aí, viu, Paulo? Estão afim, mas estão com receio da prova. Eu já falei, não tenha receio. Classe C é tranquilo, né? Em classe C você, Fernando, consegue fazer muita coisa, tá? Às vezes o pessoal fala, não, porque classe B, classe A, beleza. O radioamadorismo vai muito além das classes, né? Que é uma coisa muito importante de você ter na mente, né? É importante as classes? São regulamentações, né? São frequências, são potências, né? Mas, em grande suma, eu vou ser bem sincero, eu como classe C com 100 watts que eu posso utilizar, nesse momento eu estou utilizando 80, mas no HF eu uso 100. Cara, para mim é o que tá bom, tá? Mesmo se eu me vir a tornar classe B ou A, acho que basicamente se eu comprar uma linear, não sei. Nesse momento eu não tenho nenhuma, mas não tenho essa ideologia no momento, né, Paulo? E Fernando e a todos os colegas. Mas vai, quem sabe, lá no futuro, né? Vai que surge uma necessidade, né, Paulo? Vai que eu queira usar a rodada alto-falante com 500 watts, né? A gente nunca sabe, né? E tendo a licenciatura. Mas parabéns, Fernando. Forte 73 para você. Você veio para uma área, um momento bom do radioamadorismo. Hoje nós temos muitas opções, né, Paulo? Que na época que a gente começou, né, Paulo, era só as bandas de rádio amador, 11 metros e acabou. E tudo analógico, né? Tudo analógico. As pessoas que faziam um pouco digital, que era rádio pacote, eram equipamentos extremamente caros, né? Conversores, tudo. Mas hoje não, ele já tem toda a questão. Bom, Paulo, é o seguinte, Paulo, eu vou ajudar aqui um colega aqui do Minas Gerais, aqui via computador. Eu vou me ausentar um pouco, tá bom? Mas eu vou deixar o rádio ligado e assim que eu finalizar com ele, eu retorno. Daí a gente volta a bater um papo, tá bom? Que ele tá num lugar meio desprivilegiado, ele não, só funciona o WhatsApp. E eu vou bater um papo com ele aqui, que ele tá com uma dúvida. Ele tá com uma dúvida e eu vou dar uma ajuda para ele, tá? Beleza, Paulo? Então, vamos ficar uns minutinhos ausente e já daqui a pouco eu retorno, tá bom? Dá prosseguimento aí. E eu não estou falando adeus nem tchau, né? Estou falando daqui a pouco. Acho que aqui com ele aqui uns 30 minutos aqui eu retorno, tá bom? Papa Yankee 2EXU, PY2MGP em QRX temporário. Ok, Douglas. Já traz um cafezinho, um pratinho de pão de queijo, faz favor, hein? Tá bom? Não seja muquirana, hein? Por gentileza, né, o Fernando? Você vê que a gente já
Vai pedir lá um cafezinho, um pão de queijo. Coisa de amigo, né, Fernando? E a gente brinca, mas se fosse verdade, tava bom, né? A gente só faz, não faz de conta, né, Douglas? Ei, dureza, hein? Mas tá bom. Grande abraço lá pro amigo da 4ª região, ok? Minas. Tem coisa que eu mais gosto no planeta, viu? Queijo, viu, Douglas? Nosso amigo lá de Minas Gerais tá num lugar que eu adoro, hein? Tudo que é queijo, eu adoro, hein? Todo tipo de queijo é bem-vindo. Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? Peço desculpa de ter deixado aí, não ter me despedido de vocês, tá bom, Paulo? Mas porque eu recebi uma grande ligação aqui, era meu pai, tá? Conversei muito com ele, graças a Deus, falei de vocês, mandei um abraço a todos vocês para ele, tá bom? Mas para mim foi mais importante estar falando com ele, viu, Paulo? Me desculpe. É o meu raciocínio, tá bom? Então eu deixei tudo aqui e fui dar atenção a ele no telefone, tá bom? Depois falei com meu irmão, minha cunhada, que cuida dele, né? Tá bom? Peço desculpa, eu tô de volta aqui, tá bom, Paulo? Positivo, João, mas nem esquenta a cabeça, né? O que eu falo, né? Primeiro, a família, né? O senhor, seu pai, com certeza, hein? Deixar eu falando sozinho 10 vezes, pode cair fora, hein? Né? Primeiro pai, filhos, esposa, né? Sem problemas, tá bom, João? E você perdeu uma parte boa, hein? Rolou papo de lasanha e rolou papo de camarão na moranga. Olha que maravilha, né? Lasanha na casa do Douglas, hein? Eu vou até cantar bola, né? E camarão na moranga na casa do Wagner. Eu falei, eu vou passar no Douglas, porque eu tenho que pegar um conector, né? E na casa do Wagner, tenho que pegar um rabicho lá para fazer pro meu rádio ali no medidor de estacionária, né? Aí de quebra eu já vou entrando, opa, dá para experimentar o camarão na moranga, né? Lá no Douglas, opa, Douglas, e aquela lasanha, hein? Será que dá para tirar uma, né? Uma provinha aí para ver se tá boa, se não tá, né? A gente que é rádio amador tem que ser meio entrão, né, ô Fernando, ô João? Senão não come, né? O pessoal deixa a gente com água na boca e vai embora, né? Que negócio é esse? Bom, mais alguém na frequência? Então tá aí, João, deixa contigo. Tá bom? O Luiz esteve com a gente, o Wagner, Sérgio, Cabral, Douglas, Fernando, Cris, Eduardo, Laércio. Um monte de gente. O Elias, né? Antes, você foi o primeiro hoje, hein? Olha lá, o João foi o primeirão da fila hoje na rodada, hein? Elias, Roberto, Jorge, Daniel, Laércio, Eduardo, Cris, Fernando, Douglas, Cabral, Sérgio, Wagner e Luiz. E eu, né? Eu também faço parte da patota, né, o João? PY2EXU, TBW adiante. Rapaz, que beleza. Bom dia, Douglas. Bom dia ao Cris, bom dia a todos, né? Entrou muita gente depois. Eu sei que você me chamou, claro, talvez, né? Mas é um talvez com 80% que sim, que você me chamou depois, aí eu não respondi, né? Mas fico bem agradecido, né? Tá bom, Paulo? E mais uma vez, perdão aí, tá bom? Mas sabe como é que é, né? Você tem razão. Aí eu dou muita prioridade à minha família, viu, Paulo? Meu pai, principalmente. Dia 1º do 11, 9.0. Tá bom? 9.0, dia 1º do 11, se Deus quiser. Então, imagine só, né? O respeito que a gente tem que ter com ele, né? Então, tá aí. Mas beleza, Paulo. Então quer dizer que na minha ausência rolou picanha, rolou, lasanha, picanha também, vamos falar, né? Na casa do Douglas, na casa do Fernando rolou camarão. Não, esse aí, eu realmente não vou desculpar, viu, Paulo? Sinceramente, não vou desculpar. Eu posso até desculpar que talvez você deve ter lembrado de mim, né? Mas na minha ausência, falar camarão, lasanha, picanha,
e mais algumas outras guloseimas aí, um bolo, uma canjica, tá frio hoje, né? Ou uma feijoada. Não, isso aí ninguém se faz, Paulo, sinceramente, meu. Eu exijo desculpa aí de todos vocês, sinceramente, que não é fácil, meu. Não é fácil escutar tudo isso aí e eu não participar, entendeu? Então eu exijo que todo mundo me peça desculpa, no geral, senhor Fernando, senhor Douglas, tá? Porque... E eu? Vou ficar onde? Né? Então, realmente, né? Realmente não é fácil. Mas tudo bem, tá combinado. Mas pelo menos ficou o horário combinado aí para essa comilança toda? Como que ficou aí depois de tudo isso aí, Paulo? PY2TBW, PY2EXU. Tô aqui aguardando, ok? Positivo. Bom, eu já me convidei, viu, João? Falei, ô Douglas, eu vou passar aí 1 hora, bem na hora do almoço, viu, João? Estratégia, né? Aquela estratégia que a gente não pode perder a oportunidade, né? O Fernando tá dando risada lá, hein? O Fernando tá falando assim, viu, João? Poxa, onde eu fui amarrar meu burro, né? Olha onde que eu fui arranjar encrenca, né? Aqui a gente aproveita, viu, Fernando? Aqui, escreveu, não leu, é analfabeto, né? Mas tá bom. E camarão graúdo, viu, João? Segundo o Wagner, aquele camarãozinho simplesinho, baratinho, não, é o camarão aquele de peso, né? Aquele camarão bem graúdo, hein? Eu falei, até vou levar uma marmitinha, já trago para a família, né, João? Sabe que, né, amigos são para essas horas, né? Até brinquei, falei, o Wagner vai fechar a porta e pô, aqui ele avisa, ó, saímos para passear, né? Aí você toca a campainha e toca, o amigo não atende, né? Mas eu tenho uma estratégia, não vou contar que é segredo, hein? Tá bom? Bom, vamos em frente. Mais alguém na frequência? E é isso. Domingo tá bom, né? Esse friozinho abre apetite. Mas sabe que eu não ligo, viu, João? Se tiver feijoada, se tiver lá uma macarronada, né, lasanha, né? Ainda mais a lasanha que o Douglas falou, né? Ele já cantou a bola lá do molho, né? Dos ingredientes ali do queijo, né? E a lasanha lá do amigo Douglas é diferente, hein? No lugar de presunto, vai peito de peru, viu, João? É chique, hein? É lasanha chique, hein? Não vai presunto, mas vai peito de peru, olha lá. Eu como dos dois jeitos, hein? Com presunto, com peito de peru, só de queijo, hein? Para mim, não tem problema, hein? De qualquer jeito a gente traça, né, João? E vamos em frente. PY2TBW, adiante. SL, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Não, sem dúvida, não. Ninguém é arrogante, né, Paulo? Ninguém que é isso. Muito pelo contrário, não. Ninguém é orgulhoso ao ponto de comemos, sim, comemos. Não tem essa, não é? Temos que marcar... Não, mas você falou 1 hora, mas ele falou que hora ia começar o almoço lá? Na casa na casa do Fernando que você falou que ia passar primeiro, é isso? Nós temos que montar uma tática. É o seguinte, se o almoço for servir 1 hora, temos que chegar lá 12h10, 12h15, né? Fica por ali tapeando, né? Ah, tem uma água aí, tomar uma água, né? Sabe como é que é? Ah, tô com uma sede danada, né? Um calor enorme, né? Mas mentira, tá um frio danado, né? O cara fala que tá um calor danado, um calor... Tem alguma coisa gelada aí pra nós tomar? Uma água, um suco, né? Aí, quando fica perto de 1 hora, que é a hora que vai servir o almoço, o camarada começa a abrir a boca, bater na barriga, né? Mas não é que tá com sono, nem tá com dor de barriga, né? Começa a fazer aquele gesto lá, abrição de boca, bater a mão na barriga ali, devagar, não é? Pra ver se o cara se liga, né, ô Paulo? O que é que você acha da ideia?
Positivo. Já pensou, hein? Nossa, é o fim da picada, hein, João? Você vai na casa do amigo, né, vai de bicão, né, almoça, estica o pé na mesinha lá da sala e ainda dorme, hein? Ainda ronca alto, hein? Aí a mulher dele pega a vassoura e toca os dois de casa. Ó, sai você e o seu amigo, hein? Os dois pra rua, hein? Acabou, separando, hein? Tô separando dos dois aí. Que dureza, hein? É muita cara de pau, hein? A pessoa, você vai de bicudo, né, almoça, põe o pé na mesa e tira um ronco na sala ainda, hein? Eita, nós, hein? Ô, Almir, bom dia. O Almir só tá ouvindo o papo da gente, viu, João? Esses caras são perigosos, hein? Esses dois, olha, se convidam, né, pro almoço na casa dos amigos. É perigoso, hein, Almir? Cuidado, hein? Aqui é a dupla dinâmica, hein? Bate-me e roube, né, João? Escreveu, não leu? A gente vai visitar mesmo, hein? E já fica para hora do almoço, para janta, né? É a dupla do barulho, né, João? Mas pega só um pouquinho, viu, Almir? Pode ficar tranquilo que, né, não acaba com o almoço, né, João? Bom, mais alguém na frequência? Então, eu estava mudando de alhos para bugalhos, ô João. Tava vendo que você conhece aí São Paulo, interior, você manja do terreno, hein, João? Ó, doido. Na hora que tava o Eduardo de Cabreúva, né? Você conhece aí todas as quebradas, hein, o João? PY2EXU, TBW, adiante. QSL. Não, mas fala para o Almir, né, para não esquecer, eu já vou responder a sua. Se ele quiser também preparar lá um café da tarde, né, a gente dá uma ideia, né? Estamos aqui para isso, né, Paulo? Sábado e domingo não tem essa, né? É só marcar o horário, né? E a gente faz uma presença sim, não tem problema, né? Então, se ele quiser preparar lá um café da tarde também, junto com um bolinho de chuva, vamos botar aí uma tapioca, né? Bolinho de chuva, tapioca, chá, um suquinho que é para fazer uma diferença na comilança, né? E na bebida. Então nós vamos sim, né, Paulo? O que é que você acha? Só me responde que sim ou que não, que eu já vou responder aquela pergunta sua lá. Positivo. Deixa eu abrir espaço aí, tem alguém chegando. Bom dia, bom dia. Quem é o amigo? Adiante. Ok. Só deu bom dia, bom dia. Acho que o amigo sentiu o cheiro do bolinho de chuva, viu, João? Quando você falou de bolinho de chuva, eu lembrei da minha avó, nossa. Minha avó que fazia o bolinho de chuva, hein, João? Por cima, açúcar e canela, não é isso? Ela fazia um monte, nossa. Eu e meu irmão, né, ela fazia um balde, né, pra gente, né, e outra vasilha para eles, né? Pessoas normais põem naquela vasilha, né? Eu e meu irmão era um monte, nossa. E outra, né, já separava, você não saía a briga, né? Já tinha um monte, já punha 2 na boca, punha 3, coisa de moleque, né, João? Ela falou, ó, esse daqui é seu, né, e esse é do teu irmão, pronto. Aí cada um ficava com o seu pote de bolinho de chuva e não dava briga, hein, João? Você não dava briga, mas era certeza, hein? Mas como era bom o bolinho de chuva da minha avó, hein? Nossa, imbatível. Ia fazer na minha avó, na minha mãe, né, na minha tia, mas o bolinho de chuva da minha avó era o bolinho de chuva da minha avó, viu, João? Não tinha pra ninguém, hein? PY2EXU, TBW, adiante. Positivo, Paulo. É isso mesmo, é bolinho de chuva, é isso mesmo, você tá certinho. Não, quem que não gosta, né, Paulo? Rapaz, sem dúvida. É isso mesmo. Bom, e em respeito ao que você me perguntou aí, conheço, viu, Paulo? Conheço. Claro, eu não vou te falar que... Se eu te falar que eu conheço 100%, eu estou sendo muito hipócrita, estou sendo muito mentiroso. Essa que é a palavra, né? Mentiroso. E não conheço tudo.
mas boa parte eu conheço, viu, Paulo? Eu tive a oportunidade, tenho até hoje, como já conversamos a respeito do meu emprego, né, do meu serviço, eu já tive a oportunidade de conhecer todos esses lugares. E quando eu comento desses lugares, não é que eu ouvi falar, não é que alguém falou para mim, é eu conheço pessoalmente. Igual nós estávamos falando com o Eduardo aquela hora, de Cabreúva. Cabreúva, lógico. Ah, você conhece tudo? Não, claro que não. Não conheço tudo. Ah, mas a cidade é pequena, sim, mas eu não conheço tudo. Mas uma boa parte eu conheço, Paulo, tá? Por quê? Porque o meu trabalho, que eu trabalho hoje, que eu exerço a minha profissão, me deu a oportunidade, e eu tenho até hoje, de conhecer, de ter conhecido e conhecer, tá? Já conheci no passado, né, há muitos anos atrás, isso não foi um ano, já vou para o que já vai completar, eu acho que 9 anos, 8, 9 anos que eu faço interior, tá? Não mais, acho que 10 anos que eu faço interior, tá? Antes era bem com mais frequência, entendeu, Paulo? Antes, há uns 3, 4 anos atrás, eu iria 2 vezes por semana. Então eu conheci bem mais coisa, porque eu não estou lembrando agora, mas se entrar alguém de outra região que eu já fui, eu vou lembrar, ok? Então essa região dele lá de Cabreúva, aonde eu falei, lá é um bairro, o bairro Jacaré. Esse bairro fica na entrada da cidade, viu, Paulo? Você pega a rodovia de Jundiaí para Cabreúva, você vai, depois do pedágio, tem um pedágio antes de Cabreúva, para você ver que eu entendo. Aí antes tem um túnelzinho, você passa por baixo de uma ponte, e você entra para a direita, tem um posto de gasolina, tá? Você fez o retorno, em frente ao SAMU, tem um SAMU lá bem na entrada da cidade, você retorna, faz um contorno, tá? E entra para a cidade, tá? Então, esse pedaço aí eu conheço tudo. E é bem nesse bairro que o Eduardo mora, tá? O Eduardo, os outros colegas que ele falou, comentou, né? Em várias cidades, não só lá. Cabreúva, Campinas, eu conheço mais Campinas do que aqui. Você acredita, Paulo? A cidade de Campinas, sinceramente. Então, Campinas, Cabreúva, Jundiaí, Montemol, Indaiatuba, Hortolândia, Sumaré, Americana, Valinhos, Nova Odessa. Tem mais, tá? Tem mais. Campo Limpo Paulista, tem mais cidade, tem mais. Sorocaba, tá? Ibiúna, eu vou sempre. Esses dias eu fui para Ibiúna, então eu conheço, viu, Paulo? E aqui na capital eu conheço várias coisas também, entendeu? Então, é pelo meu trabalho que eu exerço, né, Paulo? Ok. PY2 TBW, João, 11 horas 9 minutos. É isso aí. E com relação a conhecer, bom, São Paulo também conheço mais ou menos. Pelo menos aqui em São Paulo eu não uso nada no carro para me levar para qualquer lugar, ok? Até tem um detalhe, João, se eu for na sua casa, né, digamos que eu vou hoje, tá? Rua tal, número tal, legal, né? Bairro ali na cidade de Carapicuíba, maravilha. Aí daqui um ano você fala, Paulo, eu vou fazer um cafezinho com pão de queijo. Né, você tem o nome da rua e o número? Eu falo assim, ó, João, eu não tenho nem o nome da rua, nem o número, mas eu chego na sua casa, ok? Então, pode passar um ano. Né? De repente eu esqueço o nome da rua, o número, tudo bem. Só que tem o seguinte, esse caminho eu não esqueço. Tá? Se eu for uma vez na sua casa, na casa de algum amigo, né, eu gravo, né? Isso fica registrado na minha mente, tá bom? Todo o percurso. Até minha esposa fala, pai, mas você não tem o nome da rua, não tem o número, como que você vai chegar na casa aí do teu amigo, né? Quantas vezes, né? Ia para Santos, interior, né? Pô, mas você pegou o endereço? Você pegou o nome da rua, o número e tal? Eu falei, não. E como que você vai chegar? Né? Eu falei, eu lembro.
E então eu lembro todo o percurso, é interessante, né? Posso esquecer a rua e o número, mas eu chego na tua casa, ok? É coisa da cabeça da gente, né? E isso, acho que quando era office boy eu usava muito, né? Ficava ali preocupado, né, para saber o caminho ali, eu registrava e olhava, né? Pegava a referência, tá bom, João? Pô, aqui tem um supermercado, aqui tem a farmácia, aqui tem esquina, isso aqui, enfim, né? Olhando tudo, né? Quando chegava no supermercado, opa, aqui entre a direita e a esquerda, cheguei. Acabou, né? Aí na volta, eu já sabia o mesmo caminho e da outra vez não precisava de endereço nem número. Né? Coisas da cabeça da gente, né? Bom, são 11 horas e 13 minutos. Mais alguém na frequência? Agora, tem lugares que eu não conheço, hein? Olha, Guarulhos. Até vou para Guarulhos, mas ali eu não conheço muita coisa, não. Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, mais ou menos, né? Centro, eu diria que o centro mesmo, né? E o centro expandido, como eu andei muito por lá, a gente conhece. Umas quebradas ali, né? Muito a pé para um lado, para o outro. Sabe que office boy não tem lugar que não conheça, né, João? Eu com a minha pastinha, nossa, era banco, cartório, ia num lugar, ia no outro, vixe, andei muito de ônibus. Metrô, né? E não era motoboy, não, hein? Era tudo a pé mesmo, hein, João? Descia do ônibus, pegava outro, ou descia do ônibus, pegava metrô, né? E o horário, ó, o banco vai fechar, o banco vai fechar. Nossa, quando às vezes saia do ônibus, né, faltando 5 minutos, eu correndo, né, que nem um doido. Aí chegava na porta do banco, tava faltando acho que 15 segundos, né? Aí o guarda fechando a portinha, pá, entrava, né? Falei, entra. Aí entrava ele, pá, né, passava a chave, mas né, chegava lá na fila, tava suado, né? Aquele cheiro de gambá, né? Porque a gente corre mesmo, né? E office boy não anda com perfume, né, João? Já viu office boy andar com perfume? Não anda, né? Então eu chegava na fila do banco lá, era aquele perfume maravilhoso, né? Que vinha debaixo do braço naturalmente. Até no ônibus, né? No ônibus você levantava lá para segurar o ferro lá em cima, né? Coitado quem ficava embaixo, né? Eu respeitava só aquelas senhorinhas, né? Criança, uma moça tal, você respeitava, mas quando era a marmanjada ali, agora você que se dane, né? É aguentar o cheirinho aí. E maravilha, hein? Bons tempos, hein, João? PY2EXU, TBW, adiante. Beleza, Paulo, adianto sim. Positivo. Você falou um detalhe aí que hoje eu já estou tendo alguma dificuldade. Hoje eu tenho. Mas bem mínima, viu, Paulo? Bem mínima. Não está me atingindo muito não ainda. Tá? Mas eu sinto que eu não sou mais a mesma coisa de alguns anos atrás. Tá? Você, para mim gravar o endereço de uma pessoa, era 2. Eu moro na rua Guanabara, número 311, número 2150. Rua, sei lá, qualquer rua aí, vai, qualquer rua, tá? Paulo, eu vou na sua casa, tipo assim, uma vez só. Tá? Hoje eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, viu, Paulo? Hoje eu já não sou mais como era há 5, 6, 7 anos atrás. Não sou. Eu tô reconhecendo que eu não sou a mesma coisa. Não tô tendo muita lembrança mais assim como era antes. Mas antes eu era desse jeito, viu, Paulo? Hoje, você tem ideia. Hoje eu não ligo o GPS, claro que tem um aplicativo, claro, né? A empresa tem um celular da empresa, tem o meu particular, enfim. Eu ligo o GPS, o aplicativo,
para um lugar que eu nunca fui na vida. Aí, claro, aí não tem jeito, né, Paulo? Aí não adianta. Aí eu tenho que ligar o aplicativo e me direcionar por ele, né? Porque, claro, você chega para mim um dia, ó, João, eu moro aqui na rua Guanabara, número 311, aqui perto do aeroporto, vem aqui para nós almoçar, urgente. Eu vou, vem aqui para nós tomar um café. Eu vou, venha para nós jantar. Não, eu tô aí. Mas eu tenho que colocar o GPS pela primeira vez para me saber aonde que é essa rua sua. Claro, eu nunca fui, um exemplo, né? Mas depois que eu vou, depois que eu ia a primeira vez, eu não tinha muita dificuldade não, viu, Paulo? Para mim a segunda vez, terceira vez, quarta vez, por aí vai, tá? Então, hoje, nos dias de hoje, eu já tenho um pouquinho de dificuldade, viu, Paulo? A verdade é essa. E eu, se eu for uma vez só na sua casa, a não ser que seja um lugar muito, assim, muito conhecido. Digamos, eu moro aqui na Avenida dos Bandeirantes, igual aí perto da sua casa. Eu moro aqui na Washington Luiz, aí perto da sua casa, aí na região do seu bairro. Eu moro aqui na Luiz Carlos Berrini, que é de baixo, ainda ali para o Brooklyn mesmo, né? Eu moro enfim, na 23. Se for uma avenida conhecida, aí beleza, mas se for uma rua que não é tão conhecida, aí eu tenho que ir umas duas, três vezes. Umas duas vezes, para mim não ter que ligar o GPS, entendeu? Mas eu era muito bom, Paulo. Hoje ainda sou, assim, um pouquinho com menos, né? Um pouquinho menos. Mas eu não tinha muita dificuldade também não, viu, Paulo? Ainda mais quando um amigo me falar para ir almoçar, assim, tipo agora, né? Já é 11h18, para me chegar aí na sua... você tem que chegar aqui até meio-dia. Meio-dia e meio. Eu chego aí, não tem problema. Eu vou sim, não tem problema, entendeu, Paulo? Meu 2DBW, PY2EXU, prossiga, Paulo. Positivo. PY2TBW, João. Mais alguém? Bom dia, Paulo. É PY2EXU Charles Hotel, Altamir. Bom dia. Altamir aí. 2 kg. Charlie, Hotel. Mais alguém? Bom dia, Altamir. Para variar, falando de comida, hein? Agora, no fim, a gente é um pouco fora do assunto, né, João? Mas bobeou, a gente volta a falar de comida, viu, Altamir? Pessoal que não pense em outra coisa, hein? E aí, tudo em paz, tranquilo? Grande abraço, bom domingo. PY2 Kilo Charlie Hotel, adiante. Bom dia, Paulo. Bom dia pro João aí também. Eu tô fazendo umas coisas aqui pelo QTH, eu tava escutando lá embaixo. Faz tempo, hein? Você tava falando de comida. Cuidado com o João, ele tá falando que o problema é ele ir a primeira vez. O problema é ele ir a primeira vez, porque depois você vai ter que pôr a placa aí. Não estou em casa. Ou então faz que meu pai dizia assim, se você vai para casa de um amigo, alguma coisa, você leva a carne. Mas está tudo tranquilo por aqui. Quero cumprimentar, dar um bom dia aos corujas, os internautas por aí, os demais companheiros, ao qual eu não escutei falar pela manhã, um bom dia. Mas é bom, comidinha hoje, ainda mais hoje que tá frio, né? Aí os camarada comem mesmo. PY2 Kilo Charles Hotel, PY2EXU. Positivo. Exatamente, né? Esse que é o perigo, né, Altamir? Agora, coisa de horário, João. Altamir e amigos. Eu sou, assim, muito correto, né? Se eu marcar com você, Altamir, tal hora em tal lugar. Eu tô lá, com certeza, bem antes. Tá? Se for coisa do trabalho, João, coisa do batente, para receber o que é benefício meu, nossa, é que eu chego cedo, né? Uma vez eu estava em Cotia, hein, João? Não vou falar em que lugar, né? Eu estava em Cotia
né? Isso saindo de São Paulo para Cotia, vai vender, João. E o outro amigo, né, que ia receber, estava em Itapevi, né? Ele marcou comigo, vamos pôr, por exemplo, 8 horas, vai. Pô, cheguei lá, acho que faltava 15 para as 8, 20 para as 8, cheguei cedo, né? Compromisso é compromisso, né, Altamir? Aí deu 8 horas, 8 5, 10, 20, 25, e o amigo não apareceu, né? E outra, né, ele era interessado em receber, né? Que era para uma empresa, né, que eu trabalhava, ele, tá bom, né? Aí eu falei, vou dar um susto nesse cara. Eu fui embora, né? Aí depois de 20 minutos, ele me ligou, Paulo, a gente marcou. Que hora que a gente marcou mesmo, né, o fulano? Ah, a gente marcou às 8, mas não deu para chegar às 8. Então, né? Deu 8 horas, 8 e 5, 10, 20, 25. Você não apareceu. Eu tenho compromisso, né? Já estou em São Paulo aqui. Ainda que estava de moto, né, João? Então tem gente que não tá nem aí com nada, né? Imagine se ele tivesse que me pagar, né, João? Era o contrário, ele que tinha que receber, né? Que era uma empresa lá da Itapevi, né? E o batente era Cotia, né? Pô, fui no horário, fiquei esperando lá 20, 25 minutos. O cara não aparece, João. Aí eu liguei para a empresa, ele falou, vem embora, hein, se manda. E era o que eu queria fazer mesmo, né? Eu dar uma lição lá no folgado. Pô, é interesse dele, o cara não aparece, né? Mas jogo de, pô, Paulo, não dá para dar meia volta. Ah, já estou em São Paulo, hein? Aí da próxima vez, ele chegou cedo, viu, João? Na próxima ele chegou cedo, né? Aí aprendeu a lição, né? PY2EXU, TBW, adiante. Positivo, Paulo. Ô, Tomi, um abraço, hein? Quanto tempo, hein, meu amigo? Tranquilo. É isso aí. É isso aí. Beleza. Grande abraço, Tomi. Um outro aí também, tá? É um outro aí também que merece o nosso respeito, né? O... Não, brincadeiras à parte, né, Paulo e Altamir? E o Altamir, uma vez fizemos um negócio aí, eu tive que passar no QTA. Mas ele foi ligeiro, hein, Paulo? Ele foi ligeiro, tá? Ele me passou o endereço do QTH de serviço, né? E eu fui, tá? Mas ele foi, achei que eu ia pegar ele pelo pé, mas o quê? Foi liso ele. Ele me deu o endereço do trampo dele, porque sabia que lá não ia ter um rango, um café, um chá, né? Foi ligeiro, Altamir, mas tá certo, não tá errado não, né? Não, mas é isso mesmo, viu, Paulo? A gente brinca assim, né? Mas esse que é o detalhe, entendeu? Você sabe que é brincadeira, né? Nós estamos... Mas eu tenho uma memória, tinha e tenho até hoje, claro, né? Até hoje. Claro, eu tenho as limitações, né? Agora eu tô mais limitado, eu não tenho mais a mesma clareza, né? Como diz, os mais idosos falam, eu não tenho mais aquela, como é que se diz, aquele raciocínio, né? Não é bem raciocínio, né? De gravar na mente, entendeu, Paulo? De gravar na mente, pra você ter ideia, Paulo, é rapidinho, tá? A primeira vez que eu fui pro Rio de Janeiro, quem estiver nos ouvindo aí vai saber e quem conhecer também, eu fui pro Rio de Janeiro algumas vezes a trabalho da empresa, tá? Eu fui para o bairro do Tijuca, tá? Não é Barra da Tijuca, é bairro do Tijuca, é Tijuca, é só Tijuca, tá? O nome do bairro. Não é Barra da Tijuca, não. Esse bairro, Paulo, eu passava em frente o campo do Flamengo, o Maracanã. Eu passava em frente ao estádio, tá? E quando eu fui pela segunda vez, o GPS me mandou por outro lado. Eu comecei a desconfiar, eu não queria ir muito pelo GPS, tá? Porque eu tinha certeza que da primeira vez que eu fui para lá, eu passei em frente o estádio de futebol, o Maracanã. E que esse bairro fica lá próximo. Quem estiver escutando aí na frequência, até o nosso amigo lá do Rio de Janeiro, o Jorge, né?
Se ele estiver escutando aí via internet, ele sabe. Eu não sei que bairro que ele mora, mas eu gravei desde a primeira vez, viu, Paulo? Eu fui lá por 2, 3 vezes, eu acho, não lembro. É mais ou menos isso, tá? E pra você ver, desde a primeira vez eu gravei o caminho, tá? O trajeto que eu fazia depois da Avenida Brasil, lá do Rio de Janeiro, Avenida Brasil, eu gravei numas condições que da terceira vez que eu fui pra lá, a terceira vez, eu já não liguei o GPS pra você ver como que é as coisas, entendeu? Então, toda a vida eu tive uma memória até, assim, boa pra gravar esses tipos de endereço, entendeu? Mas é isso aí, PO2TBW, PY2EXU, prossiga, Paulo. Ok. PO2TBW, João. Mais alguém? Ok. Entendido aí quanto aos comentários. E vamos direto lá para o Altamir. PO2 Kilo Charlie Hotel, adiante. O Altamir também já foi, hein? Deixa eu fazer mais uma chamada aqui. O indicativo dele. PO2 Kilo Charlie Hotel. Agora voltou, hein? E você, Altamir, tá por aí? Oi, João. Tô sim, prossiga. P2 Kilo Charles Hotel. Tô por aqui, sim. Eu tô fazendo umas coisas aqui, eu distanciei um pouco do rádio. Aí eu vi você me chamando, eu falei, deixa eu correr lá que o Paulo tá me chamando. Então, segundo o seu comentário lá de deixar o camarada lá esperando, você fez certo. Eu também sou assim, se você marcar comigo, ó, também é 8 horas, 7h30 da manhã eu tô lá. Eu não gosto de esperar e não gosto de deixar ninguém esperando. Agora se o cara liga, né, ô Paulo, me desculpa aí, eu vou demorar um pouquinho, mas daqui uns 10 minutos eu tô chegando aí. Aí você, tudo bem, a pessoa tá te dando uma confirmação de estar indo, aconteceu algum motivo, de repente furou um pneu, pegou um trânsito, tudo bem. Mas se marcar 8 horas e 8 horas não chegar, eu vou dar 5 minutinhos aqui pra ele. Se não chegar, eu também meto marcha. Não sou muito de ficar esperando, não. Ainda mais se o compromissado, não, que é o que é o interessado, não comparece, né, no horário. Tá bom? P2 Kilo Charles Hotel, PY2EXU. Exatamente, eu concordo. Se eu estou para receber, se tem alguma coisa que é do meu interesse, não, Altamir, eu nunca chego tarde. 1 hora antes estou lá, hein? Paulo, é para receber R$10, R$100, 500, 1.000, não importa, né? Vou entregar uma peça, alguma coisa é do meu interesse, pô. Marcou às 8, 7h30, eu tô de velho lá, né? Fico dando um tempo, vou na padaria, né? Tomo um café, enfim. Isso é um lugar, né? Para entrar ali no local, né? Dou um tempo ali por perto, né? E vou num shopping, fico andando lá meia hora, mas né, deu horário, eu tô lá, hein? Pode chover granizo, canivete, bomba atômica, eu não atraso, viu, Altamir? O interesse é meu, não tem conversa. Agora, o interesse é do amigo. Ele atrasa, não te liga, né? Pô, tem o celular, liga, né? Ó, vou atrasar um pouquinho. Aí vou de meia hora, eu tô chegando. Ele tá chegando aonde, né? Não, no compromisso, você não tá aí? Eu falei, não. A gente marcou 8 horas, pô, são 8h25, eu já tô em São Paulo, hein? Já tô de moto, já saí, já tô em São Paulo de velho. Não, eu tinha que pegar esse documento, esse papel, esse negócio, esse dinheiro. Você não me avisou, né? A empresa mandou voltar para São Paulo, hein? Mas é mentira, né? O cara era muito folgado, eu venho embora mesmo, viu, Tamir? Mas e quando eu ligava mesmo para a empresa, eu falava, não, se manda. Agora eu vou marcar para o mês que vem para ele receber, né? Meu patrão era bonzinho também, né? E né, não dava chabu, né? Tanto que ele combinava comigo uma coisa, ele cumpria, viu, Tamir? E ele tinha um braço direito ali, né? O que ele mandava, né, Paulo, ó, tem que ir lá em Pindamonhangaba, subir lá no prédio, no último andar, subir na torre, na ponta da antena,
e pegar uma laranja que tá, né, tá ali se equilibrando. Eu ia, voltava com a laranja na mão, viu, Altamir? Ele podia ter 100 funcionários, mas tem um que ele contava, né? E esse um era eu, né? Ele falou: ó, você vai passar na guerra, vai passar pelo inferno, vai passar por uma enchente, né? E mais uma tribo indígena carnívora, hein? Canibal, né? Eu falei: tranquilo, pode dar o serviço que eu vou e volto. Não dava outra, hein, João? E tinha um monte de gente que arrepiava, né? Ah, não, não, isso eu não faço, isso eu não faço. Ah, é um pessoal cheio de história, né, João? E comigo não tem história, né? Eu falo: Paulo, você vai comer pão com mortadela, tranquilo. Paulo, você vai de ônibus, tranquilo. Vai ter que andar 10 quilômetros a pé, né? Eu ia, viu, João? Só que tinha o seguinte, né? Quando eu pedi aumento, o patrão, garantido, hein? Não, quanto você quer, né? Eu quero tanto. Então ele tinha, né? Tinha na gente uma confiança, né, Altamir? É diferente, né? Tem funcionário e tem funcionário, né, João? Tá? Era um serviço simples, era um serviço simples. Tá? Só que eu era o braço direito, né? Que ele mandava, ele podia contar comigo, hein, João? Não tinha chabu, hein? Quebrava o ônibus, pegava metrô, não tinha ônibus, não tinha metrô, pegava carona, ia correndo, chegava ensopado, né? Suando, mas, né, missão cumprida, hein, João? Não tinha conversa, hein? Bom, mais alguém na frequência? E Bravo Kilo com bom dia. Ô, grande abraço, Disney. Muito bom dia. PY2EXU Bravo Kilo. Bom domingo, adiante. TVCRASP, PY2EXU, Whisky Bravo Kilo. Aí já segurando a porteira para não fechar, né? Ok, Paulo. Estava assistindo aí uma corrida aí, aconteceu um probleminha lá e cancelaram, terminaram a corrida faltando uma volta ainda, com certificar. Uma confusão que não deu para me entender, porque eu peguei ela no fim também, né? Depois a gente vai esclarecer, saber o que está acontecendo, hein? Na casa da Ferrari deu um fiasco lá, né? Depois a gente vai saber, né? Mas, Paulo, quanto à palestra lá sobre a comunicação de satélite, foi muito boa lá na Labre, o pessoal da Labre estava muito bacana. Eu fazia uns 6 anos, mais ou menos, que eu não comparecia à Labre, né? Matamos as saudades lá, né? Eles reformaram lá, ficou muito bom lá, o predinho lá está bem adequado lá para representar os radioamadores, né? E encontrei o Zé do Parque, né? Lá. O Zé do Parque, ele é conselheiro, né? Então ele compareceu lá também. São as últimas notícias que eu posso te passar, Paulo. Não sei se tem bastante gente aí que está se despedindo aí. Deixa eu devolver a palavra, hein? Ok. Não, tá no tempo ainda, hein? São 11h35. Tem 25 minutos de rodada, hein, o Disney? Tranquilo. Bom, quando você for na Labre encontrar o Zé do Parque, o Disney, olha que eu mandei um baita abraço e que ele não envelhece. Eu conheci o Zé do Parque, olha, há uns 15 anos atrás. Eu vi a foto dele agora, né? No churrasco, em Ermelino Matarazzo. Falei: ô doido, o Zé do Parque não envelhece, hein? O homem tá igual, Disney. Falei: não, mas você tá brincando. Não, do mesmo jeito, né? Se estiver na Coruja, Zé, passa a fórmula pra gente, hein? Né, João? Passa a fórmula, porque eu não conheço, hein? Ô, doido, 15 anos, Zé do Parque tá igual, Disney. Incrível, né? O homem não envelhece, hein? E Zé do Parque, hein? Grande radioamador, grande professor de telegrafia e grande antenista, viu, Disney? O homem manja de tudo, hein? Ele manja de tudo mais um pouco. E é humilde, hein? Ele pergunta: ô Zé, dá uma fórmula aí da antena mágica, hein? Não entendo muito. Aí você pergunta telegrafia, né? Ele só dá aula ali, dá mais de, né, um bom tempo, né? Então ele é um bom professor, é um bom radioamador e é um bom antenista. Né? E não envelhece, né? O homem tá ali, eu acho, há quanto tempo, né, Zé? Há quanto tempo que eu conheço ele, o homem não envelhece, o Disney. É incrível, hein? Bom, mais alguém na frequência? Fala, João, PY2TBW, adiante. Ô, Disney, bom dia. É isso aí, positivo. Zé do Parque, já ouvi falar muito dele, mas eu não conheço, viu, Paulo? Eu não conheço.
Mas do jeito que você comentou aí, fez o comentário, vale a pena um dia a gente comentar, conhecer, né? Parabéns aí pra ele, né? Não envelhece, né? Qual a fórmula, né, Paulo? É isso aí. Beleza. Tranquilidade. É disso, o negócio tá, hoje tá frio, não tá muito agradável, mas tá bom, né? Mas tá bom. É isso aí, daqui a pouco bater um rango, né? Tomar um banho, bater um rango e descansar um pouco à tarde, né? Que amanhã tem mais, né, ô Paulo? Essa que é a verdade. Tá certo? Mas é isso aí. Eu acho que o Altamir já foi descansar, né? Beleza, Altamir, tudo de bom, fica à vontade aí, tá bom? Uma boa tarde. E eu também vou escutar mais um aí, sua aí, viu, Paulo? Talvez ainda eu faça os comentários finais, tá bom? Já são 11 horas e 34 minutos, né? É isso? Deixa eu ver, é isso. 37 minutos, né? 11 horas e 37 minutos. Então, vou ficando por aqui, mas eu ainda, se você me der a oportunidade aí, viu, Paulo? Eu ainda dou uma palavrinha final aí e fazer que nem os políticos, né? Fazer as considerações finais, né? Essa que é a verdade. Tá bom, Paulo? PY2TBW, PY2EXU, prossiga. Ok. PY2TBW, João. E vamos em frente. Altamir, PY2 Kilo Charlie Hotel, adiante. Agora acho que ele está longe do rádio, hein? PY2 Kilo Charlie Hotel, Altamir. Oi, João. Tô por aqui de volta. É que eu tô corro lá, corro aqui. Tá ok. Não, tô copiando todo mundo por aqui. Perfeito. Então, quer dizer então que você não... Eu não posso... Se eu convidar você pra vir aqui, você não vai levar uma marmitinha. Tem que levar logo uns tupperware grande. Mas tem que chegar no horário, hein? Porque se o almoço for meio-dia, tem que chegar aqui meio-dia, ou 10 para meio-dia, né? O almoço é da meio-dia às 2. Se chegar às 2, já acabou. Entendeu? E a propagação acho que hoje não está muito boa pro meu lado aqui. Porque eu escuto perfeitamente o João, e hoje eu não estou escutando ele legal, tá com muito QRM. Se o João estiver me ouvindo por aí, bom dia. Se você não me escutou, você está me escutando. Eu que acho que não estou te copiando por aqui hoje, pela Zona Sul aqui. As margens aqui da represa do Guarapiranga. Eu tô de frente aqui com o Paulo, no aeroporto de Congonhas. Positivo. E tá chegando o Mauro, hein? Mauro, bom dia, grande abraço. Além do Mauro, mais alguém na frequência? Ok. Então, quando é para almoço ou para receber, viu, Altamir? Duas coisas, hein? Para receber, né? E para almoço eu chego antes do horário, hein? Não tem perigo. Olha o Mauro aí. Fala, Mauro. Bom dia, grande abraço e bom domingo. Ok, QSL total. Papai aqui 2, Exu Paulo, nosso comandante rodada Alto-falante. Um bom dia a você, Paulo. Um bom dia a todos os companheiros da QRG. A inspeção nosso companheiro aí, ó, Christian, Papa Uniforme 2 NCR. Agora baixa frequência com ele agora. Christian está fazendo um almoço lá, viu, Paulo? Vai fazer uma futuramente, vai convidar todo mundo da rodada para almoçar na casa dele. Eu falei, tá lascado, hein? Vai ter que comprar aí uns 3 sacos de arroz, hein? Quer ser, Paulo? Então, 73 aí, de Papa Uniforme 2, KQX, Mauro São Caetano do Sul. Eu cheguei agora há pouco aí, tava pedalando aí. Fizemos um giro até o Campo de Marte de São Paulo, mas tá meio muito frio, viu, Paulo? A temperatura agora tá 14 graus, tava uma garoinha. E assistimos aqui a passagem aqui no ABC pela
pela volta ciclística do ABC, né? Os grandes ciclistas profissionais aí, né? E teve esse giro que partiu de Paranapiacaba, rodou todas as cidades do ABC, passou aqui para São Caetano e retornou para Paranapiacaba, né? É uma competição aí que tem muitos prêmios, né, Paulo? Tem prêmios aí para primeiro e segundo lugar, só que os ciclistas aí são da pesada, hein? Ali, a máxima ali é 70, 75 por hora, hein? Os ciclistas, tudo ciclista profissional, né? Os caçadores de prêmio, né? Aí vai o Departamento de Trânsito tá fechando as ruas, viaturas da Polícia Militar na frente, ambulâncias, né, seguindo todo o trajeto, um comboio muito grande aí, com mais ou menos de 100 ciclistas, uma coisa muito bacana. Então a gente estava retornando de São Paulo, paramos aqui para assistir a volta ciclística do ABC, uma coisa muito bonita. QSL, Paulo, 73 a você, 73 a todos, com o da QRG. Adiante, palavra, câmbio. Positivo. PY2EXU, KQX, Mauro. Tinha um colega nosso, Mauro, chamava Marcos Ciclista Biruta, ok? Ele tinha uma bike, né? Tinha bateria, rádio, antena e consertava equipamentos na Santa Ifigênia, ok? Ele tinha um carro, que carro que ele tinha? Não lembro. E tinha um cachorrinho que morava no carro, né? E vira e mexe, ele ia nas feirinhas, encontros com essa bike, ok? Grande Marcos, ciclista maluco ou biruta? Não, biruta. Ciclista biruta. E tinha bike, adorava a bike também. Esse é café pequeno, viu, Mauro? 75, a nossa turma aqui vai a 100 por hora, hein? Tá bom. Na televisão, né? Eu passo o vídeo ali, no videogame, eu mando bala, hein? Lá no videogame eu pedalo, que é uma maravilha, viu, Mauro? É isso aí. Tem um pessoal, né, que ponteia ali, que é firme, né? Bom, mas o senhor também ponteia, hein, Mauro? Pode não estar 75, mas uns 70 você chega, hein? Fala a verdade, hein, Mauro? 11 horas e 43 minutos. Mais alguém na frequência? Fala Disney, PY2EXU, Bravo Kilo, adiante. COM.RODADA, PY2EXU, Bravo Kilo. A primeira edição e única, né? Do domingo, da Alto-falante. É bom sempre lembrar, pode ter algum colega que está passando de raspão, né? E já fica, como se diz, ciente já desse tipo de transmissão. Ok, Paulo. Então, é como se diz, uma observação boa que a gente faz, né? Quando as coisas estão mudando, né? Quando mudam para melhor e a gente não tem nem dúvida de fazer os comentários. Agora, o que eu acho que a nossa live podia atualizar um pouco mais. Não sei se você tem acompanhado eles aí no Face, né? Que eles só estão no Face, né? Eles dão as notícias muito atrasadas dos acontecimentos, das ocorrências que tem lá, né? E já outras labres que a gente tem corujado e visto aí de outros estados são mais atuais, né? Então, o Zé do Parque, como conselheiro lá, eu já dei umas dicas para ele. Vou dar uma copiada que os outros estão fazendo de mais interessante, né? E vamos imitá-los, né, Paulo? A gente tem que sempre ficar na sua autocorreção, né? Corrigir o que está faltando, né? Não sou político nada, mas essa observação sempre é válida, né? Ok. Não acompanho, tá bom, Disney? Não acompanho os acontecimentos. E quanto lá o pessoal da Labre, bom, tomara que faça o melhor, né? A gente torce sempre para o melhor para os amigos. E outra, né? Tem as reuniões também. Acho que o pessoal que participa ali das reuniões, né? Pode também não só participar das reuniões, mas ajudar a Labre, inclusive. Eu lembro quando eu falei com o Aramir, né, que estava na frente da Labre, ou à frente, né, da Labre, ele coordenando, administrando, era o presidente. O Natal também foi, né? Enfim. Vários amigos estiveram à frente da Labre. O mais difícil é encontrar os amigos para colaborarem, ok? Tem que estar pescando, né? Amigos para ajudarem, tá bom? Não é fácil, né? Porque você não ganha nada, né? Mas ganha pedrada lá no telhado. Isso é fácil, né?
Então, ele sempre falava, né, poxa, ajudar a gente, ninguém ajuda, né? Então, isso que é o problema hoje, tá bom, dizem. Muita gente que poderia ajudar a Labre, né, não ajuda, né? E a Labre precisa, né, de amigos, de colaboradores, ok? Lembro que na época até o Aramir me chamou, mas eu estava morando no interior, né? Eu falei, poxa, né, já é um perrengue, né? Quando eu vou para São Paulo, corre do batente. Então, eu vou ficar te devendo, Aramir. Mesmo sendo um baita amigo, né? E tá te devendo um monte de favores, que nosso Aramir me ajudou muito. Né, com rádios, microfones, né? Tudo que eu precisava, o Aramir me ajudava muito. E quando ele me convidou lá para atuar na Labre, infelizmente eu estava correndo muito, né? Coisas lá do interior, estava até voltando para São Paulo já, né? Mas estava muito corrido. Eu falei, e já estava com a rodada também, né? E a rodada a todo vapor, né? Eu falei, infelizmente não vai dar, Amir. Vou ficar te devendo essa força, hein? Tanto que o Amir, depois de um tempo, faleceu, né? Infelizmente. Mas fez, né? Um trabalho muito bom na Labre. Bom, vamos em frente. 11 horas e 47 minutos. Mais alguém na frequência? Então, fala João. PY2EXU, adiante. Ô, Paulo, falo sim. Ô, Altamir, se estiver me escutando aí, eu mudei de rádio agora, tá bom? Um abraço aí, um bom descanso aí, tá bom? Não, se você me convidar aí, tem que ter uma marmitinha, né, Paulo? Que nem ele comentou aí, né? Mas tá bom, vamos mudar de assunto, né? Mas não seria mal levar a marmitinha pra trazer preenchida, né, Paulo? Trazer preenchida a marmita, né? Foi ideia dele, né? Mas, enfim, tá valendo, né, Paulo? Tá valendo. É isso aí, viu, Paulo? Essa galera aí eu não conheci, viu, Paulo? Você comentando aí, né? Irani, me parece, né? E acho que faleceu, né? E essa galera aí, o pessoal da Labre, né? Eu não tive a oportunidade de ter coletividade, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum deles, viu, Paulo? Tanto que também eu sou bem mais novo de Labre, né? Tanto que eu tenho que renovar, eu tenho o cadastro na Labre, viu, Paulo? Mas eu tenho que ativar novamente, né? E eu pretendo fazer isso logo, se Deus quiser. Já me ajudou muito a Labre, viu, Paulo? Já me ajudou em algumas coisas aí, alguns anos atrás, me ajudou. É tanto que a Labre, viu, Paulo? Foi a Labre que me ajudou na época a fazer o meu segundo como é que se diz? Minha segunda estação, lá de Santa Fé do Sul, tá? Foi a Labre que me orientou e me ajudou uma boa parte, né? Você sabe que eu tenho outra estação lá no interior, né? Cadastrada, né? E isso aí eu devo, acho que foi... Ou foi você que me deu uma ajuda, hein, Paulo? Agora não estou bem lembrado, né? Na época que eu fiz a minha segunda estação. Não, mas foi a Labre, sim. Não sei, bom, enfim. Mas eu andei perguntando a você alguma coisa a respeito, né? Então, eu não devo me ausentar da Labre, né? Tenho que me atualizar, deixar as coisas tudo. Eu tenho a carteirinha da Labre, tá aqui comigo, né? Aliás, tenho 2 carteirinhas da Labre, tá? E estão aqui comigo guardadas. Mas eu tenho que me atualizar, reativar novamente para ficar tudo certinho, né, Paulo? De uma hora para outra a gente precisa e sabe com quem contar também, né? Um apoio a mais que nós temos, né? Mas é isso aí, PO2TBW, PY2EXU, prossiga. Ok. Você permanece mais uma volta do parafuso ou já está saindo, João? Paulo, desculpa. Não, eu permaneço, tá? Eu permaneço. Aí eu tô aqui na escuta, tá bom? Ok, Paulo, tem que ter perguntado, viu? Obrigado mesmo. Eu permaneço aqui mais um pouquinho, ok?
Ok. O controle é numérico aqui. Esse é o primeiro, hein? É o número 1, viu, João? Se perdeu o número 1, aí eu volto depois no 9, no 10, né? É isso aí. Mas tá bom. Bom, também já faltam 9 minutos, né? 9 minutos para o encerramento da rodada. Aí o porteiro, ó, dá licença, hein? O seu comandante, dá licença que eu vou apagar a luz, né, fechar a porta, que o patrão não deixa ficar depois do horário, hein? Patrão, uma vez estava no batente, João, trabalhando no escritório legal, né? Bonito, né? Né? Chique, né? E eu acho que estava um pouquinho depois do horário, né? E o patrão tinha ido embora, né? E o guarda lá do local ligou, né? O Paulo, isso era, né, pivete, né? Era um boy de luxo. Não era office boy, mas também não tinha um cargo assim muito relevante, né? Era um pouquinho acima de office boy, né? Aí o guarda ligou, é o Paulo, é ele mesmo, hein? Ó, vamos logo, hein? Vamos logo, eu vou fechar tudo aí. Já me tocando, viu, João? Falei, opa, que negócio é esse, né? Mas eu tinha que piar, né? Eu ficava quietinho, né? Quem mandava era o patrão e o pessoal da segurança, né? Eu falei, tá bom, né? Tô saindo. Andando embora lá do batente, eu não gostei, né? Falei, deixa ele, né? Eu tinha razão, né? Patrão é patrão e quem pode manda, né? E quem tem juízo obedece, né, o Mauro? O pessoal fala, bom, você vai ficar no batente fazendo o quê, né? Esbilhotando lá dentro, então, já ligou, vamos caindo fora, né? Se manda, já deu o horário. Bom, mais alguém na frequência? Ok. Altamir, PY2EXU, Kilo, Charlie, Hotel. Fala, Altamir, adiante. Positivado, pô. Não, mas é assim mesmo. Eu lembro, eu trabalhava lá trabalhei na DHL. E o meu encarregado lá, o nome dele era o José de Anchieta. Nossa, foi o cara que me deu maior força dentro da DHL. Que eu comecei a trabalhar, eu falei, esse aqui não é pra mim. Eu falei, não, pô, você é inteligente, vai dar tudo certo. Aí pior que deu tudo certo mesmo. E sempre, às vezes eu chegava das entregas das coletas, aí ele, principalmente sexta-feira, era o pior dia. Ou então, qualquer dia da semana, mas sempre era final de semana, no sábado, na sexta. No sábado a gente não trabalhava. Aí o Altamir, poxa, você nem sabe. Eu falei, o que é? Pedi pra todo mundo aí, tem aquela caixa ali pra levar lá na USP de Campinas. Eu falei, não brinca não, filho. Ele falou, você faz pra mim que daqui até a hora que você chegar lá e voltar, eu aponto todas as suas horas. Quando você chegar em casa, pode ficar com o carro. Quando você chegar, você pega um carro descaracterizado ali, ó, pode ficar com ele no final de semana. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Aí colocava dentro do carro, aí tinha um outro moleque lá, doido, vamos lá pra Campinas, ele, bora? A gente ia. E aí o pessoal, mas por que você tá de carro? Só você que fica de carro. Por que você tá com o carro da empresa no final de semana? Eu falei, não sei, o Banchete falou que é pra vir de carro. Eu também tava com carro final de semana, a gente não pode sair e nem pegar nenhum carro. Eu falei, mas eu pedi pra ele ir pra Campinas, às vezes ia pra Campinas, Ribeirão Preto, todo final de tarde, assim, que ninguém queria, não posso, que eu vou jogar bola, eu não posso, que eu tenho que fazer compra. Aí ele me pagava, aí meu lerite vinha lá em cima, os caras ficavam doidos da cabeça. É que nem você falou, tem funcionários e funcionários. Às vezes chegava algum final de tarde aí, também dá pra ir na USP correndo ali, um puta de um trânsito. Eu falei, ele falou, pode ir de carro pra casa. Aí eu falei, beleza, não vou ter que pegar a condução mesmo, vou de carro. E assim, era pau pra toda obra também. Até hoje o pessoal pede alguma coisa, não dá, não posso, então a empresa também não dá e não pode, né? Exatamente. Isso sempre tem, né? Sempre tem na empresa o grupinho lá do pessoal preguiçoso, né, Altamir? E outra, né? E o grupinho que mete pau no patrão também, né? Esse grupinho que metia o pau no patrão nunca ficava junto, né? Porque não que eu elogiava, né? Não elogiava, mas daí ficar aí, né, grupinho, falando mal do patrão, é jogo duro, né, Altamir? É como um bando de desocupado que não tem o que fazer, né? Então, não elogiava, mas não ficava metendo pau, né? Mas ele sabia, né? Sabe que o patrão sabe de tudo, né? Sabe que esses lugares têm ouvido, né, Altamir?
é a mocinha lá da Copa, né, que serve o cafezinho, é a mocinha da limpeza, né? Elas estão ouvindo tudo, né? E hoje tem câmeras, né, tem microfone, né? Então, que empresa, né, o patrão não sabe do que acontece, né? Sabe de tudo, né, Altamir? E o que mais tem é a gente falando mal do patrão, né? Por incrível que pareça. Pô, não gosta, cai fora, né, o Altamir. Lá no grupinho, eu saía da empresa, né? Na lanchonete ali, e metendo pau. Você viu? Pedir lá aumento, o cara não deu. Você viu? Né? Isso aí mais tarde não deu lá né, uma recompensa, sabe? Tem um pessoal que é jogo duro, né, Altamir? É o pessoal que só sabe falar mal do patrão, mas né, fazer o trabalho dele que é bom não faz, né? Eu falo isso porque eu trabalhei em várias empresas, o João, Altamir e amigos. Tá? Normalmente é assim, né? Tem uma grande parte que só mete o pau na empresa, no patrão. Né? Eu tive né? Um que eu falo aqui na rodada, né? Que era jogo duro, eu ia sair no tapa com ele, né? Mas com exceção desse, né? Que era um picareta de marca maior, né? Todos os outros patrões que eu tive foram gente boa. Né? Esse não, né? Esse eu realmente bati de frente com ele. Até contei a história, né? Ele ficou me devendo uma grana, né? E aí eu caí fora, mas falei, ó, quando o senhor me paga, né? Tal dia eu pago, mas deu uma intimada, ó, também. Falei, ó, sábado você me paga? Sábado eu te pago, hein? Acho que eu já contei essa história. Eu falei, tá bom, sábado eu venho aqui, só que tem o seguinte, né, se a grana não estiver aqui em cima da mesa, né, tudo que o senhor tá vendo aqui no escritório, eu quebro tudo, hein? Tá bom? Ah, tá bom. Aí eu saí, dei uma baita fechada na porta também. Fiz um barulhão no prédio, eu acho que o prédio inteiro ouviu, né? Pá! Aí no sábado eu voltei, né? Tava uma nota em cima da outra, né? Pagou direitinho. Ô, Paulo, não precisa ficar nervoso, né? Eu falei, não, eu tô caindo fora, viu? Ele falou, não, fica aí com a gente. Mas, o cara é malandro, né, Altamir? Trabalhar para malandro é burro, né? Então eu falei, não, negativo, hein, pô. O cara atrasava salário, era um picareta de marca maior. E tinha grana, viu, Altamir? E tinha grana, carro importado, andava, né, todo emperequetado, com perfume. É malandro, né? O cara não é malandro, não vai para frente, né, Mauro? P2 KQX adiante. Ok, QSL total, Papa Yankee 2XU, no retorno, Papa Uniforme 2, KQX, Mauro São Caetano do Sul. Concordo plenamente com você, Paulo. Tem uma música que fala, malandro é malandro mesmo, né? QSL. Ô, Paulo, falando aí vocês falando aí um papo até legal, falando sobre a Labre, né? Coisa muito bacana, eu acho, na minha opinião, se de repente os diretores da Labre fazer uma campanha aí, né, Paulo, para o pessoal, né, chamar o pessoal para visitar a Labre, né? Ir lá, mostrar como é o esquema da Labre funciona, seria legal, né? Fazer isso aí para, de repente, o pessoal já se associar, trazer mais associados. Fazer uma campanha de novos sócios, né, Paulo? Assim como faz, lá tem informação dos amigos meus lá da Bahia, Salvador, na Bahia, eles fazem isso, viu, Paulo? Chama o pessoal lá, arma um esquema de fazer um almoço lá, lógico, cobrando aí, rateando, né? O pessoal comparecer lá para conhecer a estação de rádio que tem lá, entendeu? Incentivar, né? Eu acho que falta incentivo, viu, Paulo? Incentivo, né? Você vê nos Estados Unidos, o Japão, que é o primeiro lugar de radioamadorismo do mundo, depois vem os Estados Unidos na sequência. As associações lá de radioamadores lá é uma coisa estrondosa, o pessoal, a maioria é tudo associado, tem muitos associados. Eu acho, na minha opinião, de repente fazer essa campanha lá de São Paulo, aí começar, né? Ir nas feirinhas, aí pegar o pessoal da diretoria lá na feirinha, incentivar, põe uma mesinha lá e o pessoal se cadastrar lá, vamos lá visitar a Lab lá, vamos fazer o dia um encontro aí, um encontro nacional, um encontro estadual aqui de São Paulo, né? É legal fazer isso aí, né? Para chamar. Eu garanto para você que muita gente vai se associar aí a Labre, que é um órgão muito legal aí, que representa a classe dos radioamadores. Eu já precisei da Labre, sempre que eu fui lá, só elogio o trabalho deles, viu, Paulo? Coisa muito bacana, desde a secretaria lá, o pessoal já recebe você, conversa, bate-papo. E seria legal fazer isso aí, né, Paulo? Pensou? Vamos fazer uma campanha aí, para novos sócios aí da Labre, aí, visitar a Labre, abrir as portas da Labre para todos os radioamadores. Seria uma coisa muito bacana. Concorda comigo, Paulo? Adiante, palavra, câmbio. Ok. P2 KQX, Mauro, São Caetano do Sul. O problema é o seguinte, eu tive vários amigos na Labre, ok?
E quando você precisa de ajuda, né, de alguns amigos, não tem esse ombro amigo, tá bom, Mauro? Então você tem, né, muitas opiniões, palpites, ok? Estar na Labre ajudando são poucos, né? Então, isso eu convivi, né, com vários amigos que estavam lá na presidência da Labre, ok? Então, para palpites, né, tem muita gente, né? Para efetivamente ajudar a Labre são poucos, tá bom? Então, isso eu constatei várias vezes, né, em vários mandatos, ok? De vários amigos, falaram, Paulo, a gente precisa de mais gente, né? Mais colaboradores. O pessoal não ajuda, não adianta, né? Então vai ali, vão alguns amigos, mas você precisaria de mais gente ajudando a Labre, né? E não tem esse apoio, né? Então os radioamadores aqui no Brasil, pelo menos, eu não sei se são em outros estados, tá? Em São Paulo, né, você percebe que não são todos que colaboram, ok? Então isso que é difícil, viu, ô Mauro? Porque se tivesse bastante gente, né, atuando, estaria, né, numa condição de contingente maior, né? E outra, né, isso está sempre mudando, né? Muda a presidência, são 2 anos, né, de mandato, mais 2, né, sendo reeleito, enfim, se eu não me engano, ok? Mas falta esse ombro amigo aí dos radioamadores, né, essa ajuda, essa mão de obra, ok? Aí seria um espetáculo, né? Como exemplo que você falou, né? Mas eu também, né, só elogio a Labre, por quê, né? Quando eu comecei no rádio, né, tudo que eu precisei eu tive na Labre, ok? Então fiz o curso, né, era lá no Largo São Francisco, ok? Foi excelente, né, ajudou muito, né, com o birô principalmente, né, os cursos, um monte de coisa. Mas alguns amigos que estavam lá dentro, eles falavam isso, né, você tem muita gente dando palpite e poucos ajudando, né. Então quem que arregaça a manga para ajudar a Labre? São pouquíssimos, ô Mauro, infelizmente. Mas para jogar pedra tem um monte, né. Para jogar pedra lá no telhado tem um monte de gente, então, né, o que você na rodada alto-falante eu percebo isso, né. Tá, eu não preciso de ajuda, né, eu faço, né, aqui o meio de campo numa boa, né, eu gosto, mas, né, se eu precisasse de um amigo, né, para fazer um trabalho semelhante, eu sei que, seria difícil, né. Fala: "Vamos rachar horário", né. Não tem, Mauro, não tem, você não consegue, ok. Então esse que é o problema, né, o comprometimento do radioamador, né, perante o radioamadorismo, eu acho que ele encara como alguma coisa, assim, muito sem importância, né, seja na Labre, seja numa rodada, ok. Uma campanha de doação de sangue, você vê, pô, você vai doar sangue. Eu fui já, né, ultimamente 2 vezes para o Murilinho, ok? Que é o filhinho do Fernando. Isso que é um filhinho, né, de um amigo nosso que estava na UTI, né, o Mauro. Pô, quantos foram, né? Dá para contar nos dedos de uma mão, Mauro. Então não adianta, né? Você pede ajuda para os radioamadores, meia dúzia que ajudam, né? Grande parte fala, né, da boca para fora, mas não ajuda coisa nenhuma, tá bom? É jogo duro, viu, Mauro? É jogo duro. Bom, mais alguém na frequência? Bom, eu ouço mais uma do Disney, mais uma do João, do Tamir e mais uma sua, tá bom, Mauro? Depois encerra a rodada, ok? Fala Disney, PY2EXU, Bravo Kilo, adiante. São 2, esses 1, tem 2 whisky, Bravo Kilo. Ok, Paulo, eu sei como consertar o mundo, né? É só somar os que têm sinais positivos, né? Que são maiores, em maior número do que os negativistas, né? Consegue-se sim, né? E fazendo comentário sobre a minha visita, revisita à LAD, tem lá uma exposição de alguns aparelhos lá, né? Meia dúzia de aparelhos, deixaram lá numa vitrine, né? Na parede. E tem um Delta 500 lá. Parece que o Delta 500 ainda não foi usado, não foi nem vendido. Está na vitrine da loja, viu? Tão conservadíssimo, viu? Como se diz, se você pegar uma lupa e encostar nele e fizer uma rastreagem ótica, você vai achar que ninguém pôs a mão naquele rádio, viu? Porque muito interessante o que é conservar um equipamento antigo e de fabricação nacional, né? E tem lá também o mecanismo de um telégrafo de fita, né?
aquele que passava fitas perfuradas, né? E gravava, como se diz a telegrafia, né? E era o RTTY, né? E falando no RTTY, Paulo, eu soube numa empresa aí que me relataram, eles contrataram um segurança novo, primeira noite de trabalho de segurança, ficava internamente na empresa, armado todo. Quando ele entrou, ele escutou um barulho na sala da diretoria e foi lá, né? Quando ele chegou lá, viu a máquina do teletipo, né? Descendo as teclas, né? Escrevendo sozinha e aparecendo, como se diz, caracteres lá. O camarada pensou que era um fantasma, meteu bala em tudo aquilo lá. Destruiu a máquina, né? Que é desconhecimento, né? Ele não sabia que ela escrevia sozinho, né? É isso aí, Paulo. Positivo. Coitada da máquina, né? Fala, João, PY2EXU, adiante. Eu escutei o comentário do Disney aí, deve ter sido o medo, foi tão grande, né? Meteu bala na máquina, né? Ô medo danado, né? Não é fácil não. Mas é isso aí. Bom, Paulo, já são 12:05. Não, 12:07. Você já vai já finalizar, né? Já, claro, todo direito, né? Desde as 3 da manhã não é fácil, tá? Então desejo uma boa tarde para todos, tá? Um bom almoço para todos aí, um bom descanso daqui a pouco, né? Muitos vão deitar, talvez descansar, eu sou um deles. Como eu fui o primeiro hoje, espero ser o último, né? Não vou ser o último porque ainda tem mais gente para falar, mas agradeço aí pela oportunidade, viu, Paulo? Eu desejo uma boa tarde para todos, que Deus sempre esteja nos abençoando, né, Paulo? Hoje, à tarde, à noite, a semana inteira, um bom serviço para todos, né? Isso que é o bom. Deus dando saúde para nós e o restante a gente corre atrás, né, Paulo? Como diz. Altomir, um abraço, hein? Fica com Deus, uma boa tarde aí. Mandei uma mensagem para você e depois você dá uma olhadinha no seu celular, tá bom? E desejando uma boa tarde mais uma vez para todos, tá bom, Paulo? Até mais, TKS por aí. Até uma próxima, se Deus quiser, tá bom, Paulo? Até mais, então. Fique com Deus. Muito grato, foi muito legal aí ter participado um pouquinho com vocês, tá bom? Um abraço, Douglas, a todos vocês aí, tá? Até mais, Paulo, TKS. Tenha uma boa tarde aí, um bom almoço, tá bom? Desculpa aí pelas brincadeiras nossas, tá bom, Paulo? Até mais, eu sei que você leva pelo lado de brincadeira, né? Entendeu? Então, tá aí. PY2TBW, PY2EXU de retorno aí. Desejando mais uma vez uma boa tarde e um bom término aí de rodada, tá bom, Paulo? Até mais. Ok, João. PY2TBW, PY2EXU. Obrigado pelos votos. Fica com Deus também. E um bom almoço. Não, tranquilo, hein? A gente brinca mesmo, né? Pelo menos a gente pode, de vez em quando, sorrir um pouquinho, né? Dar umas gargalhadas, né, João? Tá valendo, né? Fala, Altamir, PY2 Charlie Hotel, adiante. Ok. Deixa eu dar mais um espaço. PY2 Charlie Hotel. Ok. PY2 KQX Mauro, adiante. Ok, QSL total, Papa Yankee 2EXU, Paulo no retorno, Papa Uniforme 2, KQX, Mauro, São Caetano do Sul. Então, 73 a você, Paulo, 73 a todos os companheiros da QRG, aos internautas, mas antes uma frase aqui, né, para fechar aqui com chave de ouro, né, olha lá, ó. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. QSL, Paulo, 73 para você, tudo de bom, e amanhã, se Deus permitir,
estaremos presentes na rodada Alto-falante, primeira edição. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom, Paulo. Adiante palavra, Papa Yankee 2XU, Papa Uniforme 2, KQX, câmbio. Ok, Mauro, positivo, hein? Pérolas da sabedoria, né? Muito bom, muito bom. Concordo plenamente. E fica com Deus também, um bom domingo e até amanhã. Mais alguém na frequência? PY2EXU, Kilo Bravo, Daniel, apenas para dizer aí, bom dia aí. Já sei que tá terminando a rodada. Um abraço, Paulo, um abraço a todos da rodada. O grande Daniel. Não, tranquilo, hein? Aqui a rodada só termina quando a gente encerra, né, o Daniel? Sem problemas. E aí, tudo em paz, tranquilo? Grande abraço, bom domingo. PY2EXU, Kilo Bravo, adiante. Legal, Paulo. Veio aqui em casa, aqui um colega meu, aqui, radioamador. A gente deu uma mexida na posição da antena aqui agora, tá? Deve ter ficado melhor aí, talvez, né? Bom, pra você sempre chega a final de escala. Agora eu tô ouvindo melhor as pessoas aqui, tá bem legal, viu? Tá bom? Então já acabou o pão de queijo, já acabou o pãozinho com manteiga, tá? Agora é só começar a preparar o almoço aqui, tá bom? Então, PY2EXU, Kilo Bravo, Daniel, forte abraço aí, Paulo, forte abraço a todo mundo aí, um abraço pro Disney também, que tá sempre na rodada. Falou! Positivo, Daniel. Tem uma péssima notícia, hein? Você continua chegando final de escala, viu, Daniel? Não mudou o sinal, hein? Ah, é que nós estamos vizinhos aqui, né, Paulo? Mas tá bom. Mas eu tô ouvindo melhor o pessoal que eu não ouvia antes. Tá bem bacana, viu? Tá bem melhor aqui, sim. Continuo com a mesma antena, só que é uma posição diferente agora. Tá bom? PY2EXU, Kilo Bravo, Daniel e o PY2EXU, Paulo. Grande Paulo. Faz uma experiência, Daniel. Joga 5 watts, ok? Ou mínimo, né? 500 miliwatts, 100 miliwatts. Joga a mínima. Vamos ver como que você me chega, Daniel. Adiante. Tamo com 5, então. 5, 5. Ó, vamos fazer assim, ó. 5, 5, que é o low. Médio, low agora. Médio, low agora. Agora médio. E agora se eu botar na máxima, minha fonte vai cair. Quer ver? Ó, 1, 2, 3 e... Ó, não, até que foi, hein? Agora foi. Então agora finalzaço aqui pra você, ó. 65 watts. Falou, Paulo? Olha, eu não lembro como você chegava antes. Na mínima, tá bom? Potência máxima sempre foi final de escala, né? Você caiu, ó. Final de escala. Olha, aliás, né, você foi caindo potência, né? Máxima, média, mínima. Tá? Não deu diferença, tá bom? Com 5 watts, continuou final de escala, viu, Daniel? Então, parabéns, tá excelente, né? Antena, cabo aí, tudo muito bom, tá bom? É isso aí. Grande Daniel, Tubarão da Zona Sul, hein? Maravilha, Daniel. Um abraço aí pro seu amigo, ok? E parabéns aí pelos acertos. Pelo menos permanece em grande estilo. Bom, mais alguém na frequência? Foi bom, Sérgio Guarulhos. Só pra te convidar aí, sei que você tem muito compromisso, né? Tem na rodada. Isso aí já fez aqui, radioamador de Jesus no Maracanã. Se você puder comparecer, será grande satisfação, né? Para todos lá. Você foi respeitado por você, tá bom? Quando puder, comparece lá. Um grande abraço a você, todos os familiares, todos que participaram da rodada da São Paulo. Então, o Guarulhos, o Patrocinador do Batedor e a Ok. PY2 Serra Lima, X-Ray Sérgio, Guarulhos. Fala uma coisa, Sérgio, como teve a semana passada, né, será que hoje vai ter a feirinha também? Ermelino Matarazzo, ou tá normal isso, tá certo? Tá, porque eu estava crente que hoje não teria, tá bom, Sérgio? Mas tá confirmado hoje? Sierra Lima, X-Ray, Guarulhos, adiante. Então, a festa lá, Paulo, é um domingo sim, outro domingo não, entendeu? Então, a cada 15 dias, o Alex e o Damata lá fazem a festa lá, tá bom? Eles que são os coordenadores lá. Então, eu estou trazendo cada vez mais os radioamadores com a conversa,
para se formar aquela amizade e depois se conhecer, né? E o bom do rádio também não é só a gente falar e ficar atrás do rádio. É conhecer o rádio amador, a família, que não tiver bater a família mais. Tá bom? Mas espera um dia a sua presença lá, tá bom, amigo? Positivo. Então hoje tem, né? Maravilha. Então, lembrando, os amigos, hoje temos Guarulhos. Só uma pergunta, ô Sérgio. Guarulhos funciona normalmente também, né? Guarulhos está assim um pouco parado, tá? Guarulhos está um pouco parado, mas o pessoal vai lá e começa a chamar na frequência e vai aparecendo lá. A última vez que eu estive lá na Peninha de Guarulhos, foram umas 20 a 25 pessoas lá, tá bom? Todos radioamadores. Agora, de Ermelino Matarazzo, esse domingo não teve. Teve no passado, se eu quiser. No domingo passado teve. E vai ter agora nesse próximo agora, tá bom, Paulo? Ok. Então, deixa eu só confirmar. Então, Ermelino Matarazzo tem hoje e domingo que vem também, é isso? Ermelino Matarazzo não tem hoje e teve o domingo anterior. Aí hoje é considerar descanso e vem o próximo aí, ok? O pessoal se preparar, tem algumas coisas que eles levam para comercializar e divulgar, né? Tem um grupo também que foi aberto no WhatsApp. Então o pessoal está fazendo bastante negócio por lá também. Então esse domingo não teve Ermelino, será no próximo, ok? Então tá certo. Então, passei a informação correta, tá bom? Eu falei que hoje não teria, né? Então tá certo, só domingo que vem. Maravilha, Sérgio, obrigado, hein? Bom, mais alguém na frequência? Então, vamos para o encerramento, né, Sérgio? Estiveram na rodada alto-falante hoje o João, PY2 Tango Bravo Whisky, o Elias, PY2 Lima Victor Charlie, Roberto, PY2 Romeo Bravo Delta, o Jorge deu um bom dia aí pra gente, Daniel, PY2 Bravo Mike Whisky. Olha que indicativo, hein? Você viu que indicativo legal, Sérgio? PY2 BMW, hein? Esse é chique, hein? Quem tem uma BMW no indicativo, hein, Daniel? Fala a verdade. Só você, né? O Laércio também deu um bom dia pra gente. Eduardo, PY2 Uniforme Tango Yankee, lá de Cabreúva. O Cris, PY2 November Charlie Romeo. Fernando, PY2 Tango Mike Oscar. Douglas, PY2 Mike Golf Papa. Cabral também mandou um bom dia pra gente. Só na Coruja, o Sérgio, PY2 Sierra, Lima, X-Ray Guarulhos. Wagner, PY2 Whisky, Tango, X-Ray. Luiz, PY2 Papa, Papa Alpha. Altamir, PY2 Kilo, Charlie Hotel. Disney, PY2 Whisky, Bravo, Kilo. Mauro, PY2 Kilo, Quebec, X-Ray. Daniel, PY2 Whisky, Kilo, Bravo. E esta, PY2 Eco, X-Ray, Uniforme Paulo, Aeroporto de Congonhas. Desejando um grande abraço a todos e um bom domingo. Se não é solicitado, apagando. Tchau, tchau. Ok, vai chamar na
final do Bravo 4, Bravo Leste Serra. Obrigado, abraço, abraço. Para o Papá Sierra Tango, uma boa tarde. Existe no 022, o antigo líder. Acuse fora do solo, setor Whisky inicialmente, o vento sul com 9. O Fiaco Gillette prossiga. 199. Fiaco Gillette, reboque autorizado, reposte terno. Reboque autorizado, portaria ao término, no voo término. Nave 050, ele decola 17 da direita, vento sul com 9, pós-controle 12045, bom voo. Cruzar a decolagem na sua direita, pós 12045, 9050. Paulo está mantendo o setor Whisky, Serra Tango. Serra Tango. Serra Tango visual, comando da Gol, iniciando a rolagem agora, dando 7. Afirmativo. Afirma, retaguarda do Gol que decola, me acuse no setor Eco. Retaguarda do Gol, cruzará o setor Eco, certo. Setor 134, boa tarde, ali mantendo 7 direita. Ali mantendo no 7 direita, sendo 3134, boa tarde. Torre Paulo, Gol 353, LS no 7 direito. Paula 353, boa tarde, ajuste no 022, aguardando a pista livre. 1022, aguardando a pista livre, Gol 353. Setor Eco, Papa Serra Tango. Papa Serra Tango, 05 ordena, boa. 05 ordena, boa. Bravo Leste Serra está na final do Serra Delta Serra Zulu. Instalação de baixo, chama para nova, Bravo Juliette Serra. Chamará, Bravo Leste Serra. 3134, autorizada a decolagem no 7 direita, vento sul com 10 nós, pós-controle 119,6, bom voo. Sendo decolagem no 7 direita, após 196, 3134. Back. Mike Hotel Quebec, prossiga. Mike Hotel Quebec está no 14, pedindo permissão de reboque para o H2 da Latam. tem livre pouso no 7 direita, vento sul com 9. Livre pouso, no 7 da direita com 353. É o Quebec. Alfa, isso aí, Mike, me escuta? Dois 120, boa tarde, decole imediato quando autorizado. Afirmativo, 2120.
2120, ali mantém no 7 direito. Ali mantém no 7 direito, Gol 2120. Boa 353, Paulo 26, direito 119, boa. Direito 219, boa. Paulo São Paulo, bom dia, o Santos 3112. 4 milhas, 17 direito. 37 numa boa, ajuste 022, aguardando pista livre. No ajuste no 022, Stan 3720 na escuta. Confirma o último aeronave. 353 na Lima. Após controle, 19,6, bom voo. TVC Corrigim, após controle, 19,6, Gol 2120. Obrigado. Estacionamento. Santos 3112, aguarde. Solo Mike Hotel Quebec, aguardando instruções para ingresso na UISC. Mike Hotel Quebec, autorizado ingresso na UISC, mantenha através da posição no site. Ciente, o Mike Hotel Quebec. No tem livre pouso no 7 direita, 270 graus. Pouso autorizado no 7 direita, tá 379. O Torre Bravo da Terra voltando, tá o destino agora. Antigo líder vê a rota. Acionamento pushback autorizado, repasse pronto táxi. Ok, vai fazer uma espera aqui próximo Pacaembu. Vai aguardar no solo, aguardando instruções, no solo. Ok, Bravo da Terra. Oi, São Paulo, bom dia, Bravo Lima Kilo, e aliás, X-Ray, no 7 direito. Papá Bravo Lima Kilo, uma boa tarde, ajuste no 022, aguardando no 7 direito. Ajuste no 022, aguardando a autorização, Bravo Lima Kilo. Da 37 no 1, solo aos 28 direito, 219, boa? 219, obrigado, até mais. Paulo São Paulo, Stan 3719, muito boa tarde, táxi. Stan 3711, táxi autorizado via Lima, Mike, bote 13. Lima e Mike para 13, Stan 3719. Afirmativo, líder. Ciente, tem livre pouso no 7 direita, vento 160 com 11 nós. Pouso autorizado na 7 da direita, Bravo Lima Kilo. Papá Serra Bravo Juliette Serra, acione 0101, ajuste no 022, me chame no setor Eco. Acionado com 0101, chamará no Eco, Bravo Leste Terra. Solo, Golf, Eco Juliette, término de boque na posição no 9, boa. Golf, Eco Juliette, ciente, boa.
Tan 3112. Tan 3112, táxi autorizado via Mike, ponto de parada pista no site direito, monitore torre na frequência 127,185. Via Mike, ponto de parada no site direito, monitor 12715, Tan 3112. Victor Fox 0, sem coordena, boa. Obrigado. Papapá, Bravo, Lima Kilo, solo 31, direito, solo 119, boa. Direito, solo 119, Bravo, bom trabalho, está legal. Somente. Torre Rio Bravo Leste Serra, setor Eco para cruzamento Whisky, pouso no antigo líder. Mike Bravo Kilo, confirme. Papa Bravo Lima Kilo, táxi autorizado via Lima para o pátio da líder. Confirme a última aeronave. Charlie Bravo Juliette, reboque autorizado, repórter Charlie. Paulo São Paulo, bom dia, Gol 552, na remota 23, pushback acionamento. Gol no 552, QNH 1022, acionamento pushback autorizado, repórter para táxi. 1022, está autorizado, repórter táxi, Gol 523, 1552. Gol no 526, QNH 1022, acionamento pushback autorizado, repórter para táxi. Solo Mike Hotel Quebec, engano hangar, lembrando frequência, boa. Confirme a última aeronave. Mike Hotel Quebec, engano hangar, lembrando frequência, boa. Mike Hotel Quebec, gente. Solo, bom dia, para Hotel Mike Delta, boa. Na final do antigo líder. Gente, Bravo Juliette Serra, cruze. Cruzar no salo, Bravo Leste Serra. Torre, bom dia, o TAN 3112 está pronto, ponto de espera no 7. 3112, uma boa tarde. Cruze visual com tráfego na curta. Está visual, TAN 3112. São Paulo, Gol 1283, na final, estabilidade ILS X-Ray, pistão, chega direita. Zona 283, uma boa tarde, posicionou 022, tem livre pouso no 7 direita, vento sul com 99. 1022, livre pouso, pistão na reta direita, sem as condições de Gol 1283. Charlie Bravo Juliette, gente. Bravo Leste Serra no foco do antigo líder na frequência H10. Juliette, stand-by, frequência livre, uma boa. Uma boa. O 3112 está visual, aeronave na final. Tá 3112, após a passagem de tráfego, ali mantendo o 7 direita, após. Os tráfego ali mantém no 7 direito após TAN 3112.
táxi, Gol no 526. Noite, Paraná. É o Gol 1526 para o táxi. Gol 1526, táxi autorizado via mais, ponto de parada pista no 7 direito, monitore torre na frequência 127 decimal no 5. Táxi Mike, seu ponto de parada no 7 direito, ela monitora 275 da torre, Gol no 526. 283, follow free 7, direito 219, boa. 219, boa. São Paulo, Buenas, Gol, 1283, Gol, via Juliette. Gol no 283, táxi autorizado via Lima, mais, para o box 09. Lima, mais, 19 é a posição do Gol, 1283, confirmando, 09, 09, né? Gol no 283, afirmo 09. Lima, mais, 19 é o box do Gol, 1283, um excelente dia. Paulo, bom dia. É Azul Alfa Yankee Lima na posição 17 para giro de motor. 03 confirmando aí. Para o táxi. Confirma, Timaraná. 552 para o táxi. Gol no 552, táxi autorizado até o final da Whisky. Até o final da Whisky, Gol no 552. Torre São Paulo, boa tarde, Gol no 019, estabiliza ILS X-Ray no 7 direito. Gol no 019, uma boa tarde, o ajuste é no 022, sem livre pouso, no 7 da direita, vento sul com 11 nós. Livre pouso no 7 da direita, Gol 1019. Gol no 552, táxi autorizado, Whisky mais, ponto de parada pista no 7 direito, monitor de torre na frequência 127 decimal 195. Whisky Mike, pode estar no 7 da direita, 2715, bom final de semana, Gol no 552. Solo Papo Mike com Delta, voar 1, pronto para o táxi, 2 a bordo, 3 horas da autonomia, pegamos novidade. Papa Romeo Mike Eco Delta, táxi autorizado via Sierra, ponto de parada pista no 7 esquerda, monitor de torre na frequência 127 decimal 195. Via Serra, ponto de parada 275 está no 7 esquerda. Gol no 526, uma boa tarde, após passagem do companhia na curva, ele mantém no 7 direita, após. Boa tarde, ali, após a passagem da na curva ali mantém no 7 direita, Gol no 526. Oi, São Paulo, bom dia, Azul 41, estabilizado, ILS no 7 direita. Azul 41, uma boa tarde, ajuste no 022, aguardando pista livre. No 022, boa tarde, aguardando pista livre, 41. 019, solo 41, direito 119, uma boa. Direito 121, boa. Paulo São Paulo, boa tarde, Gol 1, 09 livrou.
Gol no 019, táxi autorizado via Lima, mais para o bote 111. Lima Mike pro 111. Gol no 019. Bom voo. Decolagem, nossa direita após 2045 horas, Gol 520. Quatro 11 tem livre pouso no 7 direita, vento 70 graus com 10 nós. Livre pouso no 7 direita, 4111, pista no 7 direita. No 12, feedback acionamento. Santos 3010, aguarde. Aguarde. Santos 3090, canal 1022, acionamento pushback autorizado, espaço não táxi. Autorizado pushback acionamento no 022, reportagem no táxi, na 3010. Gol no 019, atenção a nave iniciando pushback na posição 12. Fica atento, gol no 019. Reportagem na 3044, reporta 18, pushback acionamento. Santos 3044, canal 1022, acionamento pushback autorizado, espaço não táxi. 22 agora, autorizado pushback, chama táxi da 3044. No Mike, que Delta, uma boa tarde, não mantém. Ok, última aeronave. Sexta vez, Lima uniforme. São Paulo, boa tarde, 4111 da Vista na Índia. Azul 4111, táxi autorizado via Lima, Mike, para o bote 02. Lima Mike 2, 4111. No 7 direito, 2045, bom final de semana, agora no 6 Bem, Papai, o meu Mike é com o Delta, ele mantém no 7 esquerda. Mike Zulu, movimentação autorizada, reporte externo. Estou autorizado a alinhar, no 7 da esquerda. Confere, entendeu que estava autorizado a alinhar e manter no 7 esquerda, mas Não, o Mike é com o Delta agora, ele mantém no 7 da esquerda. Está na curta final, aguardando a autorização, Lima uniforme, trem vai chegar. Papai Lima uniforme tem livre pouso no 7 da direita, vem com 70 graus com 11 nós. Tem livre pouso na sua direita, após vai se marinha 1.
Para o táxi, TAM 3010. TAM 3090, táxi autorizado via Mike, ponto de esperada pista no 7 direita, monitor de torre na frequência 127 decimal no Via Mike, TAM 3010. 0 com 12, posto controle 12045. E regulagem 17 esquerda, Mike, Eco Delta, Paulo 20. Oi, Paulo, muito bom dia, TAM 3397, autorizado via 7 direita. Marília no ciente, Índia, Lima, Paulo Leso 9, uma boa. 2 do Pab, Índia Lima, obrigado. Oi, Paulo, bom dia, TAM 3397. TAM 3397, uma boa tarde, ajuste no 022, aguarde a pista livre. Guarda no pista livre, TAM 3397. Papa Romeu, Papa Lima em uniforme, táxi autorizado via Lima para Marília 1, não? TAM 3158, confirme o bote. Tá no box 26, pushback acionamento, tá 358. TAM 3397, sem livre pouso no 7 direita, vento sul com 12 nós. Livre pouso no 7 direita, tá 3397. TAM 3044, táxi autorizado via Whisky Mike, ponto de esperada pista no 7 direito, monitor de torre na frequência 127 decimal no cima. Whisky Mike, ponto de espera no 7 direita. Mike Zulu, mantém a posição. Gente, Mike Zulu. TAM 3158, acionamento e pushback autorizado. TNH 1022, mantenha através da posição 27. Confirma a posição que mantém, essa 358? TAM 3158, a posição fazer o pushback e manter através da posição 27. Autorizado pushback acionamento, estado no 022, mantenho através do 27, tá 3158. Mike, agora. Gonzalo, o Mike Zulu, ele não vai interferir mais com o pátio, ok? Só no hangarzinho. Mike Zulu, ciente, a parte externa. Meu Alfa Tango Charlie MT, vai mandar uma peça. Papa Romeu Alfa Tango Charlie, uma boa tarde. Ajuste no 022, qual é o pátio eu faço? Para o Marília 10, cara. Marília 10 ciente, tem livre pouso no 7 da esquerda, o vento sul com 12 nós. Livre pouso no 7 esquerda para o Alfa Tango Charlie. Gente, agora no final da linha, tá 3397. É 3090, boa tarde, pronto? Afirma 3010. 3090, ali mantém, no 7 direita. Ali mantém no 7 direita, tá 3010. Autorizado, espaço pronto, táxi.
Para o táxi, Santa 3158. Santa 3158, aguarde. Aguardando, Santa 3158. Confirma, último aeronave. Mike Zulu Zulu 100. Santa 3397, táxi autorizado via Mike. Mantenha a posição no trabalho da posição 06. Mike, até através do 06, Santa 3397. No 7 da direita, vento 170 graus 11 nós. Fosforole, 19,6, boa. Corazai Sul, decolagem no 7 direita, posto, controle 19,6 até 300, uma boa. Alfa Tango Charlie, stand-by transponder. Brasil 2, feedback finalmente 04 autorizado, reportará para o 444. Azul 4144, deixa a entrada do bote 04 livre. Deixará a entrada do 04 livre, Azul 4144. Boa, não, você está livrando a tela. Charlie, táxi autorizado Sierra para o Marília 10. Quatro Romeo, Alfa, Tango Charlie, coloca o stand-by no transponder, por favor. Alfa, Tango Charlie, 100, obrigado. Mais ponto de parada, pistão no site direito, monitor de torre na frequência 127 decimal 15. Entendeu que vai vir X-Ray, Mike, monitor no 1715, no site direito, tá 350. São Paulo, Gol 2134, posição 2, no PY2EXU. 05, bom voo. Decolagem na site direita, posto 05, voa 3044. 022, acionamento pushback autorizado e rebaixo no táxi. Pushback autorizado para táxi, Gol 2134. Torre, boa tarde, Gol 1215, estabilizado e LFX, site da direita. Gol 1215, uma boa tarde, o ajuste é 1022, tem livre pouso no site direita, vento 60 graus, com 99. Livre pouso na site da direita, Gol 1215. Tá 3158. Confirma o último aeronave? Mike, Oscar Golf, táxi autorizado via Lima, Mike, ponte parada do no 7 direita, monitor de torre na frequência 127 decimal no 5. Tanto 3397, táxi autorizado, Mike, para o bote 04. Autorizado Mike para o 04, tá 3397. Tanto 3158, táxi autorizado Mike, ponte parada do no 7 direito, monitor de torre de frequência 127 decimal no 5. Mike, no 7 direito, 27 no 5, tá 312. Tanto 3158, táxi autorizado mais, ponto de parada do no 7 direito, monitor de torre na frequência 127 decimal no 5. Táxi 17 no 5, 358. Cana 215, solo 57, direito 219, boa. 219, graças.
Libro, Bahia. Voo no 2195, táxi autorizado via Lima, Mike para o box 01. Lima, Mike 01, agora 295. Táxi Gol 2134. 270 com 10 nós, pós-controle, 19,5, uma... A ilha Cora, sai à direita, 19,6, tá 3158, uma boa. Voo 2134, táxi autorizado via Wish, mais ponto de espera do piscina 7 direita, monitor de torre na frequência 127 decimal no 5. Agora autorizado Whisky, Mike, ponto de espera, 17 direita, 127 decimal no 52134. Para o táxi, o azul 4144. Azul 4144, táxi autorizado via mais, ponto de espera do piscina 7 direita, monitor de torre na frequência 127 decimal no 5. Via Mike, ponto de espera do 17 da direita, monitora 27 milhas do 4144. Paulo Mike, Oscar Golf, uma boa tarde, pronto. Ali decola, 197 da direita, o vento sul com 11 nós, após o controle em 19,5, bom voo. Decola o Mike Oscar Golf, após 19,5. São Paulo, boa tarde, PY2EXU, setor Eco. Confirme a Papatango, Yankee Serra Eco? Papa. Papa, Yankee Serra Eco, uma boa tarde, setor Eco, prossiga. Para pouso final no Pátio de Aviões Líder, estamos aqui pelo setor Eco, aguardando. Sim, Yankee Serra Eco, ajuste no 022, aguarde, setor Eco. Aguarda. São Paulo, uma boa tarde, seu 9421. Só 9421, boa tarde, ajuste no 022, aguarde pista livre. Resultado 1022, guardando pista livre, seu 9421. Yankee Serra Eco, agilizando, cruza e acusa no whisky. Agilizando, cruza e acusa no whisky. Eco, setor oeste. Yankee Serra Eco, chame o sinal para taxi X-ray. Final, taxi X-ray. 0 com 10. Yankee Serra copiou, chama sinal para taxi X-ray. Afirmativo. Copiamos X-ray. Alguma posição específica, Felipe? Através 228, ok? Através da 28. E Yankee Serra. Puta 9421. Tem livre pouso no 7 da direita, vento 60 graus com 10 nós. Pouso autorizado no C da direita, 9421. Yankee Serra tem livre pouso, taxi X-ray, o vento 60 com 10. Livre pouso, Yankee Serra Eco, na 28.
Tá através da 28 em Serreco. Frank Serreco, Paulo 02, chame só no 219, boa. Boa, 219. Solo, Papa Eco, tá na 2. Papa Yankee Eco, mantém a posição. Foi 444, uma boa tarde, ali mantém no 7 direito. Boa tarde, ali mantém no 7 direita, 4144. Papa Yankee Serreco, táxi autorizado até o através da posição 30. Tá 9421 no solo 03, direito 219, boa. 219, direito, 9421. Solo São Paulo, Gol 356, para pushback acionamento 08. 356, aguarde. Aguardando um 6. Uma boa, 9421. Então, 9421, táxi autorizado via Mike para o box 102. Mike para o 112, hotel 9421. Bom voo. Autorizado de colagem no 7 direita, sobre a porta 041, uma boa tarde. Eco, prossiga no táxi, ingresso na Lima para líder. Lima até a líder no sul. 2134, uma boa tarde, ele mantém no 7 direito. Controle, o Hotel Romeu Kilo. Hotel Romeu Kilo, uma boa tarde, prossiga. Aqui na Rota Oeste, altura da General Melim. Para a Rota Estádio, destino vai ser Serra Delta Mike November. Procedência Serra Vieta, já ligou. Ciente, Hotel Romeu Kilo, acione 0101, ajuste no 022, chame final para pouso, veículo com Congonhas Sul com 10 nós. Vai chamar na final para pouso, Hotel Romeu Kilo. Reto, ciente. Paulo tá 3452.